99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação, Rafael Pio. 4 da tarde, mais 6 minutos. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Futebol Globo CBN. Tarde de Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, em 54 minutos, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa para Guarani e Operário. O Bugre vai jogar contra o Fantasma. E me perdoem o trocadilho, mas é impossível não fazê-lo. Quer fugir do fantasma do rebaixamento, ou pelo menos começar a fugir. A situação do Bugre não é nada boa, lanterna na tabela de classificação, e é hoje o início da reação do Bugre diante do Operário. Você vai acompanhar todas as emoções com Carlos Cabela, direto da cabine do Brinco de Ouro. Ao lado dele, pertinho, a melhor visão do Brinco, Gabi Castro já está posicionado lá embaixo, onde tudo acontece, pertinho do gramado. A Adriana Almeida trazendo todas as informações, todas as impressões e mais do que isso, aqueles detalhes. O que diz o jogador, o que reclama o atleta, o que fala o juiz, o goleiro pedindo água, perguntando quanto tempo tem de jogo. É tudo isso que a Adriana Almeida, são todos esses detalhes que ela vai trazer pra gente a partir de agora, aqui no Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. E enquanto a bola não rola, a gente traz a melhor informação para você. A 9ª rodada da Série B do Brasileiro, que já teve início ontem com o Coritiba batendo o Ituano por 4-2. E o Novo Horizontino vencendo o Santos por 3-1. E Peixão, hein? Segunda derrota consecutiva do Peixe. Mas o nosso assunto agora é Guarani, é Operário. E ela traz as primeiras informações, o primeiro destaque do Bugre, o Guarani. Boa tarde, Adriana Almeida. Olá, Rafael Pio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. O Guarani, você já brincou com esse trocadilho do fantasma, mas o fantasma já chegou aqui faz bastante tempo, viu, Rafael Pio? Não é hoje. Hoje, o Operário, que também é conhecido, é o adversário, mas esse fantasma da zona de rebaixamento está muito forte na rotina alviverde e, infelizmente, o time é o lanterna da competição, tem só 4 pontos. O ataque não marca gols a 2 jogos, é o pior da Série B, 4 gols em 8 partidas, média aí de só meio gol por jogo. E vem de uma derrota em casa por 3-0 para o Mirassol na última terça-feira, ou seja, técnico Júnior Rocha pressionadíssimo. E aí ao longo da semana, muito trabalho e mudanças no time. Teremos zagueiros e uma formação bem diferenciada. A assessoria do Guarani acabou de divulgar aqui a escalação do Bugre. Já eu trago todas as novidades em detalhes, viu, Pio? Essas as primeiras informações do Guarani, como disse a Adriana Almeida, o Operário também já chegou e já faz tempo. Tem desfalques, tem problemas, como que vem o time lá do Paraná, Indri? Olha, o Operário é uma das gratas surpresas dessa Série B, viu, Pio? Porque, apesar de ter ficado aí recentemente 6 partidas sem vencer, encerrou essa sequência na última rodada com a vitória sobre o Amazonas. E o time é o 10º colocado com 12 pontos. Está ali no meio da tabela e hoje, se vencer o Guarani,
cola de vez no G4, ou seja, uma grande motivação aí para esse time paranaense. Da última rodada para essa, novamente o técnico Rafael Guanais vai precisar mudar. Ele fez isso de uma rodada para outra todas as vezes nessa Série B e mais uma vez porque os volantes Jaci e Índio estão suspensos hoje contra o Bugre. Pio. Essa Adriana Almeida, Guarani Operário, as primeiras informações das duas equipes que daqui a pouquinho, em 51 minutos estarão em campo pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Convido você também a participar com a gente através do nosso WhatsApp, é o 19 991869070, 19 991869070 ou então no youtube.com/CBN Campinas, o nosso canal no YouTube. Já estamos ao vivo por lá. O Douglas Gabriel já tá mandando um boa tarde pra gente aqui. Valeu, Douglas, boa tarde pra você também. O Antônio Soares Feitosa Filho, boa tarde. Hoje dá bugrão. Antônio tá confiante. O Rogério Pauletti também já disse aqui, ó. Santos pensou que a Série B era fácil, se bobear não vai classificar. Rogério, ontem o Peixe derrapou mais uma vez, que coisa! Vamos pra cabine? Pra você que está no youtube.com/CBN Campinas, já tem a bela imagem da cabine do Brinco de Ouro, com esses dois belos profissionais que lá estão, não só na qualidade, mas também na beleza. Não é isso o que você espera para esse confronto? Boa tarde, Gabi Castro. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Tem que ser, né, Rafael Pio? Com certeza, tem que ser um espetáculo muito melhor do que nós estamos vendo nas últimas rodadas. Agora, Pio, certamente é o pior momento do Guarani em muito tempo, né? Não só nesta temporada. Eu acho que fora de campo há muitos desencontros na diretoria, troca no comando do executivo de futebol, na gerência, recentemente, né, ação social junto com a política, a montagem do elenco questionável. Claro que tudo isso tem um reflexo em campo, né? Quase caiu no Campeonato Paulista, 2 vitórias em 12 partidas, derrubou o técnico Humberto Louser no meio da competição, veio o Claudinei Oliveira que salvou a equipe na última rodada, mas início ruim na Série B, também foi demitido. Vem o Júnior Rocha, na estreia já toma 4 do Santos. Tem até agora 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Resultados ruins, desempenho também. Já está sendo contestado. Reunião recente foi dado um voto de confiança nesta melhora que o treinador tanto fala, né? Sempre depois do jogo, ele garante que a equipe vai melhorar. Tá todo mundo esperando. Enfim, a virada dessa fase ruim eu acho que pode passar por hoje com 1 vitória e mais do que isso, né? Com o retorno de atletas que estavam no departamento médico. E a gente sabe que isso atrapalha muito. Eu sei que não são o Messi, o Cristiano Ronaldo que estão no DM, mas atrapalha você ter um elenco que já é mediano com 8, 9 jogadores sem poder atuar. Então hoje tem retorno importante, acho que o Bruno Oliveira entrou razoavelmente bem contra o Mirassol, já ganha a titularidade. Caio Dantas ainda segue no banco de reservas, está devendo, mas é um jogador que pode ajudar muito, vindo do departamento médico, certamente em condições físicas, tem lugar para ser titular no Guarani. Em breve vai ter Lua Dias e vai ter Chay, que ainda não mostraram para o que vieram, mas faz parte do treinador ajudá-los a reencontrar um futebol que um dia já demonstraram. Eu sei que, Pio, são muitos desafios, é um sistema defensivo pouco confiável e por isso o técnico Júnior Rocha promove a estreia do Pedro Henrique, jogador que veio do futebol búlgaro, estreia hoje na zaga do Guarani. É um meio-campo que dá mais uma oportunidade para Matheus Bueno tomar conta deste meio-campo, jogando ao lado do Marlon e do Bruno Oliveira, jogando com 2 meias hoje e 2 volantes. É um esquema diferente do Guarani e um ataque de correria, né? Com o Lucas Paraíso, vai ter o João Vitor talvez fazendo uma ala, já que o Guarani joga com 3 zagueiros, então vai ter uma função, uma certa liberdade pela direita e vai ter um ataque rápido com o Lucas Paraíso. Mais um esquema tático, novos jogadores entrando, o técnico Júnior Rocha, no decorrer do campeonato, vai tentando formar este Guarani, e este Guarani com esta beleza que você citou há pouco na abertura. É isso que a gente espera aí ao longo dessa abertura, né? A bola rola às 5 da tarde no Estádio Brinco de Ouro, a gente vai
discorrer sobre tudo isso que disse Gabi Castro, porque realmente são muitos itens e a gente costuma dizer, Carlos Cabelo, o seguinte, né? Todo time que cai de divisão, e a gente tá falando de uma Série B, claro, não queremos que o Guarani vá para a Série C, como já aconteceu em outras oportunidades, mas todo time que cai segue um roteiro. Por enquanto, o Guarani tá seguindo esse roteiro de cabo a rabo, certinho. Precisa virar a chave, né, Cabelinha? Boa tarde. Boa tarde para você, Pio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A minha beleza aqui no YouTube. Tudo bem com vocês aí? Impressionante. Que maravilha. Impressionante. Belo óculos. Manchado. Tava inclusive comentando isso com o Gabi agora há pouco aqui. Pio, o roteiro é esse. Precisa fugir dele. Quando a gente apresenta um programa roteirizado e você foge do roteiro, o diretor fala assim: pô, pra que tem roteiro então? Esse roteiro aqui tem que fugir dele, que eu tenho certeza que o diretor não vai chamar atenção se fugir desse roteiro. E é isso que o Guarani tem que fazer, infelizmente. Esse ano 2024, o Guarani começou de uma forma terrível, né? Aliás, vamos esticar um pouquinho mais, né? Terminou o ano passado já de uma forma ruim. Ficou 7 rodadas sem vencer na Série B, na reta final da Série B, se eu não estou enganado. E de lá para cá não conseguiu se remontar. Aí tem um começo de ano atrapalhado entre diretoria, comissão técnica e jogador, no caso o Regis, que deu aquela confusão toda. E parece que dali para frente a maionese desandou, não é? E desandou de um jeito que tá difícil de acertar o ponto dela novamente. Esperamos que hoje seja um pontapé inicial e o princípio de uma recuperação. Inclusive eu estava em casa me trocando, me preparando para vir para cá, me veio à cabeça, se eu não estou enganado, é 2019 que o Carpini assume na última colocação o Guarani e consegue levar o Guarani ainda fugir longe do rebaixamento, faltando 2 ou 3 rodadas da Série B, já estava livre do rebaixamento. Tem que ter outra ação como essa, para que o Guarani possa respirar mais tranquilo pro ano que vem. Porque esse ano aqui, o roteiro é esse daí, fugir da zona de rebaixamento. Não tem como ser diferente, viu, Pio? Aliás, tem gente que já tá dizendo que esse roteiro pode ser igual, inclusive com o mesmo personagem. Será? Goiás é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, 17 pontos ganhos. O Avaí é o segundo colocado com 16. O Santos, terceiro com 15. O Ceará, o quarto colocado, também 15 pontos. Coladinho ali no Ceará. O América com a mesma pontuação pelos critérios de desempate. O Coelho na quinta colocação nesse momento. A Ponte Preta, dentro da tabela, 13ª colocação, tem 9 pontos ganhos. A Macaca que joga amanhã exatamente contra o América, né? Que quer entrar no G4 da competição, às 18h30, claro, com transmissão aqui da CBN Campinas, com Marco Guarizo, Carlão de Freitas, com Adriano Almeida e a melhor equipe técnica do futebol de Campinas. Na zona do rebaixamento, Botafogo de Ribeirão, 17º, 7 pontos ganhos. Ituano, 18º, 6 pontos. O Brusque, 19º, também 6 pontos ganhos. O Guarani, como dissemos, é o lanterna da competição, apenas 4. Guarani vencer, né, a partida, ele ainda assim, bom, chegaria a 1, tirando ali, teria que tirar ainda 3 pontos de saldo, né? O Botafogo tem menos 6, o Guarani tem menos 9. O Bugre, mesmo com a vitória, momentaneamente não deixa a zona da degola. Claro, vai acompanhar toda a rodada, mas é o que disseram Adriano Almeida, Gabi Castro, Carlos Cabela. Começar a vencer, ou vencer hoje para começar a fugir dessa zona incômoda. Rápido intervalo, está no ar o Futebol Globo CBN. Participe com a gente pelo WhatsApp 19 991869070 ou pelo youtube.com/CBN Campinas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Guarani Operário. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado.
Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Olha o Rota do Arraiá aí, gente! E já sabe onde está rolando a quermesse mais próxima de você? Acesse o site rotadoarraiá.com.br e fique por dentro de tudo que vai acontecer no maior circuito junino do interior de São Paulo e sul de Minas. Rota do Arraiá, tradição e diversão garantida. Oferecimento Savenhago. A semana inteira tem grandes ofertas. É bom, é barato, é perto de você. Guarani e Operário. 4 da tarde, mais 20 minutinhos, faltando 40 minutos para a bola rolar no estádio Brinco de Ouro, Guarani e Operário. Mandar um abraço pro Derivaldo Souza, já participando com a gente aqui. Um abraço também pro Adriano, tá lá no Parque Prado, tá dizendo que hoje dá bugrão. Um abraço pro José Pires, grande José Pires, tá dizendo que vai dar Guarani, mas no sufoco, 1-0 e tá bom demais. Ah, se tá, Zé. 991869070 é o nosso WhatsApp já à disposição. Se quiser mandar áudio, fique à vontade também, mande um áudio e você vai ouvir a sua voz aqui no somzão da CBN Campinas. Deixa eu voltar lá pro gramado do Brinco de Ouro, Adriano Almeida, trazendo mais informações do Guarani e... Estádio Brinco de Ouro, por enquanto, vazio ainda, imagino, né, Dri? Nossa, Pio, bem vazio, viu? Só algumas pessoas embaixo do tobogã nesse momento. E as vitalícias, deixa eu andar um pouquinho aqui, que eu ainda tô fugindo desse solzinho de final de tarde, né? Ah, é forte, hein, Dri? Mas agora já tá encoberto aqui. Pouquíssima gente ainda nas vitalícias. Eu cheguei há mais ou menos meia hora aqui no Brinco e achei um movimento também muito baixo lá fora, bem diferente do que estava no início da Série B, em que o torcedor tinha, né, mais expectativas com relação a esse time do Guarani. E como eu falei no meu destaque inicial, com relação ao time do Guarani, e inclusive o Gabi já falou aí da importância da entrada de alguns jogadores, os grandes destaques e as duas diferenças com relação ao time que perdeu para o Mirassol aqui no Brinco de Ouro na última rodada. O Ryan, zagueiro, deixou o time para a entrada do Bruno Oliveira, meia. Mas, por outro lado, o Diogo Matheus saiu da lateral direita e entrou o Pedro Henrique. Ou seja, o Guarani hoje num esquema com 3 zagueiros. Então, Léo Santos e Lucas Adel, que já estavam, mas o Pedro Henrique, então, os 3 zagueiros do Bugre hoje, numa formação um pouco diferente. Lá na frente, 2 atacantes, João Vitor e Lucas Paraíso, isso também já estava na última rodada, mas a diferença aí é que agora com o Bruno Oliveira tentando a armação dessas jogadas e a permanência dos 3 volantes, né? O Marlon, o Matheus Bueno e o Anderson Leite. Havia aí essa expectativa do Chay e também do Luan Dias, que foram liberados essa semana, inclusive treinaram com o elenco em alguns momentos, pelo menos que a imprensa pôde presenciar, mas eles não estão sequer relacionados no banco de reservas. Quem está no banco? Diogo Matheus, Camacho, esses que já foram titulares em algum momento aí dessa Série B, vinham vestindo a camisa de titular, agora ocupam o banco de reservas. Destaque para o garoto Pedro Manuel, que a assessoria de imprensa do Guarani, inclusive,
nos mandou aqui, zagueiro relacionado pela primeira vez no time profissional. Ele é de 2005, Rafael Pio. Essa época aí eu já começava a conhecer os corredores aqui do Brinco de Ouro, viu? A gente já tava na ativa, né, Dri? Só um pouquinho, né? E ele tava nascendo. Mas eram os primeiros anos. Os nossos, Dri, ainda eram os primeiros anos. Do Cabela já fazia um tempo já, né? Não, eu comecei a vivenciar a vida no meio futebolístico em 2002, então eu também estava gatinhando ainda. Ah, tá. No meio futebolístico, porque no rádio... Não fala assim. Desde quando no rádio, hein, Carlos Aliás, Cabela? em outubro comemoro 40 anos da comunicação. Caramba, 40 anos já? O dia exato eu não me lembro, mas eu sei que foi no mês de outubro de 1984 que eu comecei a trabalhar no meio da comunicação. Olha que bênção. Ó, no momento em que adentra ao estúdio da CBN Campinas, Carlos Eduardo de Freitas, o Carlão de Freitas. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Boa tarde, a equipe que está lá no estádio Brinco de Ouro para Guarani Operário. Piozinho. Tá todo fardado aqui com o uniforme da EPTV. Hoje tem... Já teve, já. Ah, já teve, já Rapaz, teve. verdade, são 4 e passa meia da 4 tarde. já é campeão. Nossa, Passa 4 nos abraça, né? A transmissão de Júlio Nascimento e Carlão de Freitas do título do Passa 4. 4-2, Passa 4 sobre Passos. Eu tava brincando com a nossa Thalitinha Souza agora há pouco. Imagine você, Pio, você vai pra sua primeira transmissão na televisão, Passa 4, que não é Santa Rita do Passa 4 contra Passos. Como que fica, hein? Muitas informações, você não sabia nem por onde que você Meu começava. Deus, mas deu tudo certo, Passa 4 campeão, venceu por 4-2, parabéns e mais um evento de muito sucesso do Grupo EP. Boa, amanhã no Amanhã jogo da Macaca. Amanhã é Macaca, mas já vou pra casa porque eu preciso trabalhar no jogo do Guarani, eu vou fazer o texto pro nosso site. CBN Campinas, sensacional, portal cbncampinas.com.br, vai lá, bom trabalho. Valeu, pra você, gente, Carlão. boa transmissão, sorte ao Guarani, precisa ganhar, valeu. Gabi Castro, é o seguinte, Adriana, a gente, né, você trouxe aí vários itens que o Guarani precisa começar a riscar da agenda. Sim. Desses itens, qual o primeiro, ou os primeiros que hoje já precisam sair desse caderninho aí, hein, Gabi? O problema, Pio, que é todos, só que eu sei que é um passo de cada vez. Nas entrevistas coletivas, o técnico Júnior Rocha tem falado muito do sistema defensivo. Ele fala, a primeira coisa que eu preciso corrigir é o sistema defensivo. E de fato, né, o Guarani hoje, ele tem a terceira pior defesa com 13 gols sofridos. Então eu acho que ele está muito preocupado defensivamente, constantes trocas, quantas vezes a gente já não viu uma dupla ou um trio diferente esse ano no Guarani. Já foi Léo Santos com o Ryan, já foi o Lucas Adel com o Ryan, Lucas Adel com o Léo Santos, já foi o Douglas Bacelar, agora tem a estreia do Pedro Henrique na 8ª rodada, estreando um jogador no sistema defensivo. Então, você tá à procura da zaga perfeita, não tem a procura da batida perfeita lá do Marcelo D2? O Júnior Rocha é a procura da zaga perfeita, tá testando, cada hora vem um jogador e vai estreando e vai tentando, é tentativa e erro. Tem às vezes muito pouco tempo para poder treinar na maratona de jogos, que todo mundo já sabe que iria acontecer, tá buscando esse sistema defensivo. Então, eu acho que ele tá nessa busca. No meio-campo do Guarani hoje, eu quero saber como é que vai jogar, porque a princípio eu coloquei 4 jogadores: Anderson Leite e Matheus Bueno. Anderson Leite, aquele primeiro volantão. Matheus Bueno, para poder fazer a saída de bola com mais qualidade. E aí tem o Marlon, que ele até pode jogar como um ponta, mas eu gostaria de ver ele um pouquinho mais perto do Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira, ele conseguiu dar um pouco de dinâmica contra o Mirassol. É verdade que a partida já estava 2-0 quando ele entrou, praticamente decisiva, mas do sistema ofensivo eu posso falar assim que eu dei um pontinho positivo para o Bruno Oliveira. E hoje jogando com o Marlon, jogando com o Matheus Bueno, que tem um toque de bola, que consegue se entrar ligado, é um jogador importante, pode ser um meio-campo interessante do Guarani. E aí você tem o João Vitor pela ala direita, que é um jogador rápido também,
O Marlon pode jogar aqui um pouquinho mais pela esquerda e tem a velocidade do Lucas Paraíso. Então eu acho que precisa fortalecer esse sistema defensivo que ele tem dito, e de fato o Guarani precisa corrigir essas falhas. Não pode hoje começar o jogo perdendo de maneira nenhuma, porque daí o mental psicológico vai por água abaixo. A gente sabe que a arquibancada vai pressionar muito, mas isso passa também por um meio campo, por não deixar o Operário jogar, porque aqui contra o América Mineiro deitou, rolou. O meio campo do América Mineiro teve muita liberdade. Trabalhei na partida e ganhou o jogo com merecimento. Assistir contra o Paysandu, poderia ter vencido o Guarani aqui no Brinco de Ouro. Contra o Mirassol fora de casa, amplamente dominado. Isso passou pelo meio campo também. Precisa avançar. E precisa, obviamente, marcar gol, precisa da vitória. E aí o ataque precisa funcionar. O Guarani tem o pior ataque da competição. Pio e amigos que estão nos acompanhando. São apenas 4 gols. O artilheiro do Guarani tem 2 gols. A gente já está na 8ª rodada. Então, assim, é muito jogo para pouco gol. Então tem que melhorar, pode ser um pouco de cada. De um dia de 3, 4 dias da partida contra o Mirassol para hoje, não estou esperando uma grande evolução, mas precisa evoluir. Alguma coisa precisa apresentar de diferente. Até porque o Operário também não é um time tão confiável assim, né? Vem de vitória contra o Amazonas, mas perdeu de 3-0 do Coritiba, empatou em casa com o Ceará, empatou com o Brusque, empatou com a Ponte Preta em casa, perdeu do Vila Nova, estava 5 jogos sem vencer antes dessa vitória contra o Amazonas. Então tudo bem, tá na parte de cima da tabela, tá na 8ª colocação, mas é começo de campeonato e ele já ficou 5 jogos sem vencer, então também não é um bicho papão. É o Guarani conseguir essa confiança, é conseguir trabalhar com o meio campo consistente para não deixar esse sistema defensivo vulnerável e criar chances para o ataque poder finalizar. Gabi Castro falou, Adriano Almeida, sobre a campanha, né, do Operário, e aí tem uma situação interessante, né, e até falando de saldo de gols, por exemplo, ele fez 5, mas sofreu 5 também. Só que é o seguinte, né, Dri, 12 pontos ganhos, claro que a gente tem toda a rodada pela frente, mas em caso de vitória, o Operário chega aos mesmos 15, que é a pontuação que os primeiros times lá da parte de cima da tabela, que estão no G4, inclusive, tem. Então o Operário vem para aprontar, né, Dri? Oi, Pio. Oi. Desculpe, deu uma falha aqui na comunicação. Você pode repetir? Não, tô dizendo que o Operário ele vem pra aprontar e ele vem pronto pra isso, até porque 12 pontos ganhos, se vence, chega aos mesmos 15 de times que já estão lá no G4, né? Sim, é que a rodada ainda vai ser concretizada, né? Tem muito jogo para acontecer. Mas o Operário, ele não deve chegar, nem ocupar o G4, nem dormir no G4 essa noite. Mas em caso de vitória, é aquilo, fica no bloco, na disputa, com 15 pontos, uma pontuação interessante, né, para 8 rodadas. E, inclusive, o time do Operário agora em processo de aquecimento aqui no Brinco, assim como o elenco do Guarani também. Todo mundo aqui se aquecendo bastante. Daqui 29 minutos a bola rola, Pio. Boa. Eu vou pedir para o Nilson Belisário hoje nos comandos técnicos aqui nos estúdios da CBN e lá no Brinco de Ouro, o nosso Naldo Araújo, só para ele tirar a trilha um pouquinho. Porque de fundo, ó, eu queria dizer o seguinte: o Cabela desde 2002 narra jogo no Brinco. Adriano Almeida desde 2005, eu desde 2006. O Gabi desde quando, Gabi? 2015. Tá novinho, hein, Gabi? Ou você começou tarde? Não, eu sou novo. Ah, entendi. Tá bom. E aí eu queria dizer o seguinte: desde essa época eles tocam jump quando vai começar a testar o som, né, Carlos Cabelo? Cara, não muda! Olha, o torcedor do Guarani não aguenta mais. Normalmente vem mais do que eu aqui, porque eu não sou em todos os jogos aqui, né? Às vezes a escala não é minha, né? Tá o Júlio Nascimento, tá o Guarizo por aqui, né? Mas o torcedor que vem todo jogo aqui, ele já sabe todas as notas dessa abertura da Jump aí do Van Halen aí. Porque, cara, não tem outra, velho. Interessante que agora é o Austin Melo que tá lá, ele tentou mudar nos dias, mas agora já voltou à normalidade. Talvez ele fale, vou voltar o Jump, quem sabe ganha, né? É exatamente isso, eu concordo com tudo que vocês estão falando aí da trilha sonora. Estou ao lado aqui do Pedro Sardelli, repórter cinematográfico também desde os anos 5 a.C. É a mesma música sempre aqui, faltando uma meia hora para o jogo começar.
E a hora que não tocar, eu acho que o jogo também não vai acontecer, viu? Ó, mas não foi sempre Jump. Antes de 1984 era outra, porque Jump foi lançado em 84. Porque de lá pra cá só dá ela, Cabelo. Ah, mas eu acho que lá em 84, né, foi quando instalou o som aqui em ambiente, Foi. né? Antes disso não tinha, né? Então foi sempre Jump. Sempre Jump, não tem como. Que coisa de louco, gente. Vou mandar uma trilha. Eles podiam tocar a musiquinha da Rota do Arraiá. Eu tô com aquela música da Rota do Arraiá da IPTV na cabeça. Já tem umas 2 semanas e ela não sai. Canta aí, Phil, canta aí. Na canta aí. Rota do Arraiá da IPTV. Cara, não sai da cabeça essa música. Ô Pio, precisa ver que música tocou em 78, 75, quando foi tetracampeão do interior, em 81, campeão brasileiro da Taça de Prata, 82, que foi vice-campeão do Torneio dos Campeões Brasil, 86, vice-campeão brasileiro. Precisa ver o que tocou nesses anos pra poder inspirar, pô. Pode ser década de 90 também, né? Que, Também, né, foi com bem. grandes times. o 91, Guarani vice-campeão brasileiro da Série B, É. 94 foi campeão da Copinha. Ixi, Tem muita conquista. coisa. Bom, gente, logo mais à noite tem jornada esportiva da Rede CBN para Brasil e México. É a largada do Brasil na preparação para a Copa América. Dorival Júnior praticamente já definiu a equipe que vai a campo. Alisson no gol, Ian Couto, Éder Militão, Bremer e Guilherme Arana. Ederson, Douglas Luiz e Andréas Pereira, Gabriel Martinelli, Evanilson e Savinho, Savinho, esse que apagou tudo aqui, ó. Apagou, pronto, voltou aqui. Gabi Castro, você chegou a ver o estádio lá, Gabi, no Kyle Field, no Texas? Não cheguei a ver. Estádio de futebol americano? Eu tô em dúvida se teremos soccer ou se teremos futebol americano, porque a pintura é linda, só que todas as marcações de futebol americano, Gabi. E atrapalha, né, visualmente. Geralmente quando isso acontece, por mais que a linha ela fica um pouco apagada, dá pra perceber, né, que é montado para um outro esporte, né, para uma outra modalidade. Exatamente, que não, atrapalha sem dúvida nenhuma. Só expectativa para a largada da seleção brasileira nessa preparação para a Copa América, Gabi Castro. Muito grande, tudo bem que não vai jogar Rodrigo e Vinícius Júnior, mas é uma nova liderança que está surgindo na seleção brasileira com um novo comandante, técnico Dorival Júnior, chegando há pouco tempo. Tem um amistoso diante do México, que tem tropeçado também, acompanhei alguns amistosos do México, não foi muito bem, então acho que a seleção brasileira tem caras novas, eu acho que Bremer na zaga que você citou, Ian Couto, que é sempre uma posição que é vulnerável na seleção brasileira, que foi nos últimos anos, que é a lateral direita, com as lesões do Danilo. A lateral esquerda, o Arana sofreu com lesão na última Copa do Mundo, ganha mais uma oportunidade aí para iniciar essa trajetória. O meio-campo com Douglas Luiz, um meio-campo de atletas que estão no futebol inglês, um ataque diferente também. Então eu estou muito curioso para saber essa nova geração da seleção brasileira, se vai conseguir dar conta do recado, se vai conseguir apresentar aquele futebol que a gente esperava. Teve muitos problemas com o Fernando Diniz, com a proposta, não teve tempo para poder implementar, então agora com o Dorival Júnior, essa nova seleção brasileira, que em breve, com a lesão do Neymar, certamente vai entrar na equipe. Tem Vinícius Júnior, que vai brigar pela bola de ouro como um dos melhores do mundo. Tem o Rodrigo, que está comendo a bola, pode ser o novo camisa 10 da seleção brasileira, sabe jogar como ponta, mas sabe jogar também como meia. Então eu acho que a seleção ela não tem o centroavante, não tem o camisa 9. Não deu certo com o Firmino no passado, não deu certo com o Gabriel Jesus. Pode ser que jogue sem esse centroavante. Tem o Endrick para entrar, pode ser o camisa 9 da seleção brasileira, sem dúvida, precisa fazer teste. Tem apenas 17 anos, é muito jovem, não é uma carga que eu colocaria, né? Endrick tem que ser o 9 da seleção. Calma, vai entrar. Vamos ver se ele vai ser o 9, se vai jogar como ponta, se vai ganhar essa vaga de titular em breve. Já entrou bem, já fez gol, mas eu estou muito otimista com essa seleção brasileira e com essa geração que está dando certo no futebol espanhol, com o Savinho, com o Ian Couto. Então é futebol hoje de alto nível. Na seleção brasileira é uma carga de responsabilidade maior, tem a questão do entrosamento, mas eu estou muito contente com a convocação e com a escalação. Hoje não tem os atletas mais badalados, Vini Júnior e Rodrigo, mas
eu tô esperando um bom futebol e uma vitória hoje sim diante do México, viu, Pio? Ô, Cabela, e é claro que a gente tá falando de uma nova geração, mas, por exemplo, até pra citar aqui, né, ele deu uma apagada no monitor, eu tive dificuldade de lembrar do Evanilson e do Savinho, algo que é normal. Como disse Gabi Castro, nós teremos ainda Vini Júnior, teremos Rodrigo, o Endrick deve entrar no jogo de hoje, embora não seja titular, provavelmente ele entre no segundo tempo, mas o torcedor brasileiro ainda vai precisar acostumar, porque hoje é muito difícil a gente formar a seleção brasileira de cabeça, né, Cabelo? Sem dúvida. E já há algum tempo, né? Não é hoje só, não, né? Já há algum tempo que jogadores que se destacam muito lá na Europa e que vão para lá muito cedo, que não passam pelos times principais dos clubes brasileiros, então não se marcam, eles não ficam marcados aqui no Brasil. Aí quando vão para lá, obviamente, o trabalho feito pela comissão técnica da seleção brasileira vasculha todos os brasileiros que atuam por lá e aí começa a pensar jogadores como esses que estão no elenco de hoje, na seleção brasileira de hoje à noite. Agora um outro detalhe também, eu tô meio apreensivo. O Gabi falou que não, vai vencer o México. Não se esqueça que o México é meio que uma pedra no sapato da seleção brasileira. Para início de preparação, pegando o México, eu não pegaria, não. Eu colocaria lá um El Salvador, seleção da Groenlândia para jogar hoje, né? Era mais fácil para começar o trabalho para uma Copa América, né? O Dura se perde para uma Groenlândia da vida, né? Mas aí já é um pouco mais difícil, né? Mas é muito mais fácil perder pro México, né? Mas essa era uma crítica, Cabela, que a seleção brasileira não enfrentava grandes seleções. Se a gente pegar México no passado... grande seleção. Mas você falou que é uma pedra no sapato, É pedra né? no sapato, mas não uma grande seleção. Mas tem a sua tradição, né? Não, sempre tudo chega bem, em Copa do Mundo. Eu gosto de ver seleção enfrentando seleções que ela tem dificuldade. Eu acho que precisa passar pelo México, precisa enfrentar uma Espanha, precisa enfrentar uma Inglaterra. A gente precisa ter a real noção plenamente do nível que a gente está. Porque senão, você goleia lá mas um time... Se a seleção hoje titular fosse com os famosos medalhões da seleção brasileira, com o Vini Júnior, com o Rodrigo, com o próprio Endrick e tudo mais, beleza, sem problema. O que eu tô falando é o seguinte, tá colocando uma seleção hoje mesclada em campo, a gente não falar que é uma seleção reserva, porque não existe seleção reserva, porque quem tá lá tem que estar pronto para entrar. E se tá pronto para entrar, vai jogar hoje. Porém, pode começar de uma maneira azarada. É que o México acabou de perder de 4 do Uruguai. Então, assim, não é uma seleção de outros tempos, sabe? Eu acho que a seleção tem grandes chances de vitória hoje. Tomara. A gente vai ver hoje à noite tudo isso. Até para colaborar com a discussão sadia, 40ª vez que Brasil e México se enfrentarão. O Brasil venceu 24 vezes, tem 10 derrotas e 7 empates. É que o que acaba, parece que ficando como uma pedra no sapato, porque às vezes alguns jogos que são mais importantes, são decisivos, né, Pio? Se a gente pegar amistosos, enfim, o Brasil, óbvio, tem ampla vantagem, mas alguns decisivos o México acabou vencendo. Vários. Vamos lá, mas que eu tô curioso pra ver o gramado, eu tô. Eu olhei assim, eu confesso, Gabi, que eu olhei assim, tava escrito Brasil e México, e aí eu falei, tava aparecendo a Arena do Corinthians, inclusive. Falei, será que é o jogo da NFL já... Não pode fazer field goal, né, Pio? Chutar lá no alto, longe, né? Tem que ser no gol mesmo. Não pode. Agora, a gente sabe que lá a tecnologia é muito grande, né? Muito grande. Ou eles vão colocar outro gramado em cima desse, né? Ou então as linhas do gramado do futebol, elas acendem, né? À noite, pode ser também. Nossa, a tecnologia é muito bonito, grande, hein? Né? Rapaz do céu, que coisa. Adriano Almeida, situação de momento aí no gramado do Brinco, os times ainda em processo de aquecimento, já voltaram pro vestiário. O que você traz pra gente aí, Dri? Processo final de aquecimento e daqui a pouquinho a bola vai rolar, já os times descem pro vestiário para aquele último acerto ali. E já, Guarani e Operário, eu também vou trazer as escalações, né? Porque os times também já estão escalados. Boa, melhorou um pouco o público ou não? Tá melhorando, Pio, bem devagar, mas eu, inclusive, agora no portão principal aqui de entrada, em um movimento bem baixo, não há filas,
torcedor entra de maneira muito tranquila aqui. A rua também, aqui em frente ao Brinco, bem tranquila. Acho que hoje vamos ter recorde negativo. Espero que não. Da visão da cabine, Pio, não tem 1.000 torcedores no Brinco de Ouro agora, tá? Não tem. Faltando 17 minutos pra bola rolar. A gente sabe, né, que o torcedor também deixa pra entrar um pouco em cima da hora. Mas, e aí, antes da gente ir pro último intervalo e na sequência a ficha técnica completa do jogo com Adriano Almeida, ô Gabi, é sempre um jogo de risco, né, quando é assim e que se joga em casa, a gente sabe, e pede muita calma pro torcedor. E aí, diante dessa situação, me veio à cabeça algo que a diretoria do Guarani fez essa semana, que eu, particularmente, não concordei. Houve a reunião para saber se o Júnior Rocha ficaria ou não ficaria, aquela coisa toda. E aí, eles mandam o Anderson Leite para uma entrevista coletiva, que eu sei, o cara talvez seja um dos mais experientes, já foi campeão de Série B do Campeonato Brasileiro, mas talvez fosse hora de colocar alguém da diretoria para falar, dar uma blindadinha em jogador nesse momento, né, Gabi? Chama a responsabilidade um pouco, né, Rafael Pio, porque o momento é muito ruim, né? Você tá na lanterna da competição, os resultados não estão acontecendo, mas eu entendo, né? Se você tem um elenco, o jogador, eu entendo essa blindagem, mas em algum momento também ele precisa aparecer para dar resposta, porque o torcedor quer escutar o jogador também, né? O que está acontecendo? Por que os resultados não estão acontecendo? O que o time não está conseguindo? Não é só a vitória que não está vindo, o resultado é muito ruim também. E eu não gosto de criticar torcedor, não vou criticar torcedor, mas eu entendo também que a torcida teria que abraçar mais, com todas as dificuldades. Eu entendo o torcedor que fala, eu não vou no Brinco de Ouro, eu não vou pagar ingresso para ver esse time, ele precisa jogar mais para eu voltar aí. Eu entendo tudo isso, mas teria que abraçar a equipe, poderia partir da diretoria também. Faz uma promoção, eu lembro quando colocou ingresso aqui a R$1, que veio 30 mil contra o Avaí. Eu sei que era um outro contexto, mas precisa fazer algo diferente. Então, qualquer torcedor que comprar ingresso ganha mais um. Eu sei que tem o receio da diretoria também de colocar muita gente no estádio, o estádio não vir e a pressão aumentar ainda mais. Tem esse outro lado também, mas eu acho que o Guarani precisa correr um pouco mais de risco. Precisa trazer o torcedor de volta para o estádio Brinco de Ouro, precisa mudar essa atmosfera que a gente está vendo hoje. É um torcedor que está muito ferido, que está muito triste, que está de saco cheio há muitos anos. O Guarani na Série B, na Série C, não disputa a Série A. Na última década não disputou a Série A, vem de campanhas ruins. Eu entendo tudo isso, mas eu sei que tem essa paixão do torcedor, que tem este amor do torcedor pelo clube, e ele precisa aparecer, e o Guarani está precisando disso. A torcida precisa voltar a comparecer, precisa apoiar, mesmo sem o outro lado, mesmo sem a contrapartida. É um futebol feio, é um futebol ruim, é um time que não responde, tá faltando um pouco mais de amor, um pouco mais de raça, técnica, jogada ensaiada, tá faltando muita coisa. Mas teria que ter uma atmosfera diferente, Pio, para um jogo de sábado, 5 horas da tarde, era para ter aqui 8, 9 mil torcedores. Com certeza. Porque tem muito mais. Quantos bugrinos tem em Campinas? Então você teria que ter uma campanha, e agora chegando até, o Cabelo tá me mostrando aqui, a torcida organizada do Operário, com faixa e torcida organizada, em bom número chegando ao estádio Brinco de Ouro, mas eu gostaria de ver uma outra atmosfera aqui pro estádio do Brinco de Ouro. Isso não é uma crítica à torcida, tá? Como eu disse, eu não gosto e não critico o torcedor. Ele tem toda a razão e tem todo o direito. Só acho que teria que ser diferente para poder subir e apoiar o clube nesse momento ruim. Oi, Dri. E até colaborando aí com esse clima, essa atmosfera, agora é passada a escalação no telão e os jogadores não têm sido aplaudidos pela torcida. Cada nome que o Washington Melo fala ali no telão, mas o pessoal todo quieto. E no aquecimento do Guarani, aquela turma que fica aqui perto do túnel do vestiário, já com palavras de ordem, muito bravos aqui, esbravejando para cima do elenco enquanto eles aqueciam. Cara, de novo, abaixa aí, Nilson. Aumenta o som ambiente, vai. Técnico Júnior Rocha. É que agora ele acabou a escalação, mas ele é um show à parte, né, Gabi Castro?
Ah, sem sombra de dúvidas, né? Porque vai passando no telão, então ele vai acompanhando, ele fala o nome do jogador, aparece no telão, aí ele escuta a reação, de repente, ou ele acelera um pouquinho também essa escalação, ou ele deixa se ver aplauso, mas é bacana. Gente boa demais. Grande Washington Melo. A gente vai pro último intervalo, rapidinho. Na sequência, tem Adriano Almeida com a ficha técnica completa do jogo. Guarani Operário. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Da tarde, 50 minutos, 10 minutos pra bola rolar no Brinco de Ouro. Continue participando com a gente, 19991869070. Tá no brinco? Tá no brinco? Rogerão, grande Rogério, aqui do Grupo EP, aqui da IPTV, tá lá no brinco, tá sofrendo com o Guarani, tá ouvindo a CBN. E você, tá do lado de fora do brinco? Já entrou, tá no estádio, tá em casa, tá no carro? Tá ouvindo a CBN? Manda o seu alô, tá no youtube.com/CBN Campinas, deixa lá o seu like e também o seu recado pra gente saber que você está com a gente. Adriano Almeida. Sim. Guarani e Operário já definidos? Sim, inclusive na boca do túnel para entrarem em campo. Então aqui nos 99.1 FM, também no youtube.com/CBN Campinas com Adriano Almeida, você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. Guarani. É o bugre do técnico Júnior Rocha em campo com 89, Vladimir. 3, Léo Santos, 12, Lucas Adel e 15, Pedro Henrique. 8, Marlon, 18, Matheus Bueno, 5, Anderson Leite, 17, Jefferson, 40, Bruno Oliveira, 19, João Vitor e 7 para Lucas Paraíso. Repeteco Alviverde, 89 Vladimir, 3 Léo Santos, 12 Lucas Adel, 15 Pedro Henrique, 8 Marlon, 18 Matheus Bueno, 5 Anderson Leite, 17 Jefferson, 40 Bruno Oliveira, 19 João Vitor e 7 Paraíso. No banco, 31 Douglas Borges, meia dúzia Kaique, 13 Diogo Matheus, 14 Camacho, 16 Pedro Manuel, 20 Reinaldo, 21 Lucas Araújo, 25 Vitinho, 26 Rafael Freitas, 29 Ian,
30 Ayrton e 99 Caio Dantas. Operário! O fantasma do técnico Rafael Guanais em campo com 1 Rafael Santos, 2 Santiago Ocampos, 3 Alain Godoy, 4 William Machado e meia dúzia Pará, 7 Rodrigo Rodrigues, 8 Vinícius Diniz, 30 Joseph, 70 Pedro Lucas, 77 Maxwell e 99 Daniel Lima. Repeteco do Operário, 1 Rafael, 2 Santiago, 3 Alain, 4 William, meia dúzia Pará, 7 Rodrigo, 8 Vinícius, 30 Joseph, 70 Pedro, 77 Maxwell e 99 Daniel. No banco, 91 Gabriel Mesquita, 9 Felipe Garcia, 10 Cássio Gabriel, 13 Lucas Hipólio, 17 Eric Bessa, 18 Guilherme Azevedo, 20 Marco Antônio, 21 Alemão, 31 Ronald, 88 Neto Paraíba e 99 para Ronaldo. A arbitragem do jogo. O trio vem lá de Goiás. O dono do apito é Jefferson Ferreira de Moraes. Seus assistentes, Leone Carvalho Rocha e Tiago Gomes da Silva. No VAR, Rodrigo Nunes de Sá. O comentário do jogo. Gabi Castro, o cardápio está aberto para você, Gabi. Pio, nós já citamos aqui que é um momento muito complicado do Guarani. É um técnico Júnior Rocha que ganhou um voto de confiança na última semana, mesmo o Guarani não vencendo a 4 partidas. Entendo também que é um trabalho recente. Claro que todos gostariam que fosse de uma outra maneira, mas ele está encontrando dificuldade. Como teve o Humberto Louser, como teve o Claudinei Oliveira, e se vier um novo treinador, também vai ter muita dificuldade. Então o técnico Júnior Rocha precisa ter a tranquilidade suficiente para entender o elenco que ele tem e tentar colocar os melhores no momento. Opta novamente pelo esquema com 3 zagueiros, que não funcionou diante do Mirassol, porque com 20 minutos já estava 1-0 para os donos da casa, mas entendo também que o Mirassol é superior ao Operário de hoje. Então ele opta para dar essa segurança defensiva. Tem a estreia do Pedro Henrique, que a gente vai observar, jogando ao lado do Lucas Adel, jogando ao lado do Léo Santos. Entende que não é um momento adequado para o Diogo Matheus, que é uma liderança deste elenco, que já foi capitão, já é um jogador com mais de 100 partidas com a camisa do Bugre, fica como opção no banco de reservas. Deve jogar improvisado o João Vitor nessa ala direita. E aí eu acho que o Guarani precisa focar um pouquinho mais no lado direito, porque o Jefferson tem tido muitos problemas, né, pelo lado esquerdo, com falta de confiança, teve problema de domínio de bola na última rodada, nas últimas rodadas. Então espera o jogador ganhar um pouquinho mais de confiança para também você poder atacar o lado esquerdo. Eu acho que muitas vezes falta essa leitura de jogo para os atletas. Você força muito de um lado que não está dando certo. Então quem está em campo precisa ver. Peraí, o Jefferson não está indo bem agora? Deixa ele um pouquinho de lado, 5, 10 minutos sem tocar para ele. Acalma, depois chega ao ataque, faz um cruzamento. O João Vitor, eu acho que precisa jogar mais. O Marlon ganhando mais uma oportunidade para jogar agora ao lado do Bruno Oliveira, precisa ser esse condutor para levar a bola, para ter condições do Lucas Paraíso finalizar. É um Guarani que precisa desesperadamente dessa vitória para poder sair da zona de rebaixamento ou da última colocação, não consegue sair da zona de rebaixamento, mas uma vitória hoje deixa a lanterna e já pode dar um impulso aí para as próximas rodadas, que são complicadas, porque tem o Avaí na próxima rodada fora de casa, mas tem um confronto importante contra o Ituano, que também está na parte de baixo da tabela. Então é um Guarani que precisa apresentar um futebol melhor para as justificativas do Júnior Rocha começarem a fazer efeito dentro de campo, os jogadores tomarem conta, terem personalidade, terem atitude para ganhar em casa hoje. Um time que não é um bicho-papão. Eu entendo que vem motivado, porque uma vitória hoje deixa o Operário com pontuação de G4. Provavelmente não entra, porque só uma goleada por 5-0 que entra no G4. Então o saldo de gols, em caso de vitória, deixa o Operário fora, mas daria muita moral. Então sei do Operário brigando na parte de cima da tabela,
mas o desespero do Guarani precisa movimentar, precisa elevar, e com o apoio do torcedor, que a gente já está ouvindo aqui embaixo do tobogã, para fazer força e levar o time aí à segunda vitória na competição, Pio. Esse é o Gabi Castro analisando e imaginando o que pode ser o confronto de daqui a 2 minutinhos entre Guarani e Operário. Agora direto, reto, em definitivo, para a cabine do Estádio Brinco de Ouro, para comandar todas as emoções de Guarani e Operário. Vai, Cabelinha! Opa, legal, Pio! Mais uma vez, uma ótima tarde a todos que estão ligados aqui com o futebol da CBN Campinas e conectados também através do YouTube. Você que está pelo YouTube, você está vendo no YouTube, ó. Tá um sol aqui de frente para nossa cabine, que é algo assim sensacional. Vou passar protetor solar para ficar aqui na cabine quando o jogo é às 5 da tarde. Vitamina D também é bom. Muito bom. Então vamos ficar um pouquinho mais no sol aqui. Pronto, assim. As duas equipes do gramado, Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos. A equipe do Operário de camisas e meias brancas, calções pretos. Detalhe, durante a execução do hino nacional brasileiro, o técnico Rafael Silva Guanais, né? Rafael Silva Guanais, ele veio atrasado para o campo e ficou lá no túnel. Só depois que acabou o hino nacional que ele entrou aqui no campo, aqui no Brinco de Ouro, para ficar ali no banco de reservas da equipe do Operário do Paraná. Último bate-papo dos jogadores do Guarani, enquanto os jogadores do Operário vão até a torcida. Trem fantasma que está na cabine, né? Daqui a pouquinho ele baixa e quando ele baixar vem logo a escuridão, por isso os refletores já foram acesos aqui no Brinco. Ainda que hoje, né, estamos vivendo um dia um pouquinho mais quente do que os dias durante a semana, né, que nesse horário já estava mais geladinho, né? 28 graus agora. 28 nesse momento, esquentou bastante em relação aos dias desta semana aí. Mas o torcedor presente, principalmente aqui embaixo das cabines, aqui, né, na parte baixa do tobogã, estão aí fazendo bastante barulho para empurrar o Guarani, como o Gabi Castro havia pedido, né? Agora há pouco, em um dos comentários do Gabi, pedindo que o torcedor venha para empurrar o Guarani para cima do Operário. Mas a gente ouve, né, o torcedor aqui embaixo bastante entusiasmado, ou pelo menos com essa empolgação para empurrar o Guarani, que é o que o Bugre precisa. Só que a gente olha nas sociais, o pessoal lá tá muito parado nas sociais, né? A galera que tá na social aqui do Brinco de Ouro tá muito parado, muito tranquilo lá, né? Vamos ver como é que acontece durante a bola rolando aqui no Brinco de Ouro. 1 minuto de silêncio sendo respeitado neste momento aqui no Brinco de Ouro. Estamos por conta do senhor Jefferson Ferreira de Moraes, o goiano, que apita o jogo nessa noite, tarde e noite, aqui no Brinco de Ouro. Aqui no meu cebolão já 5 em ponto. Vai começar o jogo pela 10ª rodada, ou melhor, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo pronto. Saída de bola com a equipe do Fantasma. Apita o árbitro. A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Bola tá rolando, comecinho de jogo, arremesso manual para a equipe do Bugre. Chega ali para fazer o recebimento, Matheus Bueno domina, tenta a finta, perde a bola, recupera por ali, Pedro Lucas, toca na bola, vem Josef com ela, trabalha mais uma vez, chegando Rodrigo Rodrigues, toca na bola, devolve lá pela direita, mais uma vez o Pará, faz o domínio, ginga de um lado, de outro, tenta a finta, toca a bola na frente, recebe Rodrigo Rodrigues, faz o passe do lado, vem Matheus Bueno para fazer o corte. E a roubada de bola, mas com falta que favorece a equipe do Guarani, falta em cima do Marlon, lá pertinho da lateral do campo, com 40 segundos, a primeira falta do jogo. E o jogo começou pegado, Adriana Almeida. Sim, uma falta aí com menos de 1 minuto e o Operário mostrando que veio para marcar forte. E é isso mesmo, tá, Cabela? 3 zagueiros, Pedro Henrique aqui pela direita, Léo Santos centralizado, Lucas Adel lá na esquerda e João Vitor fazendo a ala direita aqui. Saia jogando a equipe do Bugre, trabalhando com Pedro Henrique, já dá um tapa na bola, faz a abertura lá pelo lado esquerdo com Adel, despachando o campo de ataque, faz o lançamento na ponta canhota, lançamento é feito lá pro Jefferson, dominou, colocou no gramado, pintou cruzamento na área, chega por baixo, Alan Godoy para dar um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre, já cobrado, Matheus Bueno faz o domínio, devolve com Jefferson, faz a tabela, Matheus Bueno toca na bola, chega por baixo para fazer o quarto, Vinícius Diniz, ela sobra espirrada, Matheus Bueno novamente para fazer o domínio, devolve com Adel, para
começar de novo no sistema defensivo do Bugre. 1 minuto e 40 de bola rolando deste primeiro tempo. Despacha a bola para o campo de ataque. O Léo Santos lá na ponta esquerda, muito forte. Foi lá nos pés do Gandula, que faz o domínio com categoria, coloca no gramado para um arremesso manual. Vai chegando lá o Santiago Ocampos. É isso, Adriano Almeida? Ocampos? Sim, eu também estranhei um pouco, mas é bem isso. Santiago Ocampos. Tá bom, então. Vamos tocando a bola. Vem o Operário trabalhando ali. Quem chegava na bola era o Daniel Olima. Pode ser também, Adriana? Não, aí é só Daniel Lima. Vamos só simplificar, Lima. né, Cabela? Tá bom, desculpa. A bola foi para fora, tá lá de novo Santiago para fazer o arremesso manual, joga na bola com o Pedro Lucas, faz o domínio, vem pela meia, Matheus Bueno faz a roubada, Marlon bota na frente, o lançamento é para o Paraíso, chega para fazer a cobertura, William Machado devolve com o goleiro Rafael Santos, está jogando ali pelo meio à frente da grande área com o Alan Godoy, toca na bola, a equipe do Operário, tenta sair jogando o sistema defensivo, vai tocando bem a bola nesse começo do jogo, a equipe do Operário, chega pelo meio Rodrigo Rodrigues, tenta a finta, quase perde a bola, recupera o Operário, vai trabalhando mais uma vez o Fantasma, passe é feito de graça para a equipe do Bugre, agradece o presente Bruno Oliveira, bota para correr lá pelo lado esquerdo, o Marlon já bota a velocidade, vem Bugrão para o campo de ataque, lançamento para a área, o desvio, o toque feito, pega o goleiro, sobrou Paraíso, defende o goleiro de novo, sobrou Bruno Oliveira, lançamento para a área, sobe a zaga para fazer o corte. 2 vezes, Rafael Santos faz a defesa, vem João Vitor para a área, lançamento feito, entrada da área, preparou o Anderson Leite, é batido, desvio de cabeça, pega o goleiro. Rafael Santos já dá um bico na bola, joga para fora do campo, tem jogador caindo no meio da área da equipe do Operário, Adriano Almeida. O Vinícius Diniz, que estava naquele entrave com o Lucas Paraíso. Quando a fase não é boa, Cabela, é difícil, precisa ter um pouco mais de capricho e tentar contar com a sorte. O Marlon fez uma boa jogada pela esquerda, cruzou na medida para o Paraíso, ele veio completando certinho, junto com a marcação do Vinícius Diniz, mas ganhou. Rafael Santos defendeu na primeira, na segunda pensei, agora vai, mas não foi também. De novo, a zaga travou e aí o Vinícius Diniz sentindo bastante dentro da grande área, por isso o jogo paralisado. Vai valorizando um pouquinho ali, colocando a mão no tornozelo esquerdo, já se levantando e o Bugre segue no ataque com a possibilidade de um lateral. Tem que ter o fair play agora, aí o arremesso manual tem que ser devolvido lá para a equipe do Operário, né? Tá ali o João Vitor para fazer a cobrança com as mãos, ele faz o arremesso, toca na bola, vai tocar para fora agora sim. O Anderson Leite bota a bola lá para a equipe do Operário. Agora, Gabi, o Paraíso tem que acordar. Não pode perder 2 vezes o gol do jeito que perdeu no mesmo lance. Presente dado não pode ser negado, né? Não, claro que não. O Paraíso teve 2 oportunidades. É aí que eu falo da falta de confiança. Tem que soltar o pé. Ficou com medo que a bola voasse, que a bola fosse para a lateral. Mas tinha que ter chutado forte. Chutou muito fraco na primeira, desperdiçou a segunda oportunidade. Agora, o Operário já falhou na saída de bola. Então, o Guarani precisa ficar esperto. Faz essa marcação-pressão para deixar o adversário desconfortável também. 4 minutos e 40 de bola rolando. Sai trabalhando o Rafael Santos, o goleirão de perna direita. Ele fecha para o campo de ataque, faz lançamento lá para o Maxwell. Chegou na área, chegou também a zaga do Bugre para fazer o corte. Tenta sair jogando aqui pela direita. O Pedro Henrique, a bola vai para fora, na verdade era o João Vitor, estava no lance, faz o corte, joga para fora, o arremesso manual para a equipe do Operário. E agora, nesse lançamento do goleiro no ataque, bateram cabeça os 3 zagueiros do Guarani, Gabi Castro. Exatamente, falha de comunicação entre o Léo Santos e o Pedro Henrique, de quem iria chegar e por pouco não conseguiu aproveitar. Lado esquerdo do Operário, Pará e Maxwell, 2 ex-bugrinos. Vem Pará, cruzamento na área, desvio de cabeça para fora do gol! Sobe ali pelo meio, deu uma testada na bola, Rodrigo Rodrigues, botou para fora do campo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani, que assustou todo o torcedor bugrino aqui no brinco, viu, Adriana? E tinha que assustar mesmo, Cabela, porque me chamou a atenção a facilidade e liberdade do Daniel Lima para subir mais alto do que qualquer um defensor do Guarani e conseguir. Olha o Operário de novo. Na roubada de bola, vem para o campo de ataque, a bola espirrada ali pelo meio, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, ela sobra com o Marlon, ele já bota a velocidade na saída de bola para a equipe do Guarani, a falta. O Marlon recebe 2 faltas seguidas ali, a falta que favorece a equipe do Guarani, já cobrado, lance feito, Bruno Oliveira recebe a bola, bota a velocidade, vem Bugre para o campo de ataque, faz a abertura pela direita, se apresenta João Vitor, recebe, domina, bico da grande área, escapuliu um pouquinho a bola, voltou mais atrás, Anderson Leite, já faz o domínio, ajeita a bola ali pela intermediária, Matheus Bueno, já bota lá do outro lado com o Lucas Adel, trabalha a equipe do Bugre, vai se apresentando no campo de ataque, inverte a jogada, Pedro Henrique vai fazer o recebimento, domina, coloca no gramado, já devolve lá na ponta, canhota, o lançamento para ninguém, bola para fora. A gente percebe, estamos com 6 minutos, Gabi. Foi o 3º lançamento, ligação direta do sistema defensivo com o ataque do Guarani. 2 direto para fora.
A leitura de jogo e a ideia, ela é positiva, porque nas duas ocasiões o Marlon estava livre, só que a execução foi ruim nas duas, né? Então tem um pouquinho mais de tranquilidade, toca para quem está mais perto. Quando você ganha confiança, aí você tenta fazer essa inversão de jogo. Eu vou até tocar no assunto daqui a pouco. O Guarani faz a roubada de bola, vem pro ataque, segura que eu já falo contigo. Bruno Oliveira domina, devolve. Matheus Bueno com ela, faz a pressão aqui, a marcação da equipe do Operário. Bruno Oliveira recebe mais uma vez ali pela meia direita. Lançamento feito para a área, desvio de cabeça, pega o goleiro para fazer a defesa. E agora dá uma olhadinha só, o Gabi. Nesse momento não, mas na saída de bola anterior do Operário, Matheus Bueno e Anderson Leite davam o combate junto com o Paraíso ao redor da área, enquanto o João Vitor, como está agora, na lateral direita. Não seria interessante o João Vitor dar o primeiro combate, porque numa roubada de bola para sair é mais rápido? Ele é mais rápido, né? Só que está preocupado defensivamente também. Então, certamente o Júnior Rocha pediu para ele ficar um pouquinho mais. Bruno Oliveira faz o lançamento lá pelo lado esquerdo, quem chega lá é o Jefferson, mas sobe a bandeira, impedimento está marcado no ataque da equipe do Bugrão nesse comecinho de jogo, 0-0 placar da partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E a gente vai batendo um papo, a gente vai conversando a respeito da formatação do Guarani em campo, porque o Guarani, o técnico Júnior Rocha, está tentando ajustar a equipe, está tentando acertar. Cada jogo ele faz uma alteração, faz uma mudança. Hoje, por exemplo, está com 3 zagueiros. Nesse momento da formatação que a gente está vendo aqui, ó, são 2 zagueiros. O João Vitor, que está de lateral, e quem está ali no meio é o Léo Santos de volante, dando o primeiro combate no meio campo, Gabi. Que pode fazer isso ao longo do jogo. Então agora, ó, o Léo Santos voltou para a zaga, então faz uma linha de 5 junto com os 2 laterais, mas o Léo Santos, independendo do que acontecer com a partida, com o sistema tático do Operário, pode avançar um pouquinho e jogar próximo do Anderson Leite. Trabalha mais uma vez a equipe do Operário, bota a bola do câmara, ataque, sobe de cabeça, é Pedro Henrique para fazer o quarto, ela sobra com o João Vitor, já dá um tapa na bola, Bruno Oliveira recebe, domina, tem 2 jogadores na marcação, ele tenta a finta, perde a bola, recupera para domina, coloca no gramado, rola a bola com o Rodrigo Rodrigues, devolve ali pela intermediária, trabalhando mais uma vez a chegada do zagueiro Alan Godoy no câmara, ataque, o Santiago recebe lá pela direita, já faz de domínio, o Guarani fica todo encolhido ali, só esperando a equipe do Operário, que vem para cima, vem trabalhando, vem tocando a bola, Santiago bota no câmara, ataque, com o Rodrigo Rodrigues para fazer domínio, tenta a finta, chega por baixo, Jefferson na roubada, sobra com o Paraíso, rola a bola ali pela intermediária, vem Bruno Oliveira na recuperação de bola, já coloca no campo de ataque, lançamento é feito para o João Vitor, recebe na ponta direita, encara a marcação do Pará, botou para dançar, chacharicou, cruzou na grande área, sobe a zaga do Operário para fazer o corte, sobra de bola com o Pedro Lucas, faz finta bonita para cima, na chegada ali do Jefferson, a bola já chega lá na direita, por ali trabalhando mais uma vez com o Rodrigo Rodrigues, devolve no sistema defensivo para tocar no círculo central do campo com Joseph. Fez o passe ali com o Pará, trabalha mais uma vez a saída aí com calma a equipe do Operário. Maxwell, mais uma vez trabalha com o Pará, ajeita a bola perto da canhota, tenta o lançamento ali pela intermediária, chegou bem no lance o Daniel Lima para fazer a roubada, toca na bola, trabalha com o Vinícius Diniz, fez o passe do lado, Rodrigo Rodrigues devolve no campo defensivo com o Alan Godoy. Tá 0-0, 9:40 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Tabelou a equipe do Operário, vem chegando no campo de ataque mais uma vez ali pela intermediária, trabalha com Joseph, protegeu a bola, colocou no gramado, devolveu lá pela ponta direita, vem buscando o espaço campo de ataque, trabalhou Rodrigo Rodrigues, girou, bateu prensado, pega o goleiro. Fica pedindo ali em marcação de um pênalti o Daniel Lima, todo mundo levanta as mãos ali pedindo uma falta, o jogador do Guarani também está caído, parece que é um dos zagueiros que continua caído ali pedindo atendimento, Adriano Almeida. Dessa vez, na minha concepção, o sistema defensivo do Guarani funcionou, sim. O Rodrigo Rodrigues foi bem prensado para essa bola ficar de fácil defesa para o Vladimir. O árbitro agora aguarda, num primeiro momento, parecia que ele ia mandar o jogo seguir. Está aguardando alguma confirmação aí do VAR, mas já vai seguir. Na disputa por espaço, né? O jogador do Guarani, óbvio, impediu ali o ataque do Operário. Agora, olho no camisa 70, Pedro Lucas, jogando um pouco mais pelo lado direito, é o articulador do Operário. Tem muita qualidade, alguém precisa jogar próximo porque ele é o articulador. Toca a bola, equipe do Bugre no campo defensivo, lá pelo lado esquerdo com o Lucas Adel. Ele faz de domínio, carrega, busca o campo de ataque. Matheus Bueno recebe, só carrega na contramão, gira, escapa da marcação do Daniel Lima. Ele vem pela intermediária, rola a bola pela direita. Na direita tem por ali o Pedro Henrique, a marcação bem costa, devolve no sistema defensivo com o Alan Santos. A torcida não gosta dessa bola recuada, porque o João Vitor estava totalmente livre pela ponta direita, né? Sai trabalhando mais uma vez o Léo Santos, toca na bola, Pedro Henrique, domina, levanta a cabeça, busca alguém pro passe. Agora sim, encontra o João Vitor, só que agora a marcação está muito próxima. A bola vem pelo meio,
Anderson Leite, escapa da marcação, bota no campo de ataque. Paraíso, passa pela bola, o Marlon briga por ela, chega por baixo, Alan Godoy, rola a bola com o Pará, que devolve para o campo de ataque no meio do caminho. Ela sobra no peito do Vinícius Diniz, que coloca do gramado, vem com Pedro Lucas, carregou, botou velocidade pela meia direita, bola enfiada na grande área, chega por baixo. Léo Santos para fazer o corte e sai jogando lá pela esquerda, faz o lançamento, no meio do caminho, Joseph chega, dá um bicão na bola, joga para fora do campo. Arremesso é manual, que favorece o bugre do campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. É a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tarde de sabadaço no somzão da CBN Campinas. O placar está assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Operário. 0 também para o Fantasma Rafael Pio. Central da bola. Também pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Amazonas e Brusque vão empatando por 0-0. Pela Série D do Campeonato Nacional, Audax do Rio de Janeiro e Ipatinga também vão empatando 0-0. Futebol Globo CBN. Tem arremesso manual, a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo faz um arremesso. Marlon recebe a frente da grande área, gira, bateu prensado, bola para fora, escanteio para o Bugrão. É lá pelo lado esquerdo, primeiro esquinado do jogo, favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. O Marlon recebeu o lateral e achou que dava para finalizar de primeira, foi o que fez. E aí foi bem travado pela defesa do Operário. Primeiro escanteio do Guarani no jogo, pelo lado esquerdo. Jefferson é quem se prepara. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área, hein? Quem não está na área é o Matheus Bueno, que está na sombra aqui pertinho do círculo central do gramado. E o Vladimir, goleiro do Guarani. Escanteio cobrado, bola na área, sobe a zaga para fazer o corte. O Marlon briga por ela, domina, bico da grande área, lá do lado esquerdo. Já pintou cruzamento na área, passa por todo mundo, vai para fora. A bola foi em direção ao Lucas Paraíso, passou por ele, foi para fora. O Rafael Santos acompanhou, só tiro de meta que favorece a equipe do Operário, Adriano Almeida. O Paraíso agradeceu, se lamentou primeiro, depois agradeceu, porque a intenção foi boa. Estava muito perto do gol, mas aí essa bola forte demais. Tiro de meta segue 0-0. 13h40, Gabi Castro tá 0-0, já estamos com mais de 13 minutos. O jogo é brigado, hein, Gabi? O jogo é animado, o Guarani já teve oportunidade com o Paraíso, o Operário já teve oportunidade com o Daniel Lima também. Gosto da postura do Guarani, tá diferente das outras rodadas, tem menos posse de bola, mas é uma equipe mais vertical, tá buscando mais o gol em relação às últimas rodadas. É um time que tá vibrando mais, então a postura do Guarani nesses primeiros 14 minutos, por enquanto, me agrada. Vem Guarani, todo ele pro ataque novamente, vai todo mundo lá para a área, só o Matheus Bueno que vai ficando na marcação. Na cobrança da falta tem o Bruno Oliveira, de perto da canhota, vai todo mundo ali para cima da linha da grande área. É mais um bom momento para a equipe do Bugre. 14 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. Bruno Oliveira na cobrança da falta, de perto da canhota, autoriza o árbitro, vai fazer o levantamento, levantou na grande área, praticamente recuou nas mãos do Rafael Santos, que repõe a bola em velocidade, joga no campo de ataque. Matheus Bueno sobe de cabeça para fazer o desvio, bota a bola para fora. Foi um recuo essa falta do Bruno Oliveira, hein, Adriana? Ah, Cabela, lamentável, né? Porque todo o ataque se prepara, uma jogada que poderia ser alçada para alguém pelo alto ali, dar um rebote. E aí foi nas mãos mesmo, nem perto de nenhum jogador do Guarani. Arremesso é manual para o Operário, pela esquerda tem Pará na cobrança com as mãos, ele busca alguém para o passe lá na frente, tem o Daniel Lima, ele quem recebe, domina, coloca no gramado, faz a proteção, devolve no Pará, faz o domínio, tem marcação em cima dele, bem pertinho, ele vai caminhando com a bola, encontra ali pela intermediária, mais uma vez, livre de marcação, o Vinícius Diniz já bota lá pela direita com o Santiago, ele domina, coloca no gramado, ginga de um lado, carrega do outro, tocou do lado, fez curtinho ali com o Pedro Lucas, que puxa pela meia, preparou a batida de longe, teve desvio, a bola para fora. E o Santiago Campos ficou caído lá na direita, fica sentindo, bota a mão na coxa. Parece que na chegada da marcação deu uma paulistinha nele ali, viu, Adriana? E isso dói. Olha que nem tá frio hoje, mas mesmo assim dói, mas já tá se levantando ali o Santiago Campos para tentar ajudar o Operário em mais esse ataque, porque tem escanteio. É pelo lado direito do ataque, Pedro Lucas vai para a cobrança. Vai se ajeitando lá os 70 da equipe do Fantasma. Todo mundo na grande área, bom momento para a equipe do Operário. 16 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. Autorizada a cobrança, pintou levantamento, segunda trave, subiu Vladimir, deu tapa na bola.
Toque Salvador pro Guarani do Vladimir, porque entrava com tudo ali o Alan Godoy, ia entrar com bola e tudo pra dentro do gol, Ferdinand Almeida. Ele tirou o doce do Alan Godoy, exatamente, Cabelo. O Vladimir agora salvando nessa bola parada. Se aqui a do Guarani não foi boa, a do Operário foi. E tem mais um escanteio agora do outro lado esquerdo do ataque. Vai, faz o levantamento, vem bola pra grande área, autorizada a cobrança. Gosta, veio baixinha. Por baixo, Paraíso corta, sobra com Bruno Oliveira. Faz a devolução no Paraíso, bota a velocidade, vem pro ataque mais uma vez a equipe do Guarani. Paraíso botou pra correr na frente, vai chegar na frente e fica com a bola dominada. O grão no ataque, domina aqui na ponta direita, tem 2 jogadores da marcação do Paraíso. Ele rola do lado com o Bruno Oliveira, recebe, domina, encara a marcação do Pará, escapa bem do lance, carrega, perto da canhota, preparou a batida, teve desvio. Bola pra fora, escanteio pra equipe do Guarani, é pela direita. Se teve escanteio lá, tem escanteio cá, minha cara, Adriana Almeida. É que os dois times vão aproveitando os contra-ataques, né? Os espaços. Agora o Paraíso ganhou na corrida, mostrou vontade. Conseguiu, tocou pro Bruno Oliveira, que clareou, bateu, ganhou esse escanteio. É mais um pro Bugre, Bruno Oliveira na bola. 4º escanteio do jogo, 2º para a equipe do Guarani, Bruno Oliveira. Lá ponta direita, vem pro levantamento para dentro da grande área, tá autorizada a cobrança. Correu Bruno Oliveira, levantamento fechadinho, chegou na trave, sobe o goleiro. Rafael Santos dá um tapa na bola, joga para fora. É arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Tem pressa na cobrança lá pela direita. Tava chegando lá o Alan Santos, prefere deixar a bola lá com o Jefferson, que vai fazer a cobrança. Alan Santos vai lá para a área, tá todo mundo lá na área, hein? Todo mundo na área, toma a distância, Jefferson faz o cruzamento com as mãos do bico da pequena área, sobe a zaga, faz o corte, Matheus Bueno, devolve a bola na meia-lua da grande área, sobe de cabeça o Maxwell. Faz o corte, a sobra de bola no sistema defensivo com o Pedro Henrique, recua do círculo central do gramado lá para o Vladimir, torcedor não gosta nem um pouquinho desse recuo. Vai tocando a equipe do Guarani, já perde a bola mais uma vez. Recupera a equipe do Operário. Bola recuada, vai voltando para fazer o toque lá atrás com Rafael Santos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende, como nenhuma outra. Fala, Gabi. Ô, Cabela, e aí a tomada de decisão errada do Pedro Henrique, né? O zagueiro do Guarani, porque estava todo mundo no campo de ataque. Ele recua para o goleiro, o Operário volta com o seu sistema defensivo e recupera a bola. Desperdiçou uma oportunidade de colocar o Guarani de novo no ataque. Tenta ser jogando a equipe do Operário, a bola espirrada vai lá pela direita, por ali que chega, recebe e domina, é o Santiago, gira o corpo, bota na frente, lançamento é feito, no ataque, bola vai para fora, último toque do jogador do Operário, arremesso manual para o Guarani já cobrado, e o árbitro manda parar porque pediu que seja mais atrás, ali a cobrança. Agora o Jefferson vai lá, dá 2 passinhos mais atrás, toma distância, busca alguém para fazer o arremesso, dá aquela esfriada no jogo e joga para o Matheus Bueno. Na devolução, teve mais um desvio, é outro manual que favorece a equipe do Guarani. 19 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Arremesso manual cobrado, Alan Santos com ela, domina, devolve no Jefferson. Tenta a finta, tem marcação em cima dele, o corte é feito, a bola vai para fora, arremesso manual para o Guarani, na mesma posição ali o Jefferson, para fazer mais um arremesso. Ele busca alguém para o passe, ninguém se apresenta, o Marlon tá ali pela intermediária, ele prefere o recuo com o Lucas Adel. Lá no sistema defensivo, Daniel Lima faz a pressão, ele recua com o Vladimir, que devolve pela direita, com o Pedro Henrique, marcação encosta para cima dele, adianta rapidamente a marcação, a equipe do Operário, sai jogando, João Vitor toca na bola, Anderson Leite devolve, Bruno Oliveira bota na ponta direita pro Marlon, ele corre com o Godoy, faz o domínio. Último toque do Bugrino, arremesso manual que favorece a equipe do Operário. Torcedor não gosta, viu, Adriana? Eu achei que o último toque foi do Alan Godoy, o zagueiro do Operário, e não do Marlon. E o Bandeira ali estava em cima, ele, na minha opinião, ele inverteu o lateral. E o Marlon reclama, o árbitro vai chamar a atenção do camisa 8 do Guarani. E nesse momento o árbitro, Bandeira e toda a arbitragem homenageado aqui no brinco de ouro da Princesa Gabi. Mas para mim tá correto o árbitro. O Marlon foi um pouquinho mole para a bola e foi o último a tocar na bola. Só precisa manter este critério do árbitro. Se essa chegada não for falta nos outros lances, para mim não tem problema. Toque, CBN marcando, chegamos a 20 minutos, vem Guarani para o campo de ataque, Marlon toca na bola, Matheus Bueno fica com ela, o Marlon ficou caindo, sentindo ali a perna direita, a bola sobra lá pelo lado direito, esquerdo com Jefferson, devolve no Matheus Bueno, João Vitor tá pedindo a bola por aqui, ele faz domínio, gira, toca lá do outro lado com o Lucas Adel, que volta na fogueira ali para o Daniel Lima, chega Matheus Bueno no corte, no bate e rebate, no perde e ganha, vai levando a melhor, é falta em cima do Matheus Bueno. Ele
Em 3 oportunidades ele ganhou na dividida. Na terceira recebeu a falta, Adriano Almeida. Porque senão ele ia ficar livre aqui de cara para o gol, né? Numa boa possibilidade até de tentar um chute a longa distância. E aí o Pedro Lucas, que é mais armador do que marcador, fez a falta, levantou o Matheus Bueno e agora o Guarani vai ter uma outra oportunidade. O Bruno Oliveira bateu muito mal aquela outra falta. Vamos ver agora. Agora, na verdade, é o Jefferson quem tá. Quem sabe? Pois é. Jefferson de perna canhota pro cruzamento. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo em cima da linha da grande área. Autoriza o árbitro. Jefferson na bola, perna canhota. Levantamento. Segunda trave. Passa por todo mundo. Sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque do Guarani. E o auxiliar, que não deu a falta que a torcida pediu em cima do Marlon. Agora ele dá o impedimento e a torcida mais uma vez pega no pé do senhor Thiago Gomes da Silva, Adriano Almeida. Mas, bom, eu não consigo ver linha de impedimento aqui atrás do gol, mas Cabelo, é lamentável, né? O Guarani com 2 boas faltas, aí essa bola nem chega no gol, né? Jogador impedido, a outra nas mãos do goleiro, precisa caprichar mais. E olha que tá tendo tempo para treinamentos, hein? Pois é, só que chega na hora do jogo, Gabi, a perna pesa 200 quilos, né? Erros bobos, né? Falta de atenção, bola parada, o jogador já está em posição de impedimento, precisa ter atenção, precisa olhar a linha do Operário, sair de trás para você não ficar em posição irregular. Vem o Operário mais uma vez comparar, lado esquerdo, faz de domínio, recua, toque mais atrás, trabalha a chegada com o Joseph, que encontra o zagueirão que vem pro ataque, o William Machado, ajeita a bola, perna direita, fez o passe, lado esquerdo, trabalha com o Maxwell, vai tentando a finta, vai tentando escapar da marcação, mais atrás ele volta com o Joseph, Maxwell fica caído, fica pedindo uma chegada mais dura ali da marcação para cima dele, o árbitro manda seguir o jogo. Agora para pro atendimento do 77 Maxwell, que vai dessa maneira deixando a torcida um pouquinho mais irritada na arquibancada, né, Adriana? Porque eu não vi falta. Na verdade, assim, não vi uma falta dura a ponto de ter lesionado o Maxwell e pedir um atendimento. O juiz viu a falta e deu a vantagem, algo natural aqui para o ataque do Operário, que inclusive desce agora. Vem para o ataque de novo, lançamento feito, João Vitor chega para fazer o quarto e vem, Léo Santos dá um bico da bola, tira o perigo, joga a bola lá em cima no 20º andar, bola quica no gramado, vai saindo ali quem briga pela bola, o Bruno Oliveira, chega o toque por baixo, feito pelo Rodrigo Rodrigues, toque da bola, mais uma vez sai jogando a equipe do Bug e vem para o campo de ataque. O árbitro acompanha, o Paraíso pede a falta. Eu não achei nada ali no lance. Segue o jogo, a torcida pega no pé, como já é de costume, né, Gabi? Disputa por espaço, o Guarani tem que ter cabeça no lugar, porque o jogo está acontecendo normalmente. E a gente vê que o time do Operário, Gabi, joga firme, joga forte. São jogadores, se você olhar o perfil dos atletas, são mais fortes do que os jogadores do Guarani, então isso já pode fazer diferença. Explora muito esse jogo físico e o Guarani não pode cair nessa pilha, porque a chegada é dura, a chegada é forte. Você vê os jogadores reclamando a todo momento com o auxiliar. Cabeça no lugar, tranquilidade para ter a melhor tomada de decisão. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 24 minutos de bola rolando o primeiro tempo de partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Mugrão. Operário 0 para o Fantasma que vem pro ataque. Para pelo lado esquerdo, cruzamento na área. Sobra de bola, Pedro Lucas de frente para a grande área. Recua para começar de novo com Alan Godoy. Tá todo encolhido o Guarani, tá todo no ataque a equipe do Fantasma. Alan Godoy rola a bola ali pela intermediária. Joseph toca do lado, faz a tabelinha, recebe. Pedro Lucas domina, devolve. Rodrigo Rodrigues faz a abertura lá pela direita. Mais uma vez vem pro ataque, descendo. Vinícius Diniz carrega na linha de fundo, faz o break, gira o corpo, escapa bem na marcação. Prepara o cruzamento na área. Vladimir deu um tapa na bola, tá vivo por ali o desvio na trave. Sobra de bola, briga no meio da área. Bruno Oliveira deu um bico na bola, tira o perigo. Mantém o Operário no campo de ataque pela esquerda com Pará. Gingou de um lado, de outro, escapou bem da marcação. Inverte a jogada, bota lá pela direita com o Santiago. Ele domina, coloca no gramado, gira o corpo de um lado, de outro. Marcação vai pra cima dele. Recua no sistema defensivo para começar de novo. Aluga meio campo o Operário. Vem pra cima, trabalha mais uma vez. Pedro Lucas domina, recua no sistema defensivo. Aqui tá 0-0. Tivemos bola na trave. Central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Jogo quente, hein? Amistosos internacionais de preparação para a Euro. Mais cedo, a Croácia de Modric bateu Portugal por 2-1 sem Cristiano Ronaldo. Intervalo de jogo, a Espanha vai batendo a Irlanda por 4-1.
Gabi Castro, Paraná toca muito bem a bola. E mais uma falha do Guarani, no caso, o goleiro Vladimir. Teve falha do lado esquerdo do Guarani, com um giro fácil do atleta do Operário. Veio o cruzamento, espalmou mal o Vladimir pro meio da área. E que ironia do destino, seria o Maxwell. Aí não fez um gol com a camisa do Guarani, acertou a trave nesse lance. Bobeou o Guarani, tá dando muito espaço. Já chamei a atenção aqui, Pedro Lucas, camisa 70, precisa encostar um jogador nele. Ou Anderson Leite ou Matheus Bueno, precisa ter atenção. O Operário gosta da posse de bola, nesse momento 55%, tem um bom toque, equipe bem trabalhada pelo Rafael Guanais. Precisa atacar o Guarani, que faz tempo que não chega no gol do Rafael Santos. E vem Guarani, vem pro ataque, lançamento foi feito, que chega para fazer o quarto, William Machado, a sobra de bola com Bruno Oliveira, puxou pela perna da canhota, tenta a fita, William Machado por alto, por baixo, faz o quarto e faz a roubada de bola, sai trabalhando a equipe do Operário, vem pro campo de ataque, faz a tabelinha, bola enfiada lá na frente, joga rápido a equipe do Operário, só que dessa vez o lançamento muito forte, fica lá com o Léo Santos, que trabalha com o Vladimir. 26h50, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 27 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. Deixa eu mandar aqui um beijo especialíssimo pro meu pai que tá fazendo aniversário hoje. 8.3. Opa! Ô, velho Eloy! Tá sempre ligado e acompanhando o futebol da CBN Campinas, que um beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito, muito a sua vida, papai. Obrigadão por existir na minha vida, hein? Ô, bênção! Olha o Bugrão no ataque, lançamento foi feito lá pela esquerda, bota no ataque mais uma vez, o Guarani tenta a tabela, chega por baixo, escorregou Santiago, brigou Jefferson pela bola, bola espirrada, sobra com o Marlon, encarou a marcação, ajeitou de um lado, carregou do outro, tocou mais atrás com o Matheus Bueno, que devolve. O torcedor não gosta, nem eu, quando volta essa bola no círculo central do gramado para começar de novo. Tava lá perto do bico da grande área. Matheus Bueno mais uma vez pro toque. O toque é feito por baixo. Quem vem é Alan Godoy para fazer o corte. Ele fica com ela, já domina e bota no ataque. Bota para correr o Maxwell. Quem corre com ele é o João Vitor. Pra sorte nesse lance, Gabi, é o João Vitor que tá nessa cobertura, porque o tal do Pedro Henrique não acompanharia o Maxwell. Não, certamente não. É um Guarani que oscila na partida. Então citei os bons primeiros 14 e 15 minutos de uma equipe vertical. Após o meu elogio, o Guarani não chegou mais nenhuma vez no ataque. Ficou aquele futebol horizontal, toque de lado, toque para trás. Moroso, dando lançamento errado, mais uma vez errou. Já é o terceiro lançamento do Pedro Henrique equivocado. Se você não está acertando o lançamento, é aquilo que eu falei antes da partida. Tá mal, não tá dando certo? Toca para o companheiro que está mais perto de você, ganha confiança, depois você tenta fazer esse lançamento. Então a leitura de jogo equivocado de um Guarani que neste momento está afobado na partida. Tava bem, mas agora o Operário é melhor. 29 minutos, vem o Operário, vem por ali, vem com Pedro Lucas, dominando perto da canhota, encontrou Pará, carregou aqui pela esquerda, não consegue o domínio, a bola vai para fora. Levou sorte essa o Guarani, Adriana Almeida. Sim, Cabela, melhor para o Guarani, que vai ter só o tiro de meta, e quem não alcançou essa bola foi o Pará, né? Que em outras situações vestiu a camisa do Guarani, lateral esquerdo, que arrisco dizer que ganhou uma boa projeção para o futebol com a camisa alviverde. Sai jogando a equipe do Guarani e olha, Pedro Henrique, torcedor, já pega no pé do camisa 15 do Guarani, viu? Porque ele pode fazer o simples, o Anderson Leite estava na frente dele, ele resolveu inverter o jogo de novo, faz o simples, o jogador estava livre. Trabalha mais uma vez Anderson Leite na chegada do Bugre no campo de ataque, deixa com Bruno Oliveira, ele faz de domínio, ginga na frente do Josef, rola a bola com o Matheus Bueno, Anderson Leite tenta o toque, perde a bola, recupera a equipe do Operário, na bola espirrada ali pela intermediária, quem fica com ela é Rodrigo Rodrigues, devolve no Alan Godoy, devolve, bota a bola ali pelo meio, mais uma vez vem com o Rodrigo Rodrigues, tá ali o RR para fazer o domínio, ajeita de um lado, busca do outro, dá um tapa na bola, curtinho do lado com Vinícius Diniz. E o toque CBN vai marcando e nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, nona rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Operário 0. Rafael Pio. Central da bola. No outro jogo da Série B, Amazonas e Brusque seguem empatando por 0-0. Logo mais, às 10 da noite, tem amistoso internacional no Texas, Brasil e México. Futebol Globo CBN.
passamos de 30. A torcida, não na sua totalidade, mas tem uma galera que está tentando empurrar o Guarani. Está apoiando. Apoiar, Quem veio no Brinco de Ouro está contribuindo muito, Carlos Cabela. Porque faz uns 10, 15 minutos que o Guarani não dá um chute no gol. E mesmo assim, a torcida incansavelmente está apoiando, está querendo que o time seja mais vertical, que chegue ao ataque. Tá faltando o Guarani finalizar mais. Na verdade, o Guarani teve a chance do Paraíso só, né? Só, né, Gabi? Só. Foi a única oportunidade que teve. Foi no começo de jogo. Depois chegou em cobrança de escanteio com perigo. Depois disso, mais nada. E a galera quer mandar mensagem. Aliás, tá mandando mensagem. Segura aí, Pio, porque vem o Operário. Vem pro ataque, vem lá pela direita, vem carregando. Mais uma vez, Rodrigo Rodrigues preparou, findou, deixou 2 jogadores. O Guarani caído, ajeitou pelo meio, Joseph. Devolve lá na direita mais uma vez. O passe é feito, domina. Lá o Santiago, dominou esquisito, mas evitou a saída, ficou com ela. Tentou o toque por baixo, vem o Marlon, bota pra fora a bola, arremesso manual. Vai lá, Pio. Fala aí, a galera tá mandando mensagem, Pio. Ó que legal, Cabela. O Romário Bento tá lá em Piraúba, Minas Gerais. Ligadaço na torcida pelo Bugre. Ótima transmissão a todos. Valeu, Romário. Ó quem tá aqui também. Adora essa família, hein? Thiago, Camila e o Benício estão na escuta. Tomara que hoje dê Bugre. Gol do Camacho no segundo tempo, tá dizendo o Thiago Amaro. Profeta. O profeta. Tem que ser profeta mesmo. Muito profeta, não é pouco profeta. Grande abraço ao Thiagão. Pode ser. Tem um chute de média a longa distância. O Guarani não tá finalizando tanto. É um jogador de meio campo. É uma boa possibilidade, sim. Tem falta pro Operário ali na lateral da grande área, lá pela ponta direita, né, Adriana? É uma falta perigosa porque é mais curto do que um escanteio. Vai vir lançamento para a área e essa falta aí, achei até que o juiz ia aplicar cartão amarelo para o Matheus Bueno. Matheus Bueno que tá pendurado. Foi por pouco, Cabela. E o Pedro Lucas está na cobrança lá de perto da canhota. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Preocupado o Vladimir. No cruzamento anterior, o Vladimir não foi legal, hein? Torcedor do Guarani. Torcedor do Guarani. Ajuda a empurrar essa bola para fora da área, hein? É falta para o Operário, 33 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, autoriza o árbitro. Pedro Lucas de perna da canhota para a cobrança que vem para dentro da área, tá todo mundo lá no meio. Pintou o cruzamento, segundo pau, saiu o Vladimir, não achou nada, sobra de bola pela esquerda. Vai chegando mais uma vez o Maxwell, faz de domínio, toca na bola, vem pelo bico da grande área, trabalhando com o Rodrigo Rodrigues, encarou a marcação, gingou de um lado, de outro, encontrou o Pará aberto pela ponta canhota, prepara o cruzamento de perto da esquerda, sobe da grande área, de cabeça, lançando o Léo Santos para fazer o corte. Bola vai para fora, remessa manual que mantém a equipe do Operário no campo de ataque pela esquerda. Já passamos de 33 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Mais uma vez o Pará na cobrança com as mãos. Ele joga a bola ali para a intermediária. Rodrigo Rodrigues devolve com o Alan Godoy que rola do lado com o William Machado, que faz de domínio na perna canhota. Busca alguém para o passe. Ele vem carregando para o campo de ataque. Tem marcação do Paraíso de cavadinha. Ele encontra o Pará aberto na ponta canhota. Faz o domínio no peito. Tenta chapelaço ali para cima do João Vitor. João Vitor faz o corte. Mas ela sobrou com o zagueiro. Enfiou o pé de fora da grande área para fora do gol. O William Machado soltou o pé na bola. Passa à esquerda do Vladimir. Daqui do meu ângulo de visão, se ela fosse no canto, o Vladimir não chegaria, viu, Adriana Almeida? Eu também acho, viu, Cabela? E um chute forte também, né? Mais uma boa oportunidade do Operário que vai colecionando chances. Trabalha mais uma vez o Guarani tentando sair do sistema defensivo, não consegue. Tá caído o Pará ali. Alguém levantou o pé na dividida e prensou a bola na cabeça do Pará. Quando aconteceu o lance, ele botou a mão na cabeça, mas continuou correndo. Quando a bola fica com o time do Guarani, o que ele faz? Ele cai, Adriano Almeida. É a malandragem, né, do Pará ali. E pra mim não acho que foi falta, foi aquele acidente de trabalho, né? Ele baixou demais, o jogador do Guarani subiu um pouco a perna. Por isso, o jogo vai recomeçar com posse para o Bugre. Já toca a bola a equipe do Guarani lá pela esquerda, trabalha a chegada por ali com o Lucas Adel. Despacha no ataque, o lançamento é feito forte lá pela ponta canhota, direto para fora. Bota na conta aí, Gabi, mais um lançamento. Mas é zagueiro lançando. Pedro Henrique já errou 3, Lucas Adel já errou 2, falta o Léo Santos errar também. Então o Guarani insiste no erro. Você falou para mim, quem vai armar o jogo é para ser o Bruno Oliveira, que é o armador. É o cara que estaria pensando. Mas jogando avançado como está aqui, não vai pensar, tem que jogar mais no meio ali, não tem? Essa bola teria que passar pelo Matheus Bueno para poder acionar o Bruno Oliveira, que não está fazendo uma má partida, mas está sendo pouco acionado. Ó, Operário. Operário no ataque, lançamento, Daniel Lima lá pela ponta direita, tenta a fita, cruzamento, vem na área, preparou, girou, bateu, explodiu em cima do Pedro Henrique.
foi pra fora a bola que tinha endereço e era a rede, Adriana Almeida. Na jogada construída pelo lado direito, pelo Daniel Lima, que avançou com velocidade e liberdade. Aí ele cruzou o Maxwell de primeira, tentou, foi bem travado pelo Pedro Henrique. É escanteio pro Operário. O Pará tá lá na bola. E o Alan Godoy tá caído, o árbitro mandou esperar, porque o Alan Godoy desabou. Desabou o Alan Godoy, camisa número 3 da equipe do Operário, lá do outro lado, lá do oposto ao escanteio. Tá lá caído. Departamento médico do Operário tá lá na lateral do campo. O árbitro vai caminhando. O árbitro tava lá no escanteio. Aí ele vai caminhando muito lentamente, muito vagarosamente. E nesse momento entra a Maca em campo para retirada do atleta da equipe do Operário, Adriana. É o Alan Godoy mesmo, Cabela. Tá sentindo algo. Daqui à distância eu não consigo detectar a lesão dele. Tem alguém no aquecimento lá já, o 21, acho que é o alemão, é isso? Isso mesmo, o alemão já em processo de aquecimento, sinal de possível mudança aí nesse time do Operário ainda no... já vai mexer já, viu, Cabelo? E eu já vou confirmar. Então tá indo embora lesionado, camisa 3, Alan Godoy. Entra o 21, alemão. Que tem de Tá alemão, chorando, viu, Cabelo? Caramba, hein? Deve ser alguma contusão muscular mais séria, né? Porque do jeito que ele caiu ali, deve ser algo assim. E estava fazendo uma boa partida, Sim. tá? Liderança do sistema defensivo da equipe do Operário. Estava fazendo uma boa partida Alan Godoy. E entrou o alemão, que também é mais um grandalhão zagueiro. Escanteio, é pro Operário, é pela ponta canhota, correu pra bola, faz de levantamento. Não levantou não, veio baixinho. Por baixo a zaga do Guarani dá um bico na bola. O Paraíso, ou o Marlon, na verdade. Lá na área do Guarani, ele deu um bico na bola e saiu correndo atrás dele. Quer dizer, ele lançou pra ele mesmo, Adriano Almeida. É mais ou menos isso? Tá difícil pro Paraíso, porque não tem a pessoa especialista para lançar, né? E aí ele fica tentando essas bolas longas para ganhar na velocidade, mas segundo tempo vai ser um desgaste danado para ele. Pois é. E veio para o Operário de novo no ataque. Pelo lado esquerdo, que chegava do lance era o Rodrigo Rodrigues. João Vitor faz o corte. Sobe de cabeça o William Machado. Toca na bola, sobra pela meia. Briga por ela a equipe do Bugre. Marlon. Aí ele tentou o lançamento de longe. Aí brincou, né, Cabelo? Ele quis imitar o Matheus Friso de ontem lá. Foi mais ou menos essa posição que o Matheus Friso fez o gol ontem em cima do Paulino. Jogo contra o Ituano lá do Coritiba, mas agora o goleiro estava ligado e estava lá na pequena área, né, Adriana? Ele percebeu que o goleiro estava um pouco adiantado. Olha o Operário. Vem Operário no ataque, Machado recebeu o lado esquerdo, tentou o lançamento na área, bola para fora, só tiro de meta. Pode completar, Adri. O Marlon percebeu que o Rafael Santos, goleiro, estava um pouco adiantado, mas ele estava, se não me engano, antes do meio-campo. E aí tem que botar força nessa bola se vai tentar alguma coisa diferente como essa, né? Um chute de longe. O goleirão só matou no peito, tirou aquela do Marlon e o Guarani segue mal na partida. 39 minutos deste primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vem Bugrão no ataque, lançamento feito, sobe para fazer o quarto. William Machado, ela volta com Marlon. Pegou para bater pro gol, sem ângulo, lado Agora ele chuta esquerdo, bola forte, para né? fora. De longe ele chuta fraco, aí de perto ele chuta forte. Tá meio descalibrado, né, Gabi? É a tomada de... Assim, eu prefiro o jogador que tenta do que o omisso, mas de fato foram duas jogadas equivocadas do Marlon, né? A primeira livre de marcação, poderia ter caminhado com a bola, tentado não um chute do meio campo, que não teve força, e essa ou um cruzamento ou uma finalização no canto, por exemplo. Vamos chegando a 40 minutos deste primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. Tá aí tocando a bola a equipe do Operário lá na grande área com Rafael Santos. Rola a bola pela esquerda com William Machado. Devolve, Rafael Santos com ela, vai tocando a bola. O Guarani vai tentando fazer a pressão na saída. Paraíso vai para cima do goleiro, ele toca na bola. William Machado fica com ela aqui pela esquerda. Já despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito com o peito, ajeitou ali o Daniel Lima. Já faz o passe, Rodrigo Rodrigues lá pela direita. O Santiago vem para o ataque. Já bota a velocidade, tem uma avenida lá na direita. Ele faz o break, olha, busca alguém, pinta lançamento, vem para a grande área. Sobe a zaga para fazer o quarto. Maxwell, a sobra de bola! Golaço! Gol! Deu Giriguidu!
Maxwell, de voleio, um golaço para a equipe do Operário a 40 minutos desse primeiro tempo. O Fantasma faz 1-0 para cima do Guarani. Detalhe, o lançamento para a área. Um dos zagueiros do Guarani fez o cabeceio para trás, onde estava o Maxwell. Sem marcação nenhuma e de voleio mandou para o canto esquerdo do Vladimir, que bota o primeiro gol no placar. Deu ziriguidum pro Operário, Maxwell, nada para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Faz o gol, o time que estava merecendo ele. E foi assim, uma jogada construída, mas que contou com uma falha de um setor defensivo que tem 3 zagueiros. Essa bola veio lançada para a grande área do Guarani. E aí o Pedro Henrique cabeceou, mas ele cabeceou torto. E aí a bola caiu livre no lado esquerdo da grande área para o Maxwell, que não teve dúvidas, virou um voleio, um chute cruzado, lindo, sem chances para o Vladimir, 1-0 Operário. 41 minutos de 50, 1-0, tá ganhando a equipe do Operário, tem falta para o Guarani pelo intermediário, tá caído ali no gramado, o Bruno Oliveira, falta para o Bugrão, bem pertinho do círculo central da grande área, minha cara, Adriana Almeida. E essa falta em cima do Bruno Oliveira, feita pelo Vinícius Diniz, rendeu o cartão amarelo para o camisa 8 do Operário. Gabi Castro. Chamar daqui a pouquinho, tem uma falta por Guarani, Gabi, mas acho que dá tempo. Eu fui até confirmar, Cabela, 32 jogos com a camisa do Guarani, o Maxwell. Quantos gols ele marcou? Nenhum. Volta ao brinco de ouro e faz de voleio, quando a fase não é boa, mas falha de marcação, né, o Guarani. Falta cobrada, vem bola para a área, mais uma bola recuada nas mãos do goleiro Rafael Santos, que cai ali para fazer a defesa, Adriano Almeida. Mais um cruzamento daqueles bem ruins do Guarani, né? Que vai, dá pra ver aqui de baixo, Cabelo, um semblante já de certa decepção dos jogadores do Bugre, viu? Olha, o Gabi, você falou agora há pouco, o Guarani caiu, deu aquela queda, jogou 15, talvez, vamos ser um pouquinho mais positivo, 20 minutos, vai. Tá. Não chegou a isso, mas vamos colocar 20 minutos. Ok. Dali pra frente, acabou o Guarani, acabou. É a oscilação. Aí a gente vê, só pra completar, Gabi, aí a gente vê a cabeça do atleta, a parte da cabeça do atleta, que joga 20 minutos em cima, não consegue fazer o gol, né? E aí, a perna pesa, uma coisa puxa a outra, e aí a gente pergunta, preparação física, será que tá bem 100%? Tá legal a preparação física? A gente coloca num combo tudo isso, Gabi. Veio a falha, era assim, um Guarani que começou bem a partida, motivado, e aí não consegue sair o gol. Aí acho que essa parte mental ela acaba pesando e aí tem influência física, tem a decepção de não conseguir abrir o marcador e você tem falha defensiva, não conseguiu afastar direito ali o Pedro Henrique e aí de voleio o Maxwell marca o gol com muita liberdade. Então a gente já citava essa liberdade que muitas vezes o Pedro estava tendo, né? O Pedro Lucas, camisa 70 do Operário, e no lance do gol o Maxwell teve. Então jogando com 3 zagueiros, você não pode ter um atacante livre de marcação. Então, de fato, é um Guarani que o técnico Júnior Rocha já disse que é corrigir defensivamente e vai ter muito trabalho pela frente, porque essa oscilação também é preocupante. O Guarani não conseguiu abrir o marcador e aí o Operário tomou conta do jogo. A gente já tinha citado isso aqui na partida. Vem Guarani, deu bobeira, vai pintar gol contra pra fora do gol! Uma bobeira gigante ali entre o alemão e o William Machado e o goleiro Rafael Santos, quase que a bola vai pra dentro do gol. Olha, faltou isso pra bola entrar no gol ali, minha cara, Adriana Almeida. O Lucas Paraíso estava ali também em cima brigando pela bola, mas ele mesmo não conseguiu ganhar dos defensores do Operário, que falharam e essa bola deu sorte agora à equipe paranaense. Escanteio para o Guarani, Bruno Oliveira. Sexto escanteio no jogo, terceiro para o Guarani. Bruno Oliveira vem cruzamento na área, sobe Daniel Lima lá dentro de cabeça para fazer o corte. Mais uma vez ele chega para dar um toque da bola aqui no perigo da grande área. Ela sobra lá pela direita, tenta sair jogando a equipe do Operário. Guarani faz a pressão, quem chega por baixo é Pedro Lucas. Ele faz o toque da bola, a bola para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani. É lá pelo lado esquerdo. Mais toque 3. CBN marcando 45, vamos a 48. Neste primeiro tempo tá 1-0 para a equipe do Operário, hein? 1-0 para a equipe do Operário. Maxwell marcou a 40 minutos deste primeiro tempo. E olha a torcida pegando no pé do Pedro Henrique, ó.
Torcida pega no pé do camisa 15, Pedro Henrique. Toca na bola, faz de domínio, rola a bola com o Anderson Leite. Vem pela intermediária, já faz de domínio, levanta a cabeça, rola pela direita. João Vitor devolve, João Leite com ela pela meia. Carrega ali na intermediária, não tapa na bola, tenta Paraíso, dá de graça para a equipe do Operário. Pois não, Pio? Tem gol onde, Pio? Tem gol pela Série D do Campeonato Brasileiro e é gol do América de Natal. 40 minutos do segundo tempo, América 1, Iguatu 0. Só lembrando que tem Libertadores hoje, hein, Cabelinha? Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, o Grêmio em campo vai buscar a primeira colocação do grupo. E acho que tem Sul-Americana com o Inter também tem hoje, com né? o Inter um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite. O Grêmio às 7 horas e o Internacional contra o Delfim do Equador às 9h30 pela Sula. E os clubes gaúchos voltando ativa, né? Depois de toda a tragédia lá no Rio Grande do Sul, tá tentando se reerguer, ou pelo menos erguer a cabeça e seguir em frente, porque é assim que tem que ser a vida, né? A vida é assim, não é? E a gente continua lamentando muito tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Aliás, quanto mais a água baixa, pior fica, né? O que a gente vai ver no dia a dia, né, galera? A destruição aparece agora, né? Um momento de reconstrução, todos unidos, as autoridades, a população em geral, a sociedade. Muitas doações saíram aqui da cidade de Campinas. Então isso é importante para a reconstrução de um estado. 46:50 deste primeiro tempo, 1-0 para o Operário, tá ganhando. O Operário tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. 1-0, ganha o Operário. Fantasma, olha o Fantasma pra cima do Bugre. Trabalha a equipe do Guarani na saída mais uma vez com o Anderson Leite. Já faz o domínio, coloca no gramado. Ele busca alguém pra fazer o passe. O passe é feito lado direito com Bruno Oliveira. Marcação encostada pra cima dele. Rola a bola com o Matheus Bueno. Já devolve lá pela esquerda, lá pro outro zagueiro que chega pro campo de ataque, que é o Lucas Jadel. Ele vem carregando o Jefferson, se apresentou, devolveu a bola. Parece que queima no pé dos jogadores do Guarani. Parece que toca na bola, com medo de tocar na bola, de errar, de fazer um passe ruim, de tentar um lançamento errado. E isso vai pesando cada dia mais. Pedro Henrique, cruzamento na grande área, subiu o Marlon de cabeça, ajeitou pelo meio da área, chega para fazer o quarto, o William. Paraíso briga pela bola, dominou, o árbitro pega uma falta. Do Paraíso para cima do William Machado, é falta que favorece a equipe do Operário, Adriana. Foi aqui na minha frente, foi falta mesmo. O Paraíso nem reclamou, porque quando o William Machado subiu para disputar essa bola, o Paraíso foi no corpo dele ao invés de disputar a bola com o zagueiro do Operário. Falta, o juiz deve terminar. Cabela, e tá jogando em posição equivocada também o Lucas Paraíso. Tá como se fosse um centroavante, brigando com os grandalhões, o William Machado, com o alemão. O Paraíso não tem corpo para isso. Então, uma alternativa é entrar Caio Dantas, é desfazer o esquema com 3 zagueiros. Já no intervalo eu falo tudo que precisa ser feito. Termina o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, sob vaia do torcedor bugrino, muito protesto da torcida bugrina para com a equipe do Guarani, que está perdendo o jogo. Fim de primeiro tempo aqui no Brinco. Guarani 0 pro Guarani. Operário 1 pro Operário. Maxwell marcou a 40 minutos de voleio. Um belo gol do Maxwell neste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vem aí, central da bola, com ele, Rafael Pio. Central da bola. Faltando 11 minutos para 6. Termina o primeiro tempo no Brinco de Ouro e é aquele cenário, né, que o torcedor parece estar não se acostumando, porque ninguém se acostuma, mas já vendo o que vê em outras oportunidades, que é o Guarani saindo derrotado nessa primeira etapa, resultado que mantém o Bugre na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e coloca o Operário nesse momento na 6ª colocação com 15 pontos ganhos, a mesma pontuação de América Mineiro e Ceará, que ainda jogam na rodada. Ceará 4º colocado, América o Coelho 5º colocado. Adriano Almeida, o Carlos Cabela já disse, vaias, a gente ouviu aqui no Sonzão Ambiente da CBN Campinas o torcedor muito insatisfeito. E tem direcionamento esses xingamentos e vaias? É pro treinador? É para os jogadores ou é para todo mundo, Dri? Eu percebi para todo mundo, Pio. E assim, me chamou a atenção porque até o apito final a torcida vinha apoiando. Em alguns momentos mais, outros menos. Teve algum período de vaia ali para o Pedro Henrique, mas de maneira geral, ao longo dos 48 minutos do primeiro tempo, a torcida apoiando. E aí, assim que o juiz apitou, aquela vaia generalizada
porque é para todo o elenco mesmo. E essa é a minha visão daqui. Eu acho que o elenco todo e mais o treinador, né, que obviamente faz parte disso, estão devendo. Intervalo de jogo também no outro jogo, com bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Amazonas e Brusque vão empatando por 0-0. CRB e Botafogo de Ribeirão jogariam também hoje, né? Pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Como o CRB está envolvido na final da Copa do Nordeste, primeiro jogo no meio de semana lá em Fortaleza, deu Fortaleza 2-0 amanhã em Maceió. Vai ser difícil para o CRB reverter essa vantagem da equipe cearense, mas por isso o jogo, obviamente, foi adiado nesta 9ª rodada da Série B do Brasileiro. Alguns jogos aqui também pela Série D do Brasileirão. O Nova Iguaçu vai batendo o Real Noroeste por 1-0. Trem e Manauara vão empatando por 1-1. O América de Natal vai batendo o Iguatu por 1-0. Avenida 2, Juazeirense 1. Deixa eu pegar mais alguém. Deixa eu ver quem que tem mais de conhecido aqui, ó. Ercílio Luz, por exemplo, é um conhecido, vai empatando com o Patrocinense. Ah, o Patrocinense faz o segundo gol agora, ó. Patrocinense 2, Ercílio Luz 1. Ô, Cabela, ele tá por aí ainda? Deve ter ido tomar uma aguinha, né? Aqui, opa. Tá. Pois não, Pio. Eu sei que você gosta muito, então eu vou só aproveitar para te informar. Bola rolando pela Série B lá no Equador também. Opa! O Vargas Torres vai empatando com o... Ixi, Marecong, é Cuniburo. Como? Cuniburo. Ah, mas isso aí é bebida, pô. É, Cuniburo, é. Não, isso aí é cachaça. Velho. Não, cachaça é cu de burro. Que é o limão com o sal na bordinha do copo. E tem que ser o copo americano, viu, Cabelinho? Essa bebida chama como? Cu de burro. E o time? Cuniburo. É que na verdade é do Equador, então é como se diz cu de burro lá no Equador, entendeu? Só que lá no Equador eles usam marguerita. A marguerita aquela cachaça mais forte, fugiu teu nome agora. Tequila. Eita. Lá eles usam pra fazer o cu de burro tequila. Então entendi. Como é que é o nome mesmo do time aí? É Cuniburo. Então, é isso aí. E o Cabela tava preocupado com essa partida mesmo, perguntando quando tava. Falei, certamente o Pio vai informar agora no intervalo quando tá. Sabe que teve um narrador antigo em Americana, né? Que teve uma confusão na área, assim. Sabe quando tem aquela confusão? Um chuta, pega no goleiro, bate na trave e volta pro meio da área. O narrador chegou, vai bater. Nossa, virou um cu de burro no meio da área, pelo amor de Deus! Jesus, era o que dava pra falar na hora, né? Porque tem hora que você não consegue nem ver o que tá acontecendo. É o improviso do narrador. Exato, foi bem demais. Olha só, Cabelinha! Gol do Cuniburo! Eita, nós! Cuniburo abre o marcador na Série B lá na Venezuela agora. E fora de casa, hein? O Cuniburo tá jogando contra o Vargas Torres, vai fazer 2-0. Série B na Venezuela. Não, é Equador. Ah, Equador? Meu Deus do céu. Não mudou muito. Mudou muito, não. Não mudou. Gabi Castro, a gente tá só tentando, né, dar uma descontraída, porque vamos falar a coisa. Tá feio, hein, Gabi? Pio, uma equipe veio sabendo o que fazer. Quis a bola, tocou bem e fez um golaço. É o Operário. O outro jogou 15 minutos, não teve competência para fazer, parou e aí tomou o gol. É o Guarani. Tem muito que corrigir e eu já coloquei aqui 2 alterações que eu faria no gol. Segura aí. Daqui a pouco você vai dizer quais seriam elas. Quais alterações o técnico Gabi Castro, que nesse momento eu tenho certeza absoluta que o torcedor prefere do que o que estava... Não, tô colocando a culpa no Júnior, mas o torcedor, eu tenho certeza, ia preferir Gabi Castro comandando o Guarani. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, abraço, viu, pro Cristiano Salvione, pro Emerson Santana, pro Derivaldo Souza, que amanhã vai correr 21K. Rapaz do céu, se eu correr 2, 3, já tô feliz da vida. Vai correr 21K amanhã o Derivaldo Souza. O Thiago Machado Moura, gol à la Amaral. Exatamente, que golaço da equipe do Operário. Daqui a pouquinho, o Gabi Castro analisa um pouco mais desse primeiro tempo,
traz também aquilo que ele imagina para a segunda etapa e quais mudanças ele faria no Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Guarani, Operário. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 5 da tarde, 57 minutos, intervalo de jogo no Estádio Brinco de Ouro. O Operário vai vencendo o Guarani por 1-0. O Bugre continua na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O outro jogo em andamento, Amazonas e Brusque vão empatando por 0-0 as duas equipes que lutam aí também contra a zona da degola. Mais tarde tem jogo da Seleção Brasileira, 10 da noite no Texas, nos Estados Unidos. Tem Brasil e México, amistoso de preparação para a Copa América. A Euro está se aproximando também, as equipes europeias, elas vão se preparando e mais cedo a Croácia, pela primeira vez na história, gente, olha só, pela primeira vez na história do confronto entre essas duas seleções, a Croácia bateu Portugal em Lisboa por 2-1, Modric fez um dos gols, Portugal sem Cristiano Ronaldo, e a Espanha vai jogando nesse momento, segundo tempo de jogo, vai batendo a Irlanda por 5-1, deixa eu ver se tem o tempo de jogo aqui, 24 minutos, quase 25 minutos do segundo tempo, a Espanha vai batendo a Irlanda pelo placar de 5-1. Infelizmente a Euro é muito maior do que a Copa América, né, Gabi Castro? Sem sombra de dúvidas, nós temos seleções que estão em constante crescimento e quando a gente olha uma partida da Bósnia ganhando da Inglaterra, quando você vê uma Islândia fazendo um bom papel, além das seleções tradicionais, você vê o peso que tem uma Eurocopa. E aí seleções como a Itália tem muita dificuldade, você tem uma Dinamarca que também às vezes acaba chegando, né? Tem o Haaland aí com a Noruega, então de fato você tem os jogadores do futebol europeu servindo essas seleções em crescimento, e a Croácia, que já eliminou a seleção brasileira numa Copa do Mundo, é uma seleção em ascensão. Sem contar a estrutura, né? Você assiste os jogos da Euro, parecem jogos de Copa do Mundo mesmo. Em Copa América, sim, a gente ainda tem Copa América em estádios com gramado queimado, com buraco. E com seleções em baixa, né? Paraguai embaixo, que certamente brigava sempre com o Uruguai. Por uma vaga a Copa do Mundo tem ficado de fora, o Peru também caiu bastante, então de fato a América do Sul é mais Brasil e Argentina, e depois você tem a terceira força, o Uruguai, e aí chegando sempre Colômbia e Equador, mas é uma diferença grande, sim. E agora a Gabi Castro analisa Guarani e Operário 1-0 pro Fantasma. O comentário do jogo. Ô Gabi, antes de você analisar e trazer aquelas alterações que você citou que sim, faria, o Francisco de Souza manda aqui no YouTube. No gol do Operário, o Vladimir falhou. Eu não achei.
Também não. Eu olhando, inclusive, a primeira impressão talvez seja, mas olhando no replay, a bola ela sai muito rápida, muito rápida. E perto, né? Dentro da área, o chute. Exato, perto. E ela quica. Quando ela bate no chão, ela ganha mais velocidade ainda. E aí não tem como o Vladimir saber em que altura que ela vai. Pra mim não falhou, não. Exato. No primeiro momento eu ainda não revi o lance, né? Mas ele precisava cobrir o lado direito aqui, que era onde estava o Maxwell. Tinham 2 zagueiros na frente dele, que é o Pedro Henrique e o Léo Santos, que praticamente bateram cabeça ali. E o Pedro Henrique cabeceou e aí pegou o voleio e o Maxwell. Então não vi falha do Vladimir, mas posso rever o lance e também rever essa minha opinião. Gabi, quais mudanças você faria, o que você imagina do Guarani para o segundo tempo? E aí já emendo mais uma. Sim. Você acha que o Bugre tem força para chegar ao empate e, claro, seria o melhor cenário, tentar uma virada? Tem força sim, Rafael Pio. O que eu faria? Diogo Matheus na vaga do Pedro Henrique, desfaz o esquema com 3 zagueiros. O lado esquerdo do Operário tem o Maxwell e tem o Pará, que tem muitos problemas. O Guarani precisa explorar mais o lado direito, não soube fazer isso no primeiro tempo, então colocaria Diogo Matheus na lateral direita e o João Vitor como atacante pela direita. Minha segunda alteração seria Caio Dantas no lugar do Marlon. Marlon não gostei do primeiro tempo dele. Joga centralizado e com o Paraíso na esquerda. Então o meu ataque seria Paraíso de um lado, João Vitor do outro, Caio Dantas centralizado. O meu articulador seria o Bruno Oliveira. Quando apareceu, demonstrou ter uma certa qualidade, com a saída de bola acontecendo com o Matheus Bueno e você ainda tem o Anderson Leite na volância. Seriam as minhas 2 alterações, não sei se é isso que o técnico Júnior Rocha vai fazer. Os atletas já estão Gabi. em campo e já estou escutando gritos de burro, viu, Adriana Almeida? É, isso mesmo. O Caio Dantas e o Ayrton estão prontos ali para entrar. A placa já vai subir, já eu confirmo as alterações, mas a torcida não gostou, não. Pode seguir, Gabi. Vê as alterações então, eu acho que um deles é o Paraíso 7, que saiu, e o outro atleta que eu não tô vendo aqui... Acho que o Marlon tá ali. Deve ter desfeito Anderson então um esquema Leite. com 3 zagueiros, talvez. Já a gente confirma, né? A presença do Caio Dantas, Pio, certamente iria acontecer. Porque o Paraíso estava jogando em lugar equivocado, como um centroavante. Ele desperdiçou a oportunidade, é verdade, mas depois ele ficou brigando com os grandalhões, com o William Machado, com o Alemão. Ali no jogo de corpo não era dele, estava muito enfiado na área e o Guarani sem centroavante, explorando às vezes cruzamento, não era dele. Então por isso que eu deslocaria o Paraíso para a ponta, para poder na correria buscar. E aí você tem o João Vitor de um lado que é rápido e você tem o Paraíso do outro. Optou então pela troca, agora sim está sendo confirmado, de fato o Ayrton tem uma certa velocidade, entra no lugar aí do Paraíso, e tem o Caio Dantas que vai ser o centroavante. Vamos acompanhar então esse novo Guarani, e o Operário também tem mudança que já a Adri vai conferir. Então tem um centroavante agora com o Caio Dantas, essa bola na área agora tem para quem ser disputada. Ô, Cabela. Sim. Eu sei por que o Júnior Rocha tirou o Paraíso. Ele precisa ficar numa situação melhor, então ele quer o Paraíso pertinho dele ali, a 2 passos dele, entendeu? Desculpa aí, Essa foi ruim, hein? Evandro Mesquita. Essa... De volta! Pra Essa foi comandar brava, hein? todo o segundo tempo. Essa foi pior do que o cu de burro. De Guarani, Operário. O fotógrafo Carlos Cabela. Vai, Cabelinho! Gostou, Pio? Muito linda a foto. Campinas é linda. Também acho Campinas linda. Nesse momento tá meio avermelhado o lado do brinco aqui, tá estranho. Saída de bola com a equipe do Bugrão, segundo tempo para você que acompanha o futebol aqui na CBN Campinas. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Operário. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando, vem Bugrão pro campo de ataque na primeira investida, na segunda etapa chega a zaga para fazer o corte. Adriana Almeida confirmando as trocas na equipe do Guarani e na equipe do Operário, Dri. Pois não, no Guarani 2 trocas. Saíram 7 Lucas Paraíso e 15 Pedro Henrique, sob gritos de burro agora quando é anunciada a troca, né? Então saíram Pedro Henrique e Lucas Paraíso.
Para as entradas do 99, Caio Dantas, e também do 30, Ayrton. No Operário, além da troca do primeiro tempo da lesão do Alain Godoy e a entrada do alemão, temos também a saída do 8, Vinícius Diniz, para a entrada do 88, Neto Paraíba. Tá aí, portanto, Neto Paraíba em campo. Neto Paraíba também conhecidíssimo na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Já passou por vários clubes aí e ele é um jogador que é muito rápido, Gabi Castro. E sai um jogador que já tem cartão amarelo, né? Então o Rafael Guanese estava preocupado com isso, tira o Vinícius Diniz, que fez só uma jogada interessante pela direita, depois jogou mais defensivamente, coloca o Neto Paraíba então no meio-campo. Provavelmente os gritos de burro pela saída do Lucas Paraíso, né? Também não teria tirado o atleta, acho que ele estava só em posição equivocado, teria colocado ele aqui na ponta, já expliquei isso. E agora é um Guarani que desfez o esquema então com 3 zagueiros, joga apenas com o Lucas Adel, com o Léo Santos. João Vitor passa a ser mesmo então um lateral direito, jogando improvisado, já fez essa. Mas a característica principal dele eu acho que é a força ofensiva, e o Jefferson aqui pela esquerda. Vamos acompanhar então a disposição do meio-campo do Guarani aí com o Anderson Leite, Matheus Bueno e Marlon. 2 minutos de bala rolando do segundo tempo, 1-0, o Operário tá ganhando, vem pro ataque mais uma vez, a equipe do Operário desce pelo lado direito com o Santiago, prepara o cruzamento, preferiu o toque curtinho do lado, ali com o Pedro Lucas, rola a bola pela intermediária, Neto Paraíba para fazer o domínio, bota na frente, lançamento é feito, o Pedro Lucas vai pra finta, se estica por baixo, o Léo Santos, a bola sobra mais uma vez com o Operário lá pelo lado esquerdo, vai pra tabelinha, chega ali para fazer o toque, a tabela foi feita, quem chega no lance mais uma vez ali pela intermediária, vai trabalhando a bola recuada um pouquinho mais atrás ali com o Joseph, ele faz a tabela com o jogador do Guarani, recebe de volta na entrada da área, preparou, bateu na trave! Sentiu o Jefferson, hein? Sentiu o Jefferson, posterior da coxa, ali já bota a mão ali no posterior da coxa, cai o camisa número 17 da equipe do Guarani, quando o Guarani toma uma bola na trave, Adriano Almeida. Mais uma vez ali, tá caindo o jogador do Guarani. Quando bota a mão na parte de trás da coxa... Não, e o Guarani parece que não voltou pro segundo tempo, porque ficou assistindo o Operário. Tocou como quis. Tocou como quis, muita liberdade, ninguém chegou, ninguém fez a falta. O Operário com toda a tranquilidade do mundo, o cara invadiu a área e acertou atrás, por sorte. Porque por pouco não faz o segundo gol. Então o Guarani precisa entrar ligado, precisa estar atento na partida, tem totais condições de buscar o empate para depois tentar uma virada, agora não jogando dessa forma, né? Aí é uma extensão do primeiro tempo, é um Guarani desatento, é um Guarani que deixa o Operário jogar, então precisa ter mais atenção. Sai jogando aqui o próprio Jefferson, né? Tá de volta ali, tá caminhando. Tem jogador do Guarani já conversando lá com o técnico Júnior Rocha. E o Operário vem pela intermediária. Daniel Lima toca na bola espirrada, sobra lá pelo lado esquerdo. Por ali que chega o Maxwell. Bola vai pra fora, último toque, Bugrino, arremesso é manual que favorece o Operário. 3h40 deste segundo tempo. Futebol Globo CBN pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem arremesso manual lá para o Operário quando o Jefferson desaba de novo no meio da área. Agora o departamento médico da final de troca. E já tem ali na lateral do campo, me parece, que é o Diogo Matheus, que está na lateral do campo ali para entrar em campo. É isso, Dri? Daqui a pouquinho a Dri vem, mas é o Diogo Matheus, é o 13 que está ali na lateral do campo. Olha lá o Diogo Matheus que vem para o lugar do Jefferson, que é lateral esquerda. E o Diogo Matheus é lateral direito, né, Gabi? Exatamente. Cabela. Né? Oi, Dri. É isso mesmo. Agora sobe a placa, então, confirmando a alteração, né, por lesão. O camisa 17, Jefferson, deixa o gramado. Cabeça baixa, muito triste. E o 13, Diogo Matheus, vai entrar. Pois é. Vai entrar. Agora o Guarani tem as duas laterais. O Diogo Matheus vai lá para a direita. E aquela que era lá na lateral direita vem para a esquerda, né? Que era um zagueiro que estava lá, que saiu também, que é o Pedro Henrique. Quem vai fazer a lateral esquerda agora, hein? Essa é a incógnita. Vamos aguardar, né, Gabi? É isso, a princípio pode ser o João Vitor que está caminhando para cá, sai da direita, vem para a esquerda, então de ponta direita ele vai ser o lateral esquerdo e o Diogo Matheus vai jogar na dele na lateral direita. Quando a fase não é legal, as improvisações acontecem aos montes.
tentando acertar, né, Gabi? Mais ou menos por aí. Mas eu sou totalmente contra a improvisação. Entendo que com a saída de um lateral esquerdo, se você tem ninguém no banco de reservas que você possa confiar para fazer ela, você precisa improvisar. Então, diante da necessidade, o Júnior Rocha optou por isso. Mas é sempre ruim, né? Um ponta direito ser um lateral esquerdo. Vamos ver como é que o João Vitor vai se comportar fazendo esta ala aqui pela esquerda. 6 minutos deste segundo tempo, bola tocada ali para fora, mas houve a falta em cima do Ayrton, é falta que favorece a equipe do Guarani. Ali é um passo da linha lateral do campo. O Ayrton conversa com o Bruno Oliveira. Agora conversando com o Diogo Matheus. Então, ó, João Vitor e Diogo Matheus estão combinando ali deve ser a questão das laterais. Pois é, o Diogo Matheus foi lá pro João Vitor e falou assim, olha, você joga lá, beleza? Tá bom? Você joga ali, isso, naquele lugar ali. É falta para o Guarani. Bruno Oliveira no cruzamento. Vem bola para a grande área. Segunda trave de cabeça. Caiu Dantas. A sobra de bola. Ayrton preparou. Bateu. Explodiu na zaga. Voltou. Caiu Dantas. Briga pela bola. Bola espirrada. Volta ali pela intermediária com o Matheus Bueno. Já faz de domínio. Devolve lá pela direita com o Diogo Matheus. Coloca do gramado. Marcação do Daniel Lima para cima dele. Volta pelo meio. Vem carregando a bola. Diogo Matheus tá fresquinho no jogo. Toca a bola com o Anderson Leite. Tá aberto lá o Marlon lá pela direita. Já recebeu. Dominou. Preparou. Cruzamento. Sobe de cabeça para fazer o corte. O Joseph. Bota a bola para fora. Remexe é manual para a equipe do Bugre. Se mantém um ataque 7 minutos deste segundo tempo. Lembrando, o Guarani está perdendo por 1-0, já tomou bola na trave no segundo tempo. Aliás, foram 2 bolas na trave no jogo e perde por 1-0. Vem Guarani, lançamento feito, teve desvio no meio do caminho, a bola vai saindo. Escanteio, é pro Bugrão, é lá pela direita, Adriano Almeida. O Marlon ganhou do Neto Paraíba ali na disputa e ganhou escanteio. Escanteio para o Guarani é o primeiro desse segundo tempo. Bruno Oliveira é quem ajeita. 7º escanteio do jogo, 4º para a equipe do Guarani. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? Todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro, a cobrança do esquinado. Vem bola para dentro da grande. Tem que acertar o cruzamento, hein, gente? Tem que acertar o cruzamento, hein? Cruzamento feito, bola no meio da grande área. Sobe o goleiro Rafael Santos, deu soco da bola, ela volta ali com o Bruno Oliveira, toca na bola, sobe a zaga. William Machado, toca de cabeça, sobra de bola com o Operário, tenta sair em velocidade da equipe paranaense, já bota no campo de ataque, lançamento foi feito. Matheus Bueno de cabeça, escora, sobra com o Léo Santos aqui do lado esquerdo. Já faz o domínio, toca do lado, curtinho, João Vitor devolve pro Léo Santos, busca alguém pro passo, ninguém chega. E quando é zagueiro que tenta sair armando a equipe, ele não acha as peças onde estão dentro do campo. É mais difícil, né? A visão do zagueiro é totalmente diferente do armador. Ou tô errado, meu caro Gabi Castro? Tá corretíssimo. E aí eu gostaria de ver o Bruno Oliveira numa posição diferente, um pouquinho mais recuado, para ele ser esse jogador para levar a bola até o campo de ataque, porque muitas vezes ela fica com o Léo Santos, ela fica com o Anderson Leite, e aí a qualidade do passe não acontece. Então fica lá na ponta direita, o Marlon também fica muito na linha de ataque, e aí essa bola às vezes não chega com qualidade necessária. Olha ele, Bruno Oliveira, lá na lateral do campo, em frente ao banco de reservas do Guarani. 8 minutos e 50 deste segundo tempo, 1-0, o Operário tá ganhando, sai trabalhando, Léo Santos já bota no campo de ataque pela esquerda, quem trabalha é João Vitor, encara a marcação que vai pra cima dele, o Santiago, toca do lado com o Ayrton, gingou de um lado, de outro, tocou, botou na frente, carregou, escapou bem da marcação, carregou na linha de fundo, preparou o cruzamento, mas aí prendeu demais, agora sim cruzou lá na segunda trave, forte demais. É a história do jogador destro jogar na ponta canhota. Ele foi lá na linha de fundo, precisou voltar a bola na perna direita para fazer o cruzamento, Adriano Almeida. Aí perdeu tempo e na hora do cruzamento, péssimo também, não? E a defesa do Operário toda armada já, né? O pessoal do Operário já armou uma malha defensiva mais forte até nesse segundo tempo, porque vai ganhando por 1-0. 9 minutos e meio deste segundo tempo, 1-0, o Operário ganha, vem pro ataque, vem carregando ali pelo meio com o Neto Paraíba, bota a velocidade, vem pra cima, tabelou, recebeu de volta na frente, entrou na área, Léo Santos por baixo para fazer o corte. O Neto Paraíba pegou a bola na intermediária defensiva e foi lá na marca do pênalti, minha cara, Adriana Almeida. Engatou uma quinta marcha, foi rápido e aí a tabelinha ainda ajudou para ele aparecer na cara do gol. Defesa do Guarani foi esperta, colocou para escanteio, mais uma boa oportunidade para o time lá do Paraná. Toque CBN marcando 10 minutos deste segundo tempo, escanteio. É para a equipe do Paraná, é para a equipe do Operário, é lá pela esquerda. O Pará tá por ali, ó, de perna canhota para o cruzamento, vem bola para a grande área, marca do pênalti, sobra pelo meio. Rasga, dá um bico na bola, tira o perigo ali do meio da área, o próprio Léo Santos, para botar para fora e escanteio, pé salvador ali no meio da área, hein, Adriano Almeida?
Quem tentou agora foi o zagueirão William Machado, né? Tentou num cabeceio, essa bola foi desviando. A defesa do Guarani tirou como pôde, agora inverte o lado do escanteio pelo lado direito do ataque do Operário. Agora é o 9º escanteio, 5º para a equipe do Operário. É pelo lado direito, quem vem para a cobrança é o Pedro Lucas, vai para o levantamento. De perto da canhota, joga lá na segunda trave, na jogada ensaiada, passa por todo mundo. Vai sobrando lá com o Rodrigo Rodrigues, evita a saída, rola mais atrás com o Pará. De primeira já joga para dentro da grande área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte, responde o alemão. Bota a bola ali pelo meio, tá viva. Quem chega é o William Machado, já faz o lançamento para a grande área. Ponta direita, Pedro Lucas tenta evitar a saída, não consegue. Bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Tem pressa na saída do William. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos e bola rolando. Segundo tempo de jogo. Aqui Brinco de Ouro da Princesa, é a 9ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Operário. Maxwell marcou de moleio um golaço a 40 da primeira etapa. 1 para a equipe do Operário, Rafael Pio. Central da bola. No outro jogo da rodada pela Série B do Brasileiro, o Amazonas sai na frente para cima do Brusque. Agora Amazonas 1, Brusque 0. Daqui a pouquinho, 7 horas da noite, tem Libertadores da América, Grêmio e Estudiantes da Argentina. Futebol Globo CBN. Ô Gabi, o Marlon não é velocista? Sim. O Ayrton é velocista? É. E o Bruno Oliveira é velocista? Não muito. Teria que ser o armador. Armador. O que tá fazendo a ponta direita? Guarani tem uma linha de 4. Ó o Bugre. Olha o Ayrton batendo de longe para fora do gol. Primeira batida desde aquela finalização do Paraíso no primeiro tempo é a finalização do Guarani agora. Você costuma marcar tudo isso. Teve alguma outra que passou batida que eu não falei aqui? Não. 12 do primeiro tempo e 12 do segundo tempo. Pois é. A gente tava falando do Bruno Oliveira, lá na ponta direita, né? Expôs o time. Não tem ninguém pra armar aqui no meio. Tá um buraco o meio-campo do Guarani. Tem uma linha de 4 com o Ayrton, com o Caio Dantas, com o Marlon e com o Bruno Oliveira. Um buraco no meio-campo e depois o sistema defensivo. Tenta empurrar a linha do Operário para não ficar nenhum jogador na sobra, mas eu faria diferente. A bola precisa chegar com mais qualidade. Eu colocaria o Bruno Oliveira um pouquinho mais pro meio-campo para armar o jogo junto com o Matheus Bueno. Vamos ver se essa bola consegue chegar ao campo de ataque. Ele tá lá de ala direita, lá, o Bruno Oliveira. E colocou o Marlon encostado com o Caio Dantas. Tá esquisito essa armação, essa montagem do Guarani dentro de campo. 13 passados deste segundo tempo, 1-0, o Operário tá ganhando. Toca a bola na equipe do Guarani, campo defensivo. O Vladimir rola a bola lá pela direita, sai trabalhando por ali com o Léo Santos. Ele carrega bico da grande área, tudo isso na defesa do Guarani, viu, gente? Ele vem tocando, ele vai tentando armar, busca de um lado, busca do outro, faz sinal para um, gesticula para o outro, mas toca para o Lucas Adel pela esquerda. Vem zagueiro para o campo de ataque, o Lucas Adel. De perto da canhota, faz o lançamento lá na ponta direita. Era para o Bruno Oliveira, o Pará faz o corte de cabeça. Tenta evitar a saída. A equipe do Guarani se mantém no campo com a bola rolada ali pelo meio, pelo lado direito com o Diogo Matheus. Não tapa na bola para Bruno Oliveira, faz o domínio, carrega, ele vem fazendo o facão ali pela intermediária. Carrega pela meia, toca na bola, fez o passe, Ayrton de frente para a grande área, batida para fora do gol! Tá pedindo o desvio, o árbitro tá dando só tiro de meta que favorece a equipe do Operário, viu, Adriana? Eu não vi desvio, não. Vi o chute torto do Ayrton, mas é a segunda tentativa dele. Louvável, viu, Cabela? Para um time que tentou pouco no primeiro tempo. Segundo chute e agora o Operário já começa a fazer a cera e o árbitro tentando agir com energia aqui para cima do goleiro Rafael Santos. Mas o Gandula também colaborou para essa cera aí também, né? A bola tá no pé do Gandula, pega uma bola e joga outra lá pro goleiro, né? Não chutar as duas bolas lá, direção ao gol lá pro goleiro botar em jogo, né? Tem que acordar também o Gandula, né? Tem que fazer parte do jogo, né? 14,5 deste segundo tempo. Trabalha o Pará na saída de bola, vem em velocidade, foi lá deslocado pelo Bruno Oliveira. O árbitro para o jogo, não deu só arremesso manual. É manual para a equipe do Guarani lá pela direita, 14:40. Trabalha a bola a equipe do Guarani tentando sair do sistema defensivo. Lucas Adel recebe ali pelo círculo central do gramado. Ele vem carregando para o campo de ataque, não tapa na bola lá do esquerdo. João Vitor recebeu, dominou, rolou do lado, foi para a tabela. O Ayrton demorou para o passe, agora sim devolve. João Vitor devolve, faz a tabelinha com o Ayrton. João Vitor, João Vitor, rola a bola ali no meio. À frente da grande área, pertinho da meia-lua, o Anderson Leite recua para o Lucas Adel. A torcida vai à loucura aqui no Brinco. Chega lá pela direita, mais uma vez Bruno Oliveira fez a finta, carregou, fintou de um lado, de outro. É falta nele! É falta em cima
do Bruno Oliveira lá pela direita, quase um escanteio de mangas curtas ali, Adriana. O setor ofensivo do Guarani cresceu nesse segundo tempo, isso é verdade. Dá para perceber jogadores do Operário mais pressionados. Agora quem fez a falta foi o Neto Paraíba, se lamentou bastante depois dessa falta. Vai vir bola para a área do Bugre. Vamos ver se agora tem capricho essa cobrança, hein, Cabela? Tem que caprichar, botar o pé na forma lá. É o Bruno Oliveira que ficou na cobrança. Vai todo mundo ali pro meio da área. Só tem na defensiva o Matheus Bueno. 2 jogadores ficam na meia-lua da grande área, que um é o João Vitor, o outro é o Diogo Matheus. Restante todo mundo na grande área. Autoriza o árbitro, 16 minutos, é falta pro Guarani. Bruno Oliveira na batida, aperta a canhota, levantamento. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Aí fica difícil, né? O som ambiente contou o que aconteceu. Exato, nem precisou, isolou a bola, né? Precisa ter o capricho, né? Ele fez uma boa jogada pela direita, ele tem essa característica, ele tem um drible curto, ele tem habilidade, mas na hora de cruzar, na hora precisa ter mais atenção, mais capricho. Era uma jogada importantíssima que o Guarani poderia chegar ao gol de empate. Bola tocada para fora ali pelo Neto Paraíba, remissa manual que favorece a equipe do Guarani lá pela direita, remissa manual cobrada do Bruno Oliveira, não consegue domínio, chega a parar por baixo, rasga do bico da bola, encontra o Daniel Lima lá no campo de ataque, Daniel já faz o domínio, tenta a finta, vai programado, pede uma falta, o árbitro não foi nada, não segue o jogo, sobra de bola com o Diogo Matheus, já vai trabalhando, sai trabalhando pelo lado esquerdo com o João Vitor, recebeu, dominou, o Ayrton tabelou, não, deu de graça para a equipe do Operário, tenta o passe, recuperação, aliás, retribuição do Daniel Lima, toca na bola, Matheus Bueno, devolveu pro Ayrton na direita, fez a finta, bola na área, sobe, parado de cabeça para fazer o quarto, sobra de bola com o Marlon que briga por ela, bota o corpo à frente, faz o domínio, devolve com o João Vitor, faz o recebimento ali pelo lado esquerdo, fez a tabela com o Matheus Bueno, sobra de bola, João Vitor, toca de volta ali pela intermediária, pela meia esquerda, quem trabalha é o Anderson Leite, bota a velocidade, ele vai carregando, vai entrando na área, foi pra tabela era pro lado esquerdo, não lá pelo meio da área, mas tentou mais uma vez por ali, a zaga do Operário fez o corte, ela vem com o Guarani, Bugrão bota no ataque, Marlon tenta o cruzamento, rasteiro por baixo, a bola bateu na zaga, sobrou com o João Vitor, tenta o cruzamento, bateu em cima do zagueiro. Léo Santos tenta o domínio, toca na bola, ela sobra ali pela internet. Era o Adel, agora tinha o Léo Santos, devolve com o Diogo Matheus, não tapa na bola pro Bruno Oliveira, lá pela direita, só dá Guarani, vem pra cima, 18 minutos deste segundo tempo. Diogo Matheus, tabelou, recebeu de volta o Anderson Leite na ponta direita, cruzamento em cima do Pará, bola pra fora. Arremesso é manual para a equipe do Bugre, que vai apertando, vai tentando buscar o gol de empate. Sobra de bola, Matheus Oliveira, bonita finta quando fez o cruzamento, bateu em cima do marcador. Daniel Lima não consegue domínio, ela sobra com o Léo Santos, zagueirão, bota no ataque, mais uma vez ali pela direita. Bruno Oliveira tentou a batida, teve desvio. Bola para fora, escanteio. O Rafael Santos, goleiro, até tentou fazer ali a defesa para evitar o escanteio, mas não conseguiu, Dri. O Guarani rodeia, essa bola ronda a área do Operário de todas as formas, mas uma finalização, uma chegada efetiva no Caio Dantas não acontece. Vamos ver em mais esse escanteio, é o Marlon que vai para a cobrança. 10º escanteio do jogo, 5º para a equipe do Guarani, Marlon tá na cobrança, todo mundo na área, pintou levantamento, segunda. Adriano, você disse em alguns momentos, ou em algum momento da primeira etapa, que está tendo tempo de treinamento. É uma semana de um jogo para outro, né, Drito? Certo disso? É mais ou menos isso, essa média agora da Série B, né, Cabela? E eu quero queimar minha língua, quero que a repórter tenha a língua muito queimada hoje, mas olhando isso do Guarani, olhando os números da Série B, dá para entender perfeitamente por que o time tem o pior ataque, com apenas 4 gols em 8 jogos. Efetividade quase zero, mas quero queimar minha língua hoje. Pois é, Gabi, e não acerta um cruzamento, uma cobrança de falta, um lançamento, a gente consegue. Tá no momento abafa, é muita vontade, mas, Cabela, é pouca qualidade também. Não passa só pela tranquilidade. Eu acho que a tranquilidade, ela faz parte. O momento é ruim, tem a pressão da torcida, mas falta qualidade. Para você acertar um cruzamento, você precisa ter qualidade, você precisa ter técnica. E tem atleta que é titular que não tem. Vai mexer de novo o Guarani. Reinaldo. E a torcida já grita aqui novamente, burro, burro, burro. Quem será que vai sair pro Reinaldo entrar, né? Toca a bola mais uma vez, o lançamento é do Operário para a grande área, chega a zaga do Guarani, faz o corte, Caio Dantas, toca de cabeça, ela sobra com o Marlon, de primeira já faz o lançamento lá na ponta direita, recebe Bruno Oliveira, carrega bico da grande área, puxou pela meia, carregou, foi empurrado, é falta dele? Não!
O árbitro disse que não foi nada, o torcedor não gosta nem um pouquinho, a Adriana Almeida tá bem próxima do lance ali, Dri. Eu achei um encontrão do Pará, assim, pra cima do Bruno Oliveira, mas o Operário é quem sai com a bola. 20 minutos, toque CBN marcou, nós vamos tirando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos, bola rolando, segundo tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa. 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem muita Série B pela frente. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Operário. Deus Iriguidum pro Maxwell, 1 pro Operário, Rafael Pio. Central da Bola. Final do NBB, jogo 3. No primeiro jogo no Maracanãzinho, deu Franca. No segundo, em Franca, deu Flamengo. Hoje, terceiro jogo lá no Pedrocão, em Franca. Por enquanto, Franca 55, Flamengo 52. 21,5 deste segundo tempo. O jogo está parado com uma falta do Anderson Leite ali pelo círculo central do gramado. O árbitro está mandando parar o jogo ali e vai chamar a atenção de alguém, não, porque vai ter troca, né? É isso, né? Vai ter uma troca, vai embora o Daniel Lima, é isso, Adriana? Isso, 99, Daniel Lima do Operário vai deixando o gramado para a entrada do 90, Ronaldo. Esse 90 Ronaldo, se não me engano, é o Ronaldo que passou pelo Guarani em 2012, né? Na campanha do vice-campeonato paulista. E no Guarani tá indo embora o 8, Marlon, para a entrada do camisa 20, Reinaldo. Muito bem, 20, Reinaldo no lugar do Marlon, camisa número 8. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Pio, porque vem Operário pro ataque. Lançamento é feito aqui pela direita. Quem recebe, domina. Pedro Lucas tenta a devolução ali pro Santiago. Desvio, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Operário. Lado direito, 22 minutos e meio, metade da segunda etapa. Pio, foi gol do cu de burro aí ou não, hein? Não, continuou 1-0 pro Cuniburo. Cuniburo. Deixa eu marcar aqui na minha papeleta para não esquecer aqui. É gol do Brusque, gol de Uelisol. Aos 19 minutos do segundo tempo, o Brusque empata o jogo com o Amazonas, agora 1-1. Teve um cartãozinho amarelo ali no meio para o jogador da equipe do Guarani, tem jogador caído do Operário que recebeu a falta. Me parece que o Ayrton recebeu, é ele mesmo. Ayrton 30, viu, Adriana Almeida? Não sei se você conseguiu ver no bolo daí. Obrigada, Cabela, porque tava um montinho bem longe de mim, eu até achei que seria o Reinaldo, mas então amarelo pro 30, Ayrton. Dá pra ver aí quem do Operário tá caído, porque tava estribuchando de dor, hein? É o Neto Paraíba, 88. Tá caído ali no gramado, departamento médico do Operário em campo, para fazer ali o atendimento ao 88 da equipe do Operário. Agora, o Gabi, tô dando uma olhada aqui. Vamos lá. O time do Guarani nem para tomar cartão, né? Não faz falta, dá liberdade, né? É um time apático dentro de campo. A falta, ela faz parte da partida. E tem hora que você precisa fazer. Como, por exemplo, aquela esticada do Neto Paraíba, que ele saiu aqui da área quase, chegou lá na marca do pênalti do Guarani. Exatamente. Ninguém parou o cara. Ninguém parou o cara, era para ter feito a falta ali. Então o cartão, às vezes, ele faz falta. É a falta tática que a gente diz quando ela precisa ser realizada. Boa alteração do técnico Rafael Guanais, porque o Daniel Lima, pesadão, tá jogando no contra-ataque agora o Operário. Entra o Ronaldo, que foi muito bem na Inter de Limeira em 2022. 9 gols em 11 jogos, foi muito bem no Novo Horizontino e no Operário em 22 jogos, 4 gols, aquele mesmo que a Adri disse, passou pelo Guarani em 2012, é um atacante perigoso que o Guarani vai ter que ter muita atenção. Com a entrada agora do Reinaldo, joga Reinaldo numa ponta, Ayrton na outra, Caio Dantas centralizado, vamos ver agora o Bruno Oliveira, o posicionamento dele. Falta pro Operário, cruzamento na grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Ayrton, toca na bola pro João Vitor. Dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. O Santiago responde, João Vitor de cabeça, toca nela. Vem Santiago novamente, o Ayrton levou melhor. Joga no Bruno Oliveira, que já faz o lançamento, joga pro campo de ataque. Ficou todo mundo procurando a bola. E o Santiago procurou de um lado, o Ayrton procurou do outro. A bola caiu entre os dois. Quem foi mais esperto foi o Santiago, que já se recompôs rapidamente e fez o recuo para começar de novo a equipe do Fantasma, que vence o jogo por 1-0. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
25, toque CBN, você ouviu aí, tá marcando 25 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Operário tá ganhando. Léo Santos tenta sair jogando lá pra cima do Rodrigo Rodrigues, que faz o desvio, joga a bola pra fora, arremesso chamando mal para o Bugrão, campo defensivo é lá pela direita, o árbitro manda voltar um pouquinho mais atrás lá, o Matheus, o Diogo Matheus, ele faz o arremesso, começa lá com o Vladimir, lá na área, Ronaldo faz a pressão, toca na bola, Léo Santos, rola a bola com o Diogo Matheus, lá pela direita, ele puxa pela diagonal, devolve na grande área, torcedor chia, uma barbaridade, Vladimir, rola a bola com o Lucas Adel, lado esquerdo que domina, devolve com o Vladimir, torcedor vai só olhando, vai levantando aqui o som do torcedor para vaiar a equipe do Guarani. Matheus Bueno trabalha, sai de bola com o Ayrton, círculo central do gramado, escapa bem da marcação que chegou para cima dele, ali no meio do Joseph. Vem o passe feito, Bruno Oliveira carrega a bola, aperta a canhota, encontra o João Vitor aberto do lado esquerdo, marcação tá longe, João Vitor prepara o passe, deu um toque ali pelo meio, o Anderson Leite veio buscar o jogo, já inverte a jogada, Diogo Matheus recebe lá na ponta direita, prepara o cruzamento, vem bola para a área, a bola tá viva, vai para fora. Último toque do jogador do Guarani, o Anderson Leite, que reclama com o auxiliar, mas a bola foi para fora, só tiro de meta para a equipe do Fantasma, Adriano Almeida. O cruzamento foi do Diogo Matheus, o Anderson Leite toca nessa bola, mais escora do que tenta um chute, aí ficou fácil para o Operário, que ganhou o tiro de meta. 26 minutos e meio, segundo tempo. Vem o Operário para o campo de ataque, lançamento foi feito para o Santiago, chega o Lucas Adel, toca na bola, sai trabalhando. Pode falar, Gabi. 26 minutos que o Caio Dantas não pegou na bola, né? Morrendo de fome. Então, se você coloca um centroavante, você precisa abastecê-lo. Ayrton, cruzamento na área. Chega a zaga por baixo para fazer o quarto, o alemão. Dá um bico, tira lá dentro da grande área. De cabeça, toca na bola, Ronaldo. Já faz a ligação com o Rodrigo Rodrigues. Encara a marcação do Lucas Adel. Ele tá ali, cara a cara com o zagueirão da equipe do Guarani. Já botou para dentro da grande área. Sai o goleiro, Vladimir, para fazer a defesa e bota a guarda na casa. E olha que o Lucas Adel foi no corpo dele, porque na bola já tinha ido para o espaço, viu, Adriano Almeida? E a saída do Vladimir também foi providencial, porque um toquinho do Rodrigo Rodrigues e era 2-0 pro Operário, hein, Cabela? Olha o Guarani, João Vitor jogou, Ayrton na área, recebeu o lado esquerdo, pintou cruzamento, bola para trás, Pará, tava lá para fazer o quarto e joga para fora a bola em arremesso manual para a equipe do Guarani, pela esquerda, tem pressa na cobrança, rapidamente ali, faz a cobrança o João Vitor, toca com o Anderson Leite, devolve no João Vitor, aberto na ponta canhota, encara a marcação, invade a área, carregou cruzamento na área, chega por baixo o Santiago, faz o corte e joga a bola para fora, escanteio para o Guarani pela esquerda, Ri. Agora a tentativa aqui pelo lado esquerdo com o João Vitor, que nesse segundo tempo inverteu o lado, né? Tá atacando por aqui. E aí, quem vem para a cobrança é o Bruno Oliveira. O pessoal, mais uma bola em campo, Operário sem pressa nenhuma para tirar. Tudo isso faz parte, né? O Bugre tem escanteio. Bruno Oliveira na cobrança, perto da canhota, levantamento ali na primeira trave, sobe a zaga para fazer o corte do bico da bola, tira o perigo de lá. Bola espirrada, vai sobrando com o Matheus Bueno, corre para ficar com ela, já ajeita a bola perto da direita, embarcação do Ronaldo para cima dele. Lançamento é feito na grande área, alemão, toca na bola, sobrou ali pelo meio. O árbitro deu vantagem, porque ele ia dar uma falta em cima do alemão. Mas o Guarani já faz a roubada, vem com o João Vitor novamente, inverte a jogada lá na ponta direita. Chegou por ali para fazer o domínio, Reinaldo. Ah não. O que o Reinaldo fez agora, eu vou falar para você, não pode jogar profissionalmente um atleta que toma uma atitude dessa e faz um lançamento como esse. Ô Gabi. E a torcida bizonho, né? Bizarro, é inacreditável. É um jogador profissional, treina a semana inteira, não tem o capricho, não tem a competência de acertar um cruzamento. Então precisa rever os conceitos. Por que que o Júnior Rocha coloca em campo um jogador que não tem a menor condição de atuar numa Série B? É um absurdo. Foi o estopim para a torcida começar os gritos de time sem vergonha. Não é para menos, né? Eu também não gosto dessa atitude contra os atletas em campo. Não é escrachar jogador, mas é que não tem condição de ser titular. Gente, não dá. Matheus Bueno tenta sair jogando, Ronaldo faz a pressão para cima dele, tenta a roubada de bola. Para mim foi falta do Matheus Bueno, hein? Mandou seguir o árbitro, toca na bola mais uma vez a equipe do Guarani, sai trabalhando ali pela intermediária, trabalha a chegada com Bruno Oliveira, Caio Dantas vem buscar o jogo, Bruno Oliveira trabalha, fez a tabelinha, recebeu de volta. O Ayrton toca na bola de calcanhar para Bruno Oliveira, faz a abertura pelo lado esquerdo, João Vitor, recebeu, dominou, devolveu, Bruno Oliveira recebe na linha de fundo, girou, para o cruzamento, tem o alemão para fazer o quarto e joga para fora. É Manuel que
favorece a equipe do Guarani. Já foi cobrado, Matheus Bueno fica com ela. Abriu uma avenida por ali, Matheus Bueno preparou a batida. Não, prefere o passe. Lá do outro lado, Diogo Matheus domina, tem marcação em cima dele do Maxwell. Ele fez a finta, puxou perto da canhota, faz o lançamento para a área. Por baixo para fazer o toque. O Matheus Bueno jogou na contramão, brigou, Vladimir saiu lá da área para a vida intermediária, porque o Ronaldo ia ficando na sobra. Volta a bola com o João Vitor, mais uma vez, 30 minutos, o toque CBN marcou, 30 minutos desse segundo tempo, trabalha a equipe do Guarani, o Operário só dá o espaço para o contragolpe, Vem Operário, sai trabalhando ali pelo meio, Neto Paraíba, toca na bola, Rodrigo Rodrigues tenta a finta, perde o lance, bola espirrada, sobrou com Bruno Oliveira, vem bola para a área nas mãos do goleiro, na verdade, do peito do Rafael Santos, que domina com o peito, coloca no gramado, faz a defesa e bota a ordem na casa do Operário. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. 9ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani continua com 0. Operário Tem um, Maxwell marcou de voleio, um golaço na primeira etapa. 1 pro Operário, nada pra equipe do Bugrão, Rafael Pio. Central da Bola. E o próximo jogo do Bugre é na sexta-feira que vem às 9 da noite contra o Avaí na Ressacada. Avaí, atual vice-líder da competição e que amanhã tem o clássico contra a Chapecoense. Futebol Globo CBN. Normalmente eu peço pro torcedor piscar a lanterna do celular quando está fazendo festa, ganhando o jogo e tudo mais. Hoje o torcedor tá pé da vida e nós estamos de frente para a social. Se você está acompanhando o futebol da CBN Campinas, em protesto, dá uma piscadinha no celular aí, porque, Gabi... Em protesto contra a lanterna, inclusive, né? Olha lá, já tem a galera que tá piscando, já lá. O pessoal tá piscando a lanterna porque tá difícil de acompanhar o Guarani, né, Gabi? Tá muito difícil. Sabe quantas finalizações corretas o Guarani deu no segundo tempo? Nenhuma. Não fez uma defesa o Rafael Santos, por mais que tenha tentado, o Ayrton tentou a finalização, teve essa última tentativa do Reinaldo, que vai ser contabilizada, mas não acertou o gol. Então, por isso que a gente fala, além da tranquilidade, falta qualidade. Vai no abafa, vai tentando e o Ayrton começou bem. Vem Ayrton novamente pro cruzamento da grande área, Alemão, o Alemão vai sair, vai ter que tomar um analgésico no vestiário ao final do jogo, porque ele tá tirando bola de cabeça, vai consagrar a zaga, né, da equipe do Operário. Tem o Caio Dantas lá, tá tentando colocar essa bola na área. 32 minutos e 40 desta segunda etapa, trabalha mais uma vez a equipe do Guarani, que vem para o campo de ataque, ele com Bruno Oliveira, faz a finta para cima do Neto Paraíba, ele carrega, vem na diagonal pela minha direita, preparou a batida para fora do gol! Ele tentou o canto direito alto do Rafael Santos, mas a bola foi para fora, só tiro de meta, quando vai mexer 2 vezes o Operário e 1 vez o Guarani, né, Dri? Sim, primeira do Operário, tá saindo o autor do gol, Maxwell, com a 77, para a entrada do 31, Ronald então entra, quem sai também é o 70, Pedro Lucas, 70, Pedro Lucas está fora, para a entrada do 20, Marco Antônio, então a segunda alteração dessa parada aqui do Operário. Eu tô tendo bastante tempo para falar porque o pessoal do Operário demora, né, para sair do gramado. O Kaique do Guarani também tá pronto ali, mas tá esperando a saída do outro para a placa subir. E agora sim, tá saindo Anderson Leite, camisa 5, para a entrada do meia dúzia, Kaique. A placa subiu, me parece, de longe aqui, o 16, viu, Odri? Só confirma, para mim a placa era 16, tá? Vou confirmar. É o 6 mesmo. É o 6 mesmo, então tá bom. Beleza, 6 Kaique, é isso, né? Kaique. Muito bem, desculpa, Adri. Muito bem, 34 minutos deste segundo tempo, tá 1-0 para a equipe do Operário, para cima do Bugrão, que não consegue reagir. Gabi Castro, tem Kaique em campo, Gabi. Cansou também o Anderson Leite, reforça o meio-campo com o Kaique, podendo chegar um pouquinho mais, se aproximando aí do Bruno Oliveira e também dos atacantes. É a última tentativa do técnico Júnior Rocha. Odri, tem alguma informação aí embaixo da galera aí, da imprensa que faz parte, que acompanha, que o Júnior Rocha pode estar nessa corda bamba ou com a corda no pescoço ao final desse jogo, se for uma derrota? Sim, Capela, pressionadíssimo. E a impressão que eu tenho do torcedor aqui no gramado é, por exemplo, quando o Reinaldo foi chamado, nem tinha subido a placa de quem ia sair, nem nada, mas
a vaia não é nem pela substituição, mas é pela atuação do treinador no time. É isso que eu estou percebendo, uma insatisfação geral com o trabalho do Júnior Rocha e nos bastidores também ele está bem pressionado. O Júnior Rocha que veio da Inter de Limeira, que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, Inter de Limeira, né? Mas o time da Inter de Limeira talvez fosse diferente do time do Guarani, porque a Inter continua fazendo uma excelente campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é líder do grupo, com folga, e mudou o treinador lá, né, Gabi? Exatamente. Então a Inter de Limeira segue com essa boa campanha e tem muitos problemas, né, o Júnior Rocha, porque essa é a 5ª derrota do treinador, uma vitória e um empate. É um desempenho muito ruim. Precisa avaliar muito bem, porque já não deu certo o Humberto Lousa, já não deu certo o Claudinei Oliveira, não está dando certo o Júnior Rocha. Será que é o técnico então, o problema? Se for trocar, vai ter que pensar muito bem qual treinador iria assumir essa equipe e poder dar um chacoalhão que o elenco merece. Vem Guarani para o campo de ataque, lançamento é feito aqui pelo lado direito, quem chega é o Ayrton, domina, bola, ajeita, perna direita, rola de volta com o Bruno Oliveira, tem antes dele para fazer o quarta zaga da equipe do Operário, era o Marco Antônio que chegava ali na cobertura, sobra de bola mais uma vez com o Guarani, Léo Santos vem no ataque, toca na bola do lado com o Kaique, fez a tabela, Léo Santos recebe de ponta direita, lá do lado direito, cruzamento na área, Santiago, ele se atira de cabeça para fazer o quarto, vem Matheus Bueno na sobra de bola, briga por ela, por baixo, a zaga corta, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 36,50, pois não, Pio? E você está certo, a Internacional de Limeira é a líder do grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro, grupo que tem times... Olha o Bugrão, entrou na área, pode pintar o gol de empate, caiu, Dantas bateu, pra fora! Ele acredita, bota a mão na cintura, passa a mão no rosto e desperdiça o gol mais feito do jogo para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Era o gol do empate, né, Cabela? Ninguém aqui acredita, até os jogadores do Operário não acreditam que essa bola saiu. O Bruno Oliveira fez a maior parte da jogada e aí a defesa já estava batida, o gol praticamente vazio. Ele escorou essa bola mirando o ângulo direito e aí ela subiu demais. Acabou então saindo em tiro de meta, o Operário continua com 1-0 no placar, no momento em que o camisa 20, Marco Antônio, que entrou agorinha no jogo, leva cartão amarelo. E o Caio Dantas continua inconformado ainda com o gol que ele perdeu. Também não é para menos, né? Rafael Pio, você falava da Inter de Limeira, Rafael Pio. Nossa, Cabela, meu Deus, como perde um gol desse? Só para completar, grupo da Inter que tem times tradicionais até, como Maringá, Água Santa e o próprio Santo André. É o Felipe Conceição, treinador. Que está na Inter. Que está na Inter de Limeira realizando este trabalho. Público. Opa, vamos lá, Adri. Público e renda nesta tarde e noite no Brinco de Ouro. Público total, 2.831 para uma renda de R$ 52.760. Tem uma falta para a equipe do Operário lá pelo lado esquerdo, hein? Pintou o cartão ali, me parece que é pro Reinaldo. Não, é o Reinaldo. Reinaldo, é ele mesmo, camisa 20. Mais um cartãozinho para a equipe do Guarani, 2-2 no cartão, pelo menos tá empatado o jogo, né? Falta já cobrada, Alemão recebe ali pelo ciclo central do gramado, vem Operário para o campo de ataque, ele breca, levanta a cabeça, rola lá pela esquerda, por ali trabalha com o William Machado, faz a finta para cima do Bruno Oliveira, que foi seco no lance, tomou o drible, toca na bola, fez o passe, Ronaldo, toca na bola lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando, Ronaldo, bola passou por ele, sobra com o João Vitor, que dá um bico nela, tira o perigo da grande área, o William Machado sobe de cabeça, ele escora, mas ela vem com o Caio Dantas ali pelo ciclo central do gramado. O Neto Paraíba brigou pela bola e cometeu a falta. O jogo tá parado, é falta. O Caio Dantas não quer nem a desculpa do Neto Paraíba, viu, Adriano Almeida? E leva cartão amarelo e o vermelho, porque já tinha tomado o amarelo nesse segundo tempo o Neto Paraíba. Por isso, expulso. O Operário vai jogar aí pouco mais de cerca de 5, 8 minutos aí desse final de jogo com 10 atletas. Tá fora de campo o Neto Paraíba, com um a mais nesse momento a equipe do Guarani. Até o final da partida, Neto Paraíba foi expulso, cometeu uma falta esquisita ali pelo meio campo, né? Aliás, aquela falta que a gente costuma, né? Uma falta tonta ali no meio, né? Uma falta que não precisava ser cometida, né, Gabi?
Tava sozinho, ele e o Caio Dantas. Foi infantil, né? Levantou muito o pé, acabou pegando o Caio Dantas, reclamou ainda, recebeu o cartão amarelo e acabou sendo expulso meio campo. Se o Guarani já tinha feito aquele momento abafa, agora mais do que nunca vai todo mundo pro ataque, certamente vai ser abastecido e vai ter mais uma oportunidade o Caio Dantas para tentar guardar o dele. Passamos de 40 minutos, o toque CBN marca, vem Diogo Matheus com ela lá pela ponta direita, fez o passe, Reinaldo recebe, devolve, mais uma vez com o Diogo Matheus, tem o Bruno Oliveira ali pertinho dele, ele breca, ginga o corpo, olha de um lado, carrega de outro, Bruno Oliveira recebe, devolve, mais atrás com o Diogo Matheus que toca na bola, Matheus Bueno de frente para a grande área, deu um tapa na bola para o Lucas Adel, lado esquerdo que recebe a bola, domina, marcação encosta para cima dele, volta a bola ali pela meia, mais uma vez o Matheus Bueno, lançamento para dentro da área, só acompanha o Rafael Santos, a bola vai para fora em tiro de meta, Adriana. O Reinaldo estava nessa tentativa, mas uma bola muito forte. Realmente não daria para ele. O juizão pedindo para o Rafael Santos, goleiro do Operário, acelerar, mas ele parece não obedecer, Cabela. Faz parte do futebol brasileiro. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 41 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo. Nona rodada. Série B, Campeonato Brasileiro, placar da CBN, tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Operário. 1 pra equipe do Operário, Rafael Pio. Central da bola. Sequência da nona rodada da Série B. Amanhã tem Avaí, Chapecoense, América Mineiro e Ponte Preta. Na segunda-feira tem Vila Nova e Ceará, Sport e Paysandu. E na terça-feira tem Mirassol e Goiás. Futebol Globo CBN. Trabalha mais uma vez a saída de bola a equipe do Guarani. Aqui pelo lado esquerdo, tenta chegar na bola. A Guarani toca a bola lá no campo de ataque pela direita. Vem descendo, vem carregando, toca o lançamento feito lá pelo Diogo Matheus, que chega por baixo ao Pará. Na recuperação de bola, já faz ligação com o Marco Antônio. Ele bota a velocidade, vem pro ataque, vem caindo, vem despencando. Aí no gramado é falta que favorece a equipe do Operário. É lá pela meia esquerda, Adriano Almeida. A falta, sim, do Matheus Bueno, a mão nas costas do jogador do Operário, falta. O Operário vai valorizando aí a posse de bola e vai lançar essa bola para a área, tudo indica. 42, vai ter lançamento, o Pará está se ajeitando lá para fazer a cobrança da falta, joga curtinho do lado ali, quem chega no lance para ficar com ela, para sair jogando Marco Antônio, devolve no Pará, lado esquerdo, cruzamento da grande área, de cabeça, Ronaldo para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola a equipe do Guarani, vem chegando no campo de ataque com o Matheus Bueno. Ele fez o passe com a Ayrton, devolveu no Matheus Bueno, que rola a bola ali com o Bruno Oliveira. O lançamento foi feito, o alemão sobe de cabeça, corta. Ela sobra com o William Machado, o zagueirão que vem para o ataque, já faz a ligação com o Ronald. Ele bota a bola à frente, por baixo quem chega, o Diogo Matheus corta. Lance feito, Kaique na sobra. Então lançamento, foi quase para Adriano Almeida esse lançamento, hein, André? Sim, inclusive as tentativas do Guarani, muitas bolas aqui. Não sei se eles estão olhando o gol em outro lado. Muito tortos os lançamentos e as tentativas hoje. Pois é, é aquela história da perna pesada, da cabeça pensando no pior para o Guarani, porque é o momento que está o Guarani não tem como, e o jogador não consegue entrar concentrado em campo para fazer uma boa jogada, para fazer um lançamento. Tudo joga contra. Nesse momento tudo joga contra. Você sabe que você é a pior equipe da competição, porque o Guarani é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. São 4 jogos consecutivos sem conseguir a vitória, sem apresentar um bom rendimento. Sabe que tem um jogador a mais, já teve um jogador a mais contra a Chapecoense e não conseguiu a vitória no próprio Brinco de Ouro. Então você começa a pensar tudo, né? É pesadelo com tudo que você... o tempo inteiro, né? Um tempo inteiro, foi no começo do primeiro tempo. Exatamente, o jogo inteiro. E perdeu o jogo, então tudo isso vem à tona. Agora, tem tempo, dá para empatar. Agora, falta qualidade e tranquilidade, mas tempo tem. João Vitor com ela, lado esquerdo, encara a marcação do Santiago, ajeitou perto da direita, buscou de um lado, de outro, carregou linha de fundo, pintou o cruzamento, vem bola para a área, sobrou com o Kaique de frente para o gol, rolou na ponta direita, Diogo Matheus chegou linha de fundo, vem parar para cima dele para fazer o corte, a bola sobe, desce, mais uma vez o Guarani vai brigando pela bola, sobra por ali com o William Machado, dá um bico na bola, tira da grande área, a bola vai para o outro lado do campo, lá com o Vladimir, goleiro do Bugre, já sai jogando. Pertinho dele ali o Léo Santos que vem buscar o jogo, 44-40, vai subir a placa daqui a pouquinho dos acréscimos. Lançamento do Léo Santos errado, Pará agradece o presente para ficar com ela e não tem pressa nenhuma para sair jogando. Virou
Rolou atrás lá com o William Machado. O zagueirão de perna canhota encontra ali pelo meio o Rodrigo Rodrigues. Deu uma cabeçada na bola da contramão. E aí o Kaique, ele falou, vou te ajudar, Rodrigo Rodrigues. Você errou aí, vou dar o lateral para vocês, assim vocês ficam tudo certo. E aí deu uma canelada na bola, jogou para fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Operário. Mais 7. 7 de acréscimos. Vamos a 52 nesta segunda etapa, hein? Arremesso manual cobrado, lançamento feito no campo de ataque da equipe do Operário. Chega a marcação para fazer o desvio, bola para fora, último toque do Operário. Arremesso para o Guarani, já cobrado. Tem 7 minutos ainda, Gabi. 7 minutos para continuar com esse abafo e agora com um homem a mais, hein? Tempo tem, só que o Guarani segue sem conseguir acertar o gol adversário, né? Então o Ayrton entrou bem, ó, fazendo a jogada. Vem Ayrton, fez a finta em 2 jogadores, deu um tapa na bola, faz o lançamento lá pela direita com o Diogo Matheus. O Pará já encosta pra cima dele. Diogo Matheus carrega a linha de fundo, tenta o cruzamento por baixo, no bate-rebate, sobra de bola. Kaique tenta a batida, explode do zagueiro, volta pela intermediária. Lucas Jadel fica com a sobra, o zagueirão já dá um tapa nela pro João Vitor, aberto pela esquerda. Encara a marcação do Santiago, tem cruzamento na área. O alemão de cabeça tava lá pra fazer o corte. A sobra de bola mais uma vez com o Rodrigo Rodrigues, coloca no gramado. O Matheus Bueno vai acompanhando, ele faz a finta no primeiro, escapa no segundo. O Léo Santos tenta puxar a camisa, não consegue dar o rapa. Carrinho por trás, vai dar cartão vermelho pra ele. Tava na cara. Olha, a gente não quer saber se não é. Mas tava na cara que ele, se ele desse um carrinho dessa maneira, seria expulso. O jogador não pensa numa hora dessa, Adriano Almeida. Não tem jeito, né, Cabela? Violento até o lance ali, protagonizado pelo jogador do Guarani, que está expulso, e os jogadores tentam tirá-lo, o Léo Santos, né? Tentam tirá-lo logo de campo, porque ainda tem tempo aí para o Guarani, quem sabe, tentar um empate. O jogador do Operário ainda caído, o departamento médico agora no gramado. Provavelmente vamos não só a 52, teremos aí mais pelo menos um minuto no momento em que o Léo Santos sai de campo, sai aplaudido, até para minha surpresa, viu, Cabela? Olha, eu acho que é um aplauso irônico, não é não? Eu acho que é mais provável. Pouquíssimo inteligente, né, o Léo Santos. Muito. No momento, podia empatar o jogo, tá com um a mais, hein? Podia empatar o jogo. Tem tempo ainda de jogo. Exatamente. Então, assim, e tinham 3 zagueiros em volta, 3 marcadores em volta do Rodrigo Rodrigues. Leitura de jogo equivocada, mental, emocional do jogador também lá embaixo. Então, coloca quase tudo a perder. Segue o Guarani ainda buscando esse gol de empate, mas a atitude do Léo Santos muito ruim e a pressão continua das arquibancadas agora. Agora em cima do presidente, né? Exato. Agora em cima do presidente. E olha que aumenta o volume bastante, viu, Adriano Almeida? Essa pressão em cima do presidente do Guarani agora. Gritos de fora, Marconato, é isso agora que os mais de 2.800 torcedores no Brinco gritam. É falta para a equipe do Operário, sem muita pressa, chega ali para fazer a cobrança e toca na bola o Marco Antônio. Joga a bola lá com o Pará, lá do lado esquerdo, faz a fita para cima do Reinaldo, puxa ali pela meia. 1-0, o Operário está ganhando o jogo, finalzinho de partida, vamos a 52, já estamos com 48,5. Devemos ter mais 1 ou 2 de acréscimos. Ficou muito tempo parado para o atendimento do Rodrigo Rodrigues. Na expulsão do Léo Santos. Vem Joseph, lado direito, ponta direita, cruzamento da grande área. Ronaldo ajeitou de cabeça ali pelo meio. Quem chega é Matheus Bueno, dá um bico na bola, tira o perigo. Ela sobe, desce, cai nos pés do Pará. Lá pela esquerda, volta a bola ali pela intermediária. Trabalha a chegada com o Marco Antônio. Já bota no campo de ataque o lançamento. É com Ronald. Linha de fundo, ponta canhota. Tentou lançamento pelo meio. Furou o primeiro, bateu. Espalma Vladimir! De cabeça, William Machado toca na bola, joga pra fora. Defesaça do Vladimir, salvando o Guarani de tomar o segundo gol, Adriano Almeida. Uma pancada do Santiago Campos, que estava sumido no jogo, mas o lateral direito, a hora que chegou, enfiou o pé nessa bola. Jogadores do Guarani muito abatidos agora, viu, Cabela? O Ronaldo furou, na marca do pênalti, o Ronaldo furou. O lance que veio lá da esquerda do Ronald. E a liberdade novamente do Operário de construir uma jogada, fura o atacante, ela ainda sobra para o lateral direito e o Vladimir salvou agora o Guarani. Olha o Bugrão, sobrou com a Ayrton, a batida! Giriguidu!
Bugrão! Ayrton! Uma falha gigantesca de marcação da zaga do Operário. O Ayrton não tá nem aí. Joga pro fundo do gol, empata o jogo a 49 minutos do segundo tempo. Para o Bugrão, Giriguidum pro Ayrton, também pro Operário, Adriano Almeida. Cruzamento pela direita do Diogo Matheus. William Machado estava nessa bola e podia ter tirado para qualquer lado, mas ele só resvalou na bola. E aí ela veio parar nos pés do Ayrton. O Ayrton que foi o que mais tentou no segundo tempo com a camisa do Guarani. E aí foi coroada essa bola nos pés dele, chutou na saída do goleiro, deixou tudo igual no placar, 1-1. Tá tendo revisão do VAR de uma possível linha de impedimento. Eu não sei se o Rafael Pio tem na tela o replay aí no estúdio da CBN, Pio. Olha, com foco nessa jogada do possível impedimento ainda não, Cabela, mas obviamente a TV reprisou o gol umas 2, 3 vezes. Em nenhum dos reprises eu vi qualquer irregularidade, não. Nossa, eu não vi absolutamente nada também para ter essa demora, mas tudo bem, o VAR tá analisando. Se confirmando o gol do jogador que melhor saiu do banco de reservas e que já tinha elogiado umas 2 vezes no segudo tempo. Fala, Pio. Pode ser que ele deu impedimento. Quem que foi? Diogo Matheus que recebeu na ponta? Na direita. Ver. Na direita. Pode ser. Pode ser que sim. Aí é na linha mesmo. Vai pro VAR. Não tem jeito. Deu impedimento. Já deu. Anulado o gol do Guarani, retire o Ziriguidum, retire o gol de empate, retire o gol do Ayrton, retire o gol do melhor em campo no segundo tempo, como disse o Gabi Castro, continua 1-0 pro Operário. E talvez retire a permanência de Júnior Rocha? Na corda bamba, né? Tá ficando insustentável a situação. Agora, é inacreditável, né? Quando a situação é ruim, é uma ponta de chuteira, é um ombro que tá à frente. Contra a Chapecoense, que você falou agora há pouco Mesma história, é verdade. O gol do jogador impedido, que ajudou, que atrapalhou, seria o gol do Guarani na ocasião. E era o gol de empate também. Era um pontinho lá e um pontinho aqui. Seriam 2 pontos a mais na classificação. E o cenário se repete, né? Mais 2. Impressionante a fase. Mas tem que continuar, tem que acreditar nos 2 minutos e bola pro Ayrton no final do jogo. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, tenta sair jogando o Kaique, tem desvio do Pará, bola para fora, remessa Manual, que favorece a equipe do Guarani, tem pressa na cobrança do Manual, foi falta na verdade, já fez a cobrança, sobra de bola, lá com o Matheus Bueno, ligação é pro Ayrton, como disse o Gabi Castro, só que o lançamento, forte demais para fora. Vamos a 54, pois não, Pio? Rapidamente, só para deixar a informação correta, o Reinaldo foi quem estava em posição irregular, quando recebe a bola aqui do lado direito, vai pro meio, quando ele recebe essa bola, ele estava à frente. Já vamos chegando a 53, o Toque CBN está marcando a arremesso manual para a equipe do Operário. Eu acho que vai ter mais acréscimos ainda aos 54, porque ficou tempo demais parado também para o VAR agora, para a definição se foi ou não, no caso não, o gol do Guarani. Sobe mais uma vez a zaga do Guarani para ficar com ela, vem para fazer o toque. O Diogo Matheus saiu lá da lateral direita, veio aqui do lado esquerdo, deu um tapa na bola, Lucas Adel bota o Guarani no campo de ataque. João Vitor recebe, encara a marcação, puxa pela meia, toca na bola, Kaique já recebeu o passe, devolveu pela ponta canhota, Ayrton domina a bola, evita a saída com ela, puxa, pé direita, preparou a batida pro gol, espalma Rafael Santos. Seria um golaço do Ayrton. Rafael Santos deu um tapa na bola, jogou pra fora, Adriano Almeida. De mão trocada agora, o Rafael Santos salvou o Operário agora, porque ia ser um golaço do Ayrton. Tá com moral, tá empolgado. Escanteio, Diogo Matheus na bola. 7º para a equipe do Guarani, Diogo Matheus na batida lá pela ponta direita, vem bola para a grande área, sobe a zaga do Operário para fazer o quarto tiro, perigo de lá. Chega a zaga do Guarani para repor a bola em jogo, sobra com o Operário, contra-golpe, sai com o Ronald, lá pelo lado esquerdo, bota a velocidade, tem Diogo Matheus na cobertura, o Kaique vai se aproximando, Ronald vem pelo meio, Rodrigo Rodrigues faz a finta, puxa de um lado, carrega de outro, tem a zaga para fazer o corte, toca de cabeça o Matheus Bueno para o Vladimir. Já passamos de 54. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0. Operário 1 para a equipe do Operário. Central da Bola. 7 da noite em ponto. Deu Operário. E o Guarani segue na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. 1-0 pro Fantasma. Claro, os jogadores vão se reunir ali no gramado. O Júnior Rocha também
vai conversar com os atletas, mas a situação, Adriana Almeida, é muito complicada. Caio Dantas, inclusive, deitado no gramado, lamentando aquele lance que ele perdeu o gol. Ah, é, né, Pio? Os jogadores, nenhum desce pro vestiário, algo até inusitado, assim, que fazia tempo que eu não via. Todo mundo parado, agora alguns se lamentam um pouco mais, como você disse bem, o Caio Dantas, que agora já está de pé novamente. Mas eu imagino que os jogadores todos vão ouvir o treinador e vão sair em bloco, até para evitarem aí aquela conversa com nós jornalistas, né? Ou de repente um para e todo mundo sai. E é isso que a gente está esperando agora. O pessoal do Operário comemora muito porque sabe dessa proximidade com o G4, chegando aos 15 pontos, enquanto o Guarani estaciona nos 4 pontos, como você bem disse, segue na lanterna. E os jogadores muito abalados, viu, Pio? O pessoal olha para o nada, sabe aquele olhar vago, sem acreditar, mão na cintura, decepção, inconformismo. É um pouco o que vive esse elenco do Guarani nesse momento aqui de sequência de 5 jogos sem vencer, mais uma derrota em casa. Aí agora sim, todo mundo se reúne, Júnior Rocha bateu um papo rápido com todo mundo, só de cumprimento, na verdade. E aí as vaias inevitáveis aqui na saída de todos esses atletas. Ninguém quer falar e a gente aqui tentando olhar para um deles, mas é bem nítido aqui o olhar de decepção e ninguém vai falar conosco, jornalistas, nesse momento. Algo bem compreensível até pelo que passou o Guarani hoje por aqui, viu, Pio? Não, sem dúvidas. E a gente vê pela imagem da TV que enquanto alguns torcedores xingam, vaiam e tal, outros aplaudem, mas óbvio que de forma irônica, né? A imagem até mostrou um torcedor fazendo sinal de positivo e deu para fazer a leitura labial. Ele falando assim, olha, vocês estão de parabéns, muito bom. É esse o sentimento do torcedor, né, Gabi Castro? Não tem o que pensar. Não tem como ser diferente, Rafael Pio, sem sombra de dúvidas. É um momento muito complicado. Eu falei antes da partida começar, não critico o torcedor, não tem. Quem veio hoje ao Estádio Brinco de Ouro apoiou o tempo inteiro a equipe do Guarani. Palavras de ordem o tempo inteiro, mesmo depois de quando estava 1-0, a torcida estava cantando, embaixo do tobogã estava cantando, atrás dos gols, torcidas organizadas, depois contagiando o estádio. Então, assim, a torcida fez a parte dela. Agora que o jogo acabou, sem sombra de dúvidas, as críticas vão vir. É um momento muito difícil do Guarani, porque falta qualidade, falta elenco, falta tranquilidade, o mental, o psicológico. E aí, no final de tudo isso, Pio, tem a sorte que não tem como acompanhar. Se não tem nada disso e não tá dando certo, não vai ter a sorte também. Então é Caio Dantas perdendo gol no final do jogo, que não costuma perder. É mais uma vez o Guarani buscando gol de empate, e aí o VAR chega e coloca o jogador... Coloca não, né? Aponta que o jogador do Guarani estava em posição irregular. Então, assim... São coisas que muitas vezes a fase é ruim e as coisas não acontecem mesmo. E aí a 5ª derrota do técnico Júnior Rocha. Vamos ver a entrevista coletiva, as justificativas, a improvisação do João Vitor na lateral esquerda, que não funcionou. O Ayrton entrou muito bem, mas não conseguiu fazer a tabela necessária, então também essa explicação. Colocou o Diogo Matheus na lateral direita, mas não conseguiu fazer muito a tabela, a saída do Paraíso, enfim. Tem muitas explicações do que precisa ser dado. O Bruno Oliveira jogando na ponta e não como meia, sendo que ele é um articulador, ele consegue fazer esse papel, poderia ter feito mais como um meio-campista. Enfim, são questões... para serem analisadas, e o torcedor de cabeça cheia, Gabi, com total razão. Adriana Almeida. Só pedindo passagem, porque a saída aqui, aparentemente tranquila, mas uma quantidade de torcedores, principalmente de organizadas, param aqui na frente, no portão de entrada do Brinco, gritam palavras de ordem, chamam o time de sem vergonha, um bate-boca, a polícia militar posicionada aqui, fazendo um cordão até para impedir qualquer tipo de proximidade da sala de imprensa e até lá do vestiário principal do Brinco de Ouro. Mas o torcedor agora toma a rua aqui, né? Aqueles que saíram pelo portão principal do Brinco,
tomam a avenida do Brinco de Ouro e muito bravos, gente muito irritada. E a gente que vai agora aqui para a sala de imprensa torcendo para que o protesto fique por aí, né? Gabi e Pio. A gente ouve de fundo, inclusive, Dri, alguns barulhos, né? Imagino que sejam aquelas divisórias de metal, não sei que material que é aquele que o pessoal tá chutando, provavelmente, né? Sim, é isso mesmo. A gente já tá bem acostumada com esses barulhos, mas pelo menos hoje não escuto rojões, como em outras ocasiões, que aí ficava algo mais violento até com esse tipo de artefato. Hoje, me parece, pelo menos até agora, um protesto um pouco mais pacífico. Que continue assim, Gabi. A gente sabe, né, como que o torcedor do Guarani geralmente nesses momentos, ali em frente ao queijo e tudo mais. A gente espera que fique assim, porque ficando assim, o torcedor do Guarani tem toda a razão. Faz parte da democracia. O protesto está insatisfeito, ele pode acontecer de forma pacífica, sem violência. Mas ele pode acontecer do lado de fora. Se ele está incomodado com alguma coisa, tem o total direito de explanar, de falar, de cantar música. O torcedor tem esse direito, não a violência. Aí a gente condena. Se não acontecer, tem total direito. Aí é o lanterna da competição, é a pior equipe. De que maneira que vai enfrentar um Avaí fora de casa agora, Pio? Então, olha onde que o Guarani tá se enfiando no Campeonato Brasileiro da Série B. É mais uma equipe que vem no Brinco de Ouro, que consegue ter mais posse de bola, que consegue dominar o Guarani. Já foi assim contra o América Mineiro, foi fora de casa contra o Mirassol, foi hoje novamente contra o Operário. O Campeonato Brasileiro tá passando e as equipes estão dominando o Guarani rodada após rodada. Todo time que enfrenta o Guarani, ele consegue ter mais posse de bola, ele tem liberdade. Então você tem um problema defensivo, você tem um problema de meio campo, e a torcida tá vendo isso, tá insatisfeito. E muitas das alterações não têm dado o resultado. E aí a gente pode falar, é elenco? Pode ser. É alteração equivocada? Também é. Então assim, pra mim o Júnior Rocha não é o maior culpado, mas ele tem culpa. Ele precisa justificar o trabalho que não tem acontecido, que não tem dado o resultado, que não tem sido efetivo, porque o Guarani não joga bem, não é só resultado que não vem. Se fosse o Guarani pressionando, martelando, mas perde gol daqui, perde gol dali, é o gol do Caio Dantas, ok, é uma história, mas não é isso que tem acontecido. O primeiro tempo contra o Mirassol foi apático, foi um horror do Guarani. A gente trabalhou na partida, jogou muito mal e depois foi dominado e tomou de 3. Hoje, mais uma vez, bons 15 primeiros minutos e depois o Operário tomou conta do jogo. Não que tenha massacrado o Guarani no Brinco de Ouro, mas tomou conta e a torcida tá vendo tudo isso. Então, é claro, vai ficar irritado e vai vir o protesto. Bom, Adriano Almeida tá seguindo para a sala de imprensa, para daqui a pouco trazer aí a palavra, né, do treinador do Guarani. Movimentação, mesma situação, né, Dri? Sim, Pio. A diferença, agora eu vi uma bomba sendo estourada do lado de fora, não consigo saber se foi a polícia ali para afastar algum tumulto ou se foram os próprios torcedores, mas foi só. De restante, me parece que começa uma tímida dispersão pelo lado de fora. Aqui próximo à sala de imprensa, onde antes ficavam circulando até familiares de atletas, pessoal do próprio clube do Guarani, né? Após os jogos era um espaço de muito trânsito livre, hoje não, bem limitado, apenas alguns garotos da base aqui passando por aqui, levando o jantar para o alojamento e pessoal bem apreensivo por enquanto e a segurança da polícia militar reforçada. Ô Cabela, eu não sou, obviamente, favorável à demissão e tudo mais. A gente sempre, né, analisa a condição profissional, inclusive, do ser humano. Mas tem momentos que a coisa, ela não tá dando certo. E aí vai falar, a bomba sempre estoura pro treinador. É que é mais fácil você trocar o treinador do que você trocar o elenco todo. O certo seria trocar o elenco inteiro, mas como não dá, não adianta. A hora que a coisa não tá funcionando, precisa tentar mexer de alguma forma. De novo, não tô aqui dizendo que o Júnior deva ser demitido e tal, mas alguma coisa precisa acontecer, Cabela. A gente costuma dizer o seguinte, né, Pio? O clube não vai mandar os 22 atletas que tem embora e contratar outros 22. É muito mais fácil trocar o treinador.
Porém, eu não sei se o problema é o treinador. Eu acredito, o Cabela acredita que não. Pelo que a gente vê em campo, o Guarani, falei antes do início da partida, desde lá de trás, do ano passado, naquelas rodadas que o Guarani não venceu na Série B, o problema começou lá. E de lá pra cá, o Guarani não conseguiu se arrumar mais. Fez um final de Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado horrível. Fez um Campeonato Paulista terrível, só não caiu por circunstâncias que tinha equipe que era pior ainda. Mas o Campeonato Paulista foi terrível. E começa uma Série B. Estamos na 9ª rodada, ainda pode-se falar que está começando a Série B ainda, que tem tempo de recuperação. 9ª rodada, um time horrível. Tem 1 vitória em 9 jogos. Eu estou até com a campanha de 2019 do Guarani aberto aqui, ó. E o Guarani teve 1 vitória na 3ª rodada em 2019, depois só voltou a vencer na 12ª rodada. Aí teve um empate na 13ª e venceu novamente na 14ª rodada. E depois, na 19ª rodada, que volta a vencer o Guarani, que quando começa aí, eu acho que já era o Carpinho, né? E começa aquela recuperação do Guarani em 2019. Então tá muito parecido com o Guarani de 2019, esse Guarani 2024. Lá na época, quando acabou o campeonato, eu lembro que nós falávamos o seguinte, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. De lá pra cá, o Guarani fez boas campanhas, ou campanhas razoáveis para boas na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano aqui, tá muito... Esse roteiro, conforme nós falamos lá no início da jornada, né? Esse roteiro tá muito parecido com aquele roteiro de 2019. Porém, como nós dissemos, o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? Vai esperar quanto para reagir o Guarani? A reação começou na 19ª rodada, lá em 2019. Nós estamos na 9ª. Se começar agora essa reação, ainda há tempo. Porém, o torcedor deve estar se perguntando assim, Pio, reagir como? Com isso que a gente está vendo dentro de campo. Nós estamos na 9ª rodada e nós não vimos nem naquela vitória que foi sobre o Botafogo, né? Sim. Sobre o Botafogo, aquela vitória aqui no Brinco de Ouro. Que não me animou e eu falei isso após a partida. Sim, claro. Nem com a vitória nós tivemos algum ânimo em ver o Guarani em campo. Porque venceu, mas como a gente diz na gíria, não convenceu. E não está convencendo. E a gente vê que o Guarani não tem oxigênio de recuperação em campo. Jogou 15 minutos hoje, talvez 20 minutos. Depois dali para frente, não jogou mais. Teve o abafa dos 35 para frente no segundo tempo, que foi na base da loucura. E a sorte do Guarani, porque aquela bola com 6 minutos ou pouco menos não entrou, tocou na trave no comecinho do segundo tempo. E a sorte maior de não ter o Operário encaixado nenhum contra-ataque. Aí eu não sei se foi mérito do Guarani ou demérito da equipe do Operário que não conseguiu encaixar o contragolpe. E quando estava encaixando um aos 49, é mais ou menos isso, né? O Léo Santos foi expulso. E aquele contra-ataque estava encaixado, porque o Rodrigo Rodrigues, ele ia para dentro do gol. Ele estava na cara para sair dentro do gol. Então, isso é um combo de coisas que a gente vê na atuação do Guarani nessas 9 rodadas, que a gente só imagina o pior, infelizmente. Esperamos que não, esperamos que tenha reação, ainda há tempo. Mas, sinceramente, com esse elenco que o Guarani está colocando em campo, inclusive eu coloco o elenco dos 11 mais o banco, e a gente olha para quem fica no banco e não entra, eu não sei se vai dar jeito. Quem está lá no banco pode entrar, o Chay pode resolver, não mostrou isso ainda, que pode ajudar. Não. O Luan Dias. O Luan Dias também não, quando esteve em campo, não demonstrou isso tudo para ajudar o time a se recuperar. O Bruno Oliveira foi o que mostrou um pouquinho mais de futebol no meio campo. Na nossa opinião, jogou errado. Jogou errado. O Paraíso jogou errado, jogou como centroavante, não é centroavante. O Bruno Oliveira jogou na ponta e não é ponta. É o desespero que tá batendo nas costas do treinador. Então, ó, não deu certo, vou pôr lá. Quem sabe lá dá certo. O Bruno Oliveira no meio campo, vamos pôr ele aqui, ele é bom fintador, quem sabe ele consegue uma jogada na lateral e joga lá dentro pro Paraíso fazer gol. Só que não tem a velocidade para poder fazer esse drible. Então, assim, equívocos de jogadores que estão em campo, que já não tem essa grande qualidade que a gente está citando aqui, e aí tem essa cobrança para cima do treinador. Acho que por isso também que o torcedor, a todo momento hoje, em cada alteração, chamou o treinador de burro, né? A cada alteração. Praticamente em todas ele foi chamado. Ó, só como detalhe, Pio, só para me fechar da minha parte aqui, naquela campanha de 2019, o Guarani entrou na lanterna da competição na 11ª,
Até então estava ali 17ª, 18ª, 19ª, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Entrou na lanterna na 11ª rodada. Aí depois venceu na 12ª, empatou a 13ª e venceu a 14ª. Deu um salto, foi lá para a 17ª posição. Aí depois caiu de novo, despencou. A 15ª rodada, 16ª, 17ª, 18ª, lanterna. 19ª com vitória, 20ª com vitória e a 21ª com derrota também. Da 15ª à 21ª, sempre na lanterna da competição. Esse ano, o Guarani já está na lanterna desde a 8ª rodada. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, aí tem os votos do melhor, do pior, vamos saber se Júnior Rocha vem pra entrevista, se não vem, qual a situação do treinador do Guarani, porque a situação do Bugre, a gente já sabe, é o lanterna da competição. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 7h, 19 minutos. Agora é hora e vez de votarmos naquele que deu show, naquele que foi o craque do jogo. O craque do jogo. Começo com Adriana Almeida. Bom, Pio, pra mim o Maxwell, né, autor do gol, foi um golaço. Ele que também foi. Teve outras oportunidades durante o primeiro tempo e definiu a partida. Então, acaba pra mim sendo o craque do jogo. Nossa, que golaço, hein, Cabela? Pra você também? Sim. Eu tava olhando aqui no time do Guarani. Quem que eu podia eleger como craque do jogo? Não dá, né? Não dá, não. Talvez o Ayrton, né? É verdade. Mas não. Aí a Adriana falou, mas eu falei, verdade. O cara fez um golaço. E é aquele gol que ele é o voleio completo, né? Porque ele arma certinho, ele sobe e a bola não sai mascada. Ele pega em cheio. E a bola cai na medida, né? A bola parece que veio açucarada pra ele fazer aquele golaço de voleio. Que belo golaço, gol. que golaço. Maxwell, verdade. Olha só, hein? Maxwell que não fez gol aqui. Foi lá e veio aqui e fez. Pois Meu Deus. E aí, Gabi Castro? Menções honrosas antes. Nossa, tem como ter... É só pro Operário, eu acho. Pro lado do Operário. Bom. Pro lado do Operário. Alain Godoy, antes de ser substituído, lesionado no primeiro tempo, zagueiro ao lado do William Machado. Gostei do alemão. O trio de zaga do Operário muito bem, anulou o Caio Dantas. A única vez que ficou livre foi no gol perdido. Gostei também, fez o gol o Maxwell, golaço. Como ele já ganhou, eu não vou dar pra ele, não. O meu voto vai ficar pro Pedro Lucas, camisa 70. Gostei Meu filho? muito. É Pedro Lucas? Pode ser também, recebe. Boa. Pedro Lucas jogou muito hoje, habilidoso, controlou o jogo, ajudou o meio-campo.
O Operário teve mais posse de bola por conta do camisa 70, que articulou no primeiro tempo 54%. Depois da expulsão, o Guarani ficou com mais posse de bola. Então, no final, ficou 51,97 a 48,03 para o Guarani. Mas na maior parte do jogo foi o Operário que teve mais posse de bola. Isso passou pelo meio-campo. O jogador de meio-campo é o Pedro Lucas. Enquanto teve fôlego, para mim, foi o melhor. E quem será que pisou na bola, hein? O pior em campo. Missão difícil para Adriano Almeida. Ai, Pio, infelizmente eu vou ter que votar no Pedro Henrique, porque ele falhou, né, no gol do Maxwell e em alguns momentos do jogo tomava a decisão errada, como por exemplo o Guarani todo no ataque, recuar, e o estilo de jogo do Operário acabou prejudicando o futebol do Pedro Henrique. Teve uma oportunidade hoje como terceiro zagueiro, mas inclusive foi substituído depois. Não deu certo esse esquema e o Pedro Henrique entrou numa fria hoje. Pedro Henrique é o voto de Adriano Almeida. E aí, Carlos Cabela? Eu também votaria no Pedro Henrique, mas a Adriana terminou a votação dela com uma frase interessante. Ele entrou numa fria. Não sei se ele não tivesse entrado numa fria, também não tivesse feito o que fez no primeiro tempo. Mas pela experiência que tem, pela bagagem que já tem, o Léo Santos não pode ser expulso no momento que foi expulso. Não pode dar um carrinho do jeito que deu um carrinho naquele momento. Tanto é que o Guarani depois empatou o jogo. Se ele tivesse em campo, será que o Guarani não tivesse empatado esse jogo? O gol foi anulado por um impedimento. Mas se ele tivesse em campo, será que não teria ajudado esse Guarani naquela retinha final que estava pressionando bastante? Então, para mim, por todos esses detalhes, Léo Santos foi o cara que deu uma pichotada hoje aqui no Brinco de Ouro. Bom voto também. E aí, Gabi Castro? Assim, mal todo mundo foi. Tem tá? tem menções desonrosas? Existe também? Tem Tá. sim. Tirando o Ayrton, todo mundo foi mal. Só que daí você tem... Opa, quase que uma pomba entrou na nossa cabine. Você Agora assustei. Você sabe que já teve repórter da CBN que no ar foi atropelada por uma pomba, né? Não, mas teve pomba. Eu narrando o jogo, a pomba já sentou aqui. Já sentou? Já. Nós, essas pombas. Bom, voltando, todo mundo foi mal, tirando o Ayrton, quem entrou bem, mas tem um nível que é um pouquinho mais baixo, que daí é o muito mal, né? O Léo Santos, o voto do Cabelo é perfeito, a expulsão infantil, isso não pode acontecer. O Jefferson, lateral esquerdo, mais uma vez, partida ruim, a diretoria precisa prestar atenção. Eu sei que é uma posição carente no futebol brasileiro, mas é uma posição importante, defensivamente, precisa de alguém que saiba dominar a bola, que consiga chegar ao ataque, que acerte um cruzamento. Então o Jefferson não consegue fazer isso, foi mal novamente. Não gostei do Marlon também, omisso durante boa parte da partida, quando tentou, errou. Não gostei do Reinaldo, lance bizarro, assim, até a gente fez crítica pesada ao atleta, mas você precisa ter... consciência, sabe? Se você tá vestindo a camisa do Guarani, você precisa treinar, você precisa se esforçar, você tem que ter um mínimo de dedicação para poder acertar um cruzamento, uma finalização, e é um jogador que tecnicamente não consegue contribuir, ele entra do banco de reservas, ele tem uma certa velocidade, mas só velocidade não adianta, é esporte errado, velocidade tem que buscar outro esporte, então assim, não consegue contribuir. Caio Dantas perdeu o gol, tá vindo de lesão, tava frio, tudo bem, mas é centroavante, o Guarani tava perdendo o jogo e ele perdeu um gol, então sai como ruim também. Mas o meu voto vai pro Pedro Henrique também, estreia muito ruim do zagueiro do Guarani, errou para tirar o lance ali, lançamentos errados, afobado também, então jogando com 3 zagueiros, não poderia ter dado o gol que deu pro Maxwell fazer, então meu voto também vai pro camisa 15 do Guarani. Lembrando que foi só a estreia, a gente viu 45 minutos apenas do Pedro Henrique. Eu acho que precisa de sequência, eu preciso ver mais do jogador. Não pode também começar a excluir um por um, como vocês disseram. Não tem como tirar os 30. Você precisa recuperar o jogador e aí precisa ver se essa comissão técnica vai conseguir ter forças para fazer isso. Mas o meu voto é Pedro Henrique. Maxwell, o melhor, Pedro Henrique, o pior, as eleições da equipe da CBN Campinas. Carlos Cabela, amanhã tem festa, Cabelinha?
Opa! Ei, coisa boa, hein? Festança, chopp e dança. Eita, coisa boa. Seu cabelo tá ficando mais velhinho. O seu Eloy. Ei, seu Eloy. Hoje, aniversário dele é hoje, É hoje, na verdade, né? A gente vai comemorar amanhã, fazer uma bela de uma feijoada, juntar toda a família. boa. Aliás, o clima tá propício para uma feijoada, Tá. né? Então a gente vai reunir toda a família amanhã, as netaiada e os bisnetaiada, tudo do velho Que coisa Eloy boa. lá amanhã. Vamos fazer festa. Cabelinha, beijo no coração do velho Eloy, hein? Será dado, Pio, será dado. Boa Obrigado. viagem de volta, Carlos Cabelo. Muito obrigado a todos e a gente volta na sequência aí, mais uma transmissão aqui no futebol da CBN Campinas. Esperamos que o Guarani ressurja das cinzas, né? Como se fosse uma fênix, que hoje estava tudo avermelhado ao redor aqui do brinco. Meu Deus. Verdade, acabei de lembrar disso. Abraço a todos. Valeu, Carlos Cabela, narrou 2 gols. É que um depois, pelo VAR, foi anulado, foi pro Ziriguidum em 2 oportunidades. Deu Operário, hein, gente? Pra você que tá chegando agora, Guarani, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Operário, golaço de Maxwell, 1-0 pro time paranaense. Alguma movimentação, Adriana Almeida? Absolutamente nada, Pio. Que coisa, hein? Então, o Gabi Castro vai analisar um pouco mais do que foram os 90 e mais 9 com 3 mais 12 minutos, os 102 minutos da derrota do Guarani diante do Operário. O comentário do jogo. Tentar explicar é difícil, mas dá pra encontrar alguns pontos, né, Gabi? Dá sim. O Cabela tava fora do ar falando comigo há pouco aqui, né? Que falou, olha, você pegou pesado na sua abertura ali do Guarani e tal. E eu falei pra ele, não tem como ser diferente, né? E quem tá acompanhando a nossa transmissão desde as 4 horas da tarde, Pio, se lembra que eu falei, né? Que é o pior momento do Guarani em muito tempo e não é só nessa temporada, não. Você pegar dos últimos anos, esse é o pior momento do Guarani por tudo que eu citei lá, desde fora de campo até dentro de campo, de um campeonato paulista, de troca de treinador, de troca da diretoria e é muito complicado. É um cenário difícil e é um Guarani que entrou tentando dar uma resposta para mudar tudo isso. Então foi um Guarani que começou atacando, vontade, vertical, empurrando a equipe do Operário. E aí eu assim falei, opa, esse é um Guarani que o torcedor tá esperando, dentro de casa, diante de uma equipe do Operário que é boa, mas também não acho que vai brigar pelo acesso. Hoje tem pontuação de G4, é uma equipe que joga certinho, é acertada, tem um bom meio campo, mas diante de Mirassol, de Novo Horizontino, de Santos, de Sport, pra mim tá num nível abaixo, tá? Então acho que o Guarani enfrentou uma boa equipe, mas que poderia ter feito muito diferente. Acho que o Guarani acreditou nisso. Os primeiros 15 minutos o Guarani falou, tô dentro de casa, tô sentindo aqui esse Operário, uma saída de bola equivocada, fez a marcação-pressão. Então parecia que seria um script diferente daquele cenário ruim que nós citamos. E aí o Guarani não conseguiu fazer o gol. E aí eu não sei se é o lado emocional, se é o lado mental de falar, poxa, tô bem na partida e não consigo. Sabe, às vezes quando você fala, putz, meu dia não tá bom hoje, não tá, as coisas não estão acontecendo, isso às vezes acontece com a gente. Eu não sei se isso passa pela cabeça dos jogadores do Guarani, que de repente acontece alguma coisa e para. Então o Guarani fez 15 minutos que a gente fala, ok, esse futebol aqui dá para vencer a partida de hoje. E aí foi um Operário que se assentou, foi acalmando, foi tocando a bola. O meu voto foi pro Pedro Lucas, do camisa 70, porque o meio-campista começou a distribuir o jogo. O Rodrigo Rodrigues foi ao lado dele e o Operário foi gostando da partida. O Daniel Lima participando também, teve um cabeceio. Então foi um Operário que a partir dos 15 minutos ele começou a gostar do jogo. E até então, do lado do Guarani era o Paraíso e o Bruno Oliveira, que estavam mais participativos. E aí, com a posse de bola com o Operário, o ataque do Guarani inoperante. Então, dos 12 minutos do primeiro tempo aos 12 minutos do segundo tempo, eu tenho anotado aqui, o Guarani não fez uma finalização. O Guarani não conseguia chegar ao ataque. Quando tinha a posse de bola, ou era lançamento direto para a linha de fundo, ou era inversão de jogo errado, era passe errado, ou era desarmado. Então, virou um desespero a equipe do Guarani, que não conseguia acertar mais nada. E aí, o Operário, o William zagueiro chutou por pouco, não marcou gol, o Daniel Lima escapou pela direita e o Maxwell acertou a trave no primeiro tempo. 5 minutos depois de acertar a bola na trave,
Mais um lance do Operário pela direita, vem o cruzamento, Pedro Henrique junto com o zagueiro do Guarani, junto com o Léo Santos, os dois estavam juntos. O Pedro Henrique deu um toque de cabeça e o Maxwell livre. Então você está jogando com 3 zagueiros, tem 2 na mesma bola e você dá de graça pro atacante o Maxwell, que em 32 partidas não marcou um gol com a camisa do Guarani, acerta um voleio no canto do Vladimir e abre o marcador. Segundo tempo foi uma extensão do primeiro. Até então, o Operário voltou melhor. Logo aos 2 minutos, o Joseph acertou a trave, teve muita liberdade. E aí, só com a entrada do Ayrton é que o Guarani esboçou que estava tentando uma reação. Então, ele deu uma finalização com 12 minutos, ele deu outra finalização com 14 minutos. Ambas para fora. Só que a situação é tão ruim que pelo menos quem tem vontade, quem tenta, você fala, nossa, pelo menos ele está tentando. Porque até então nada acontecia. Então, até o erro a gente acaba exaltando. Eu já citei isso durante a transmissão. Eu prefiro aquele jogador que aparece e erra do que o omisso. Esse é o pior, né? O jogador que se afasta da partida. Mas o Ayrton entrou e citei 2 vezes ele durante a transmissão que a bola teria que ir para ele porque ele era o melhor do Guarani. E aí o Operário foi se recuando, o Guarani foi no momento abafa, faltando qualidade, citei isso também ao longo da transmissão. Eu gosto sempre de falar isso, Pio, porque muitas vezes fala assim, mas depois que a partida acabou é fácil. Não, o tempo inteiro a gente tava falando, falta qualidade, tem vontade, mas falta qualidade, falta técnica. Aliás, falta... no pré a gente já falava. No pré, a gente, antes da partida começar, que às vezes pode ser o time que vai lá ganhar de 4-0, o torcedor, tá vendo, critica, mas ganhou. Antes do jogo a gente já falava, durante a transmissão a gente falou da falta de qualidade, da falta de técnica, da falta de criação de jogadas, o famoso 1-2, ir pra linha de fundo, fazer um cruzamento. A gente não vê mais isso, Pio. A gente não vê mais drible no futebol brasileiro. Eu não vejo no 1 contra 1 drible no futebol, um elástico, um drible da vaca, uma caneta, um chapéu, e faz parte do futebol, a gente não vê, é um futebol burocrático. Eu tô citando o Guarani, tem outras equipes, mas é que hoje a partida foi Guarani Operário. Eu não vejo o Guarani fazendo isso, não tem drible, não tem algo diferente para você deixar o seu adversário desconfortável. Junta 2, 3 jogadores, vamos em bloco aqui, ó, a gente vai fazer uma tabelinha, obriga a vir 3, 4 jogadores aqui, vai abrir um espaço, fazer algo diferente, puxa a marcação. Então eu fico olhando a partida e falo, mas não é possível, é um futebol burocrático. É um time afobado, e às vezes afobado e às vezes apático, oscila durante a partida. Então, assim, um horror, Pio, um horror. Mais uma partida ruim do Guarani. Mas mesmo assim, eu tava citando, teve um momento abafo, né? Dá vontade, não tem qualidade, mas foi por um momento abafo. E aí, aos 37 minutos, o gol perdido do Caio Dantas. Então, assim, eu falei no intervalo que gostaria de ver o Caio Dantas, citei aos 26 minutos que ele não tinha tocado na bola, você coloca um centroavante, você chama a responsabilidade, chama a marcação, a gente sabe que é um jogador que já teve fase de artilheiro, vem uma fase nos últimos clubes, mas já teve bons momentos, você precisa colocar ele no jogo e 26 minutos sem tocar na bola. E aí aos 37 perdeu o gol. Aí vem o departamento médico, tá frio, enfim, as justificativas estão aí, mas também não pode perder o gol que perdeu, praticamente sem goleiro. Jogada do Bruno Oliveira pela direita, o goleiro fechou ali na primeira trave, ele teve todo o gol, bateu cruzado mais pra fora. Não pode perder, mas a sorte também não vai acompanhar aquele que não tem competência. Aos 49, Vladimir fez uma bela defesa, falei salvando o Guarani, e aí no finalzinho ainda teve o gol do Ayrton, mas teve o impedimento. Então, assim, é um Guarani que a gente pode dizer que oscilou na partida? Oscilou, só que o problema é que a oscilação do Guarani é 15 minutos bons e 80 minutos contando com os acréscimos ruins. Aí não pode acontecer. Aí a situação na tabela de classificação mostra isso. Se é uma oscilação que você fica 20 bom, cai 15, mas melhora nos outros 10. Fala, tá acontecendo alguma coisa, por que tá caindo tanto assim? A gente pode entender o porquê que cai durante uma partida, mas da maneira como foi, aí é preocupante. Porque se você só consegue jogar 15 minutos e depois você deixa o seu adversário te dominar dentro da sua própria casa, com o apoio do seu torcedor, na lanterna, precisando vencer um jogo, isso é muito preocupante. Outra coisa que preocupa, Pio, finalizações corretas. No primeiro tempo, uma. Você precisando ganhar um jogo, você acerta o gol apenas uma vez.
Então é algo que precisa ser corrigido. Eu acho que falta calma, tem o mental, tem o psicológico, tem tudo isso, mas novamente, para a diretoria, é preciso reforçar este elenco, é preciso fazer um acordo com os atletas que estão aqui, analisar com quem que eu não consigo contar. Esse não faz mais parte? Tá bom. Então, tenta emprestar, tenta encontrar um clube para ele e ir um mercado e contratar. Precisa de investimento, precisa de qualidade, Pio. Esse Gabi Castro no comentário do jogo, alguma movimentação, Adriano Almeida? Pio, acabei de perguntar sobre isso agora aqui e a informação oficial é que Júnior Rocha vem dentro de 5 a 10 minutos. Surgiu uma fumaça de uma possível demissão neste momento no vestiário, mas a informação oficial é que ele chega em alguns minutos. Bom, pelo menos ouvir aí a primeira palavra de Júnior Rocha, a gente vai para saber se ele, enfim, chega ou não chega. Só informando, Goiás, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, 17 pontos, Avaí, vice-líder 16, o Santos, terceiro colocado, 15, Ceará, o quarto colocado também, 15, América Mineiro, 15 na quinta colocação e o Operário foi ao sexto lugar com os mesmos 15 pontos. Só que o restante, né, ainda joga na rodada. Isso, exatamente. Todos os times acima do Operário ainda jogam nesta rodada. Na zona da degola, ou pelo menos perto dela, né, vamos dizer, CRB, 8 pontos, 15º colocado. Paysandu, 8 pontos, 16º. Aí na zona da degola, Botafogo de Ribeirão, 7, Ituano, 6, Brusque, 6, Guarani, 4 pontos ganhos apenas. Na rodada que teve início na noite de ontem, lá no Couto Pereira, o Coritiba bateu o Ituano por 4-2 e no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, o Novo Horizontino bateu o Santos, segunda derrota consecutiva do Peixe, por 3-1. Agora há pouco, o Operário bateu o Guarani no Brinco de Ouro por 1-0 e lá na Arena da Amazônia, o Amazonas venceu o Brusque pelo placar de 2-1. Sequência da rodada amanhã, lá na Ressacada tem o clássico catarinense Avaí Chapecoense. No Independência, com transmissão de Marco Guarizo aqui na CBN Campinas, tem América e Ponte Preta. Na segunda-feira, lá no Oba, o Vila Nova enfrenta o Ceará. Também na segunda-feira, na Arena Pernambuco, o Sport recebe o Paysandu. Na terça-feira, o jogo que encerra essa rodada lá em Mirassol, lá no Maião, tem Mirassol contra o Goiás. Lembrando, né, a gente já disse, mas trazendo mais uma vez a informação, que o CRB receberia o Botafogo de Ribeirão nessa rodada, mas como amanhã tem a grande decisão da Copa do Nordeste, o jogo foi adiado. Esse jogo que vai acontecer no Rei Pelé, mas amanhã o jogo é outro. É CRB e Fortaleza. É difícil pro CRB, hein, Gabi Castro? 2-0 no jogo de ida. Dificílimo. Pega uma equipe de Série A, que é o Fortaleza. Agora, encarou, viu, o Fortaleza no primeiro jogo. Sim. Saiu o gol só no finalzinho do primeiro tempo com o Moisés, depois do escorregão do zagueiro. E agora joga em casa. Difícil, mas tem uma pequena possibilidade aí sim de tentar levar pelo menos para os pênaltis, né? Precisa abrir 2 gols, mas claro, favoritismo para conquistar a Copa do Nordeste é todo do Fortaleza. Não tenha dúvida. Eu tava dando uma olhadinha aqui, ô Gabi Castro, na tabela de classificação da Série A, sim, só para saber mais ou menos qual a situação do Vitória da Bahia, se é que você me entende. Mais difícil, viu, Pio? Eu entendo o que você tá dizendo, não dá, mas não, Gabi. Vindo de um outro São Paulo, já, né? Exatamente. Você dirige um São Paulo, e outra, acabou de assumir também o Vitória, né? Pouco tempo, jogou acho que só 2 rodadas. Mas eu entendo o apelo, né? O Thiago Carpini, claro, treinador que fez história aqui, identificado com o Guarani, declarações, tudo. Mas hoje está num patamar diferente, está no Campeonato Brasileiro de Série A, está com o mercado para pegar nessa situação. O Guarani acho difícil, mas vai saber. Tô recebendo uma informação no interno aqui. A informação que chega passando, e já vou chamar a Adriana Almeida para saber também se chegou algo lá
Mas aquela informação que você trouxe, Dri, de que surgiu aí uma possibilidade de queda, parece que vai se concretizando, viu, Dri? Sim, eu também recebi, não aqui na sala de imprensa, não. Mas tudo indica que Toninho e Cecília é quem vai vir para a entrevista. Agora, só não sei se vai demorar, porque, por exemplo, os 5 minutos que foram me passados estão vencendo nesse momento. Então, a situação aqui não é tão tranquila como me passaram antes. Exatamente. Então, a informação que chega agora é que Júnior Rocha, informação a ser confirmada, que fique bem claro, mas a informação que chega agora é que o técnico do Guarani foi demitido do cargo. A gente fica aguardando. Adriano Almeida trouxe a informação de que provavelmente Toninho Cecílio é quem vai conceder a entrevista, né? E aí, obviamente, já para trazer essa informação. Seria, diante de tudo que a gente disse, uma decisão acertada, Gabi Castro. É muito difícil, porque, cara, eu confesso pra você, assim, em tantos anos de Guarani, inclusive, Sim. Algumas coisas, Gabi, elas estão no DNA. Algumas coisas elas estão no DNA da Ponte e algumas coisas estão no DNA do Guarani. Sim. Isso não tem jeito. Cada clube com a sua característica. Exatamente. Vão ter 100, 200, 300 anos e essas características elas serão mantidas. A característica do Guarani me levava a crer desde o início do segundo tempo que hoje o Júnior seria demitido. A situação, eu acho que ela vai ficando insustentável, né? São 5 derrotas, um empate e só uma vitória. É um curto espaço de tempo, mas a gente conhece o futebol brasileiro e não deu certo. Até agora não deu certo. A gente não viu nenhuma evolução para a equipe do Claudinei Oliveira, muito pouco. Já chegou tomando 4 do Santos, então já passou uma imagem ruim. Perder para o Santos, óbvio, é normal. Mas ainda naquela situação, né, no início de competição, portão fechado ainda, existia uma expectativa de pelo menos igualar um pouquinho, né? Não ser goleado, mas já tomou 4 de lata, assim, ó, fácil, tó. Depois ainda conseguiu uma reação com o Botafogo e depois mais nada, né? Não conseguiu o Paysandu, não conseguiu o Chapecoense, rodada após rodada, Mirassol, e é o que eu citei Gabi, há pouco, né? Foi sendo dominado pelos adversários, Dri. Júnior Rocha acaba de chegar aqui na sala de imprensa para entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo então, as justificativas das alterações e do futebol apresentado então pelo Guarani em mais uma derrota. Técnico Júnior Rocha já sentado aqui na mesa da sala de imprensa para a entrevista coletiva, queria um ok do Pio sobre a questão do áudio por aí, Pio. Por enquanto, ok, Dri. Então já vamos ok começar com você aqui. por enquanto, e aí a gente assume, só lembrando, TV Guarani, né, também transmite, por enquanto não iniciou a entrevista coletiva por lá, vamos com você. Começando aqui, então, o colega repórter vai fazer a primeira entrevista e eles estão realmente posicionando aqui a situação do YouTube do Guarani para início da entrevista. Você não é mais o técnico do Guarani. Existe algo de verdade nisso e como você avalia essa situação de momento sua e do time de uma maneira particular? Júnior Rocha falando que não sabe de nada sobre a demissão e que não chegou nada a ele ainda. E falando dessa pressão aí à frente do cargo. Vamos com o áudio da TV Guarani. Se soubesse de algo, eu não estaria aqui, né, conversando com vocês. E sobre o momento, cara, nosso momento é ruim, né, temos que ser bem franco. A gente vem com derrotas consecutivas e aí não tem como não ter pressão por resultado, né, ainda mais aqui no Guarani. E eu assumo toda a responsabilidade, sem problema nenhum. Acho que os atletas estão dando o seu máximo, dia a dia, jogo. Também acho que falta um pouquinho de sorte para nós, mas, cara, a responsabilidade é toda minha. Júnior, boa noite. Boa Caio noite. Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre a escolha do Pedro Henrique. Você utilizou ele no primeiro tempo com 3 zagueiros, ficou meio confuso ali o meio-campo.
com o Bruno Oliveira e também o Marlon. O que você queria propor desse primeiro tempo com essa formação? Perfeito. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Ótima pergunta. Na verdade, o Pedro, que a gente tentou a mesma estratégia que na segunda parte do jogo contra o Mirassol, até os 30 minutos do Mirassol, que a gente conseguiu encaixar bem a marcação. O Bruno, ele é um meia, então ele na fase defensiva estava como beirada e na fase ofensiva como meia. Fez bons treinos ali, né, ganhou a posição durante a semana. A gente manteve a mesma estratégia que contra o Mirassol. Então essa foi a ideia de ter 3 zagueiros. Muitas vezes a gente fala 3 zagueiros e fica defensivo, né? Mas a gente estava com 5 homens em cima da última linha do Operário. A gente iniciou bem o jogo, depois com alguns errinhos ali a gente se perdeu de novo. E aí na segunda parte a gente fez as mudanças e na minha visão a gente melhorou bastante. Júnior, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Boa noite, Matheus. Queria saber um pouquinho como foi esses dias de preparação antes da partida de hoje. A gente ouviu bastante que o Conselho de Administração se reuniu para falar até sobre a sua saída do comando técnico do Guarani. Queria saber o que chegou para você, se você conversou com a direção do Guarani e agora, depois dessa derrota, muitas críticas, não só da torcida, mas também da imprensa, se fica insustentável a sua continuação no comando técnico do Guarani. Obrigado. Cara, essas perguntas não são para mim, né? Essas perguntas eu acho que é para Toninho e Danilo, esses caras que estão diariamente com a diretoria, né? O meu negócio aqui é trabalhar no dia a dia, focar no clube. Então, esse tipo de pergunta não tem como responder para vocês. Sim, não, cara, sobre... Não, exatamente, eu não tenho que conversar com ele sobre isso, cara. O meu foco é trabalhar durante o dia a dia aqui com os atletas, meu foco é na parte técnica, tática. Que eu agradeço. Júnior, boa noite, Adriana Almeida, Rádio CBN. Boa noite, Adriana. Como eu queria entender um pouco do semblante dos atletas ali no final do jogo, né? Eles se reuniram e me pareceu eles esperando algo do líder e você foi ali, né? Acolheu eles. Como é que tem sido esse papo, né, pós-partida, 5 jogos, lanterna, e de que maneira você, que é um cara jovem, mas que sabe da bola, vai conseguir motivar um time que não consegue mostrar mais do que tenta dentro de campo? Legal. O mínimo que eu devia fazer, que eu devo fazer isso, né, acolher os atletas ali, porque a responsabilidade é minha. Então, assim, o modelo de jogo, estratégia, performance do dia a dia, né, a escolha de quem vai iniciar jogando, escolha do João hoje de ala, né, na fase ofensiva ponta, na fase defensiva um ala, ele tem esse potencial, tanto é que no segundo tempo ele foi para o lado esquerdo e aí, né, andou bem, é um atleta polivalente. E a questão minha, eu avalio muito o dia a dia, sabe? Então eu não tenho como tirar a base da questão psicológica se eu não avaliar o dia a dia. E sinceramente para vocês, eu não vejo problema nenhum entre o nosso relacionamento aqui. A doação deles, de tentar fazer a função. Então, assim, eu sei que a pressão é grande, alguns sentem, normal. Não posso negar isso para vocês, né? Não posso omitir isso, que a torcida está insatisfeita, que ouve os xingamentos. Pô, nós estamos no meio e está na chuva para se molhar. Então, eu vim para tentar solucionar, estou tentando achar os 11, estou tentando achar uma formação ideal, agora teve uns retornos importantes hoje, que é o meu dever esse. E também, infantaria, eu sou da infantaria, eu tenho que estar na linha da frente, entendeu? Não tem como deixar afetar isso os atletas, é o que eu estou fazendo. É o mínimo que eu tenho que fazer, é assumir as minhas responsabilidades perante o grupo, perante o clube. Assim, não fujo delas, né? Eu no primeiro dia falei para vocês poderiam me cobrar melhoras, a gente alterna muito durante o jogo, em tempo bom, 15 minutos bom, ao um segundo tempo entra bem, aí depois os últimos 15 não. É esse equilíbrio que eu tenho que buscar na equipe, sabe? Eu sou pago para isso, os atletas sabem disso. Cara, eu me sinto privilegiado de estar aqui hoje, né? Privilegiado mesmo. Eu sei da pressão, pode ser que amanhã eu não esteja, eu faço parte do contexto do futebol, principalmente brasileiro, mas eu não posso nunca deixar de assumir minhas responsabilidades perante resultado, perante performance. Tá abaixo, mas a gente alterna muito durante os jogos. Hoje, por exemplo, a gente teve as finalizações para fazer o gol, não fomos felizes de novo. Entrou o VAR com mérito, o VAR veio para fazer justiça ao futebol e fez justiça hoje. O Reinaldo estava um pé à frente, está um pé. Assim como o pênalti, né, contra o América Mineiro. E eu não posso fugir disso. Eu estou falando para vocês exatamente que o responsável por todos os resultados negativos, essa performance não tão boa é minha. Bom, tá aí, o Júnior Rocha. Só tem uma coisa, Gabi, que aí
se acontecer, eu vou dizer pra você, e aí a gente já vai encerrar, que me irrita muito se amanhã, por exemplo, a diretoria tomar uma decisão de demissão. Deixou o cara ir pra entrevista coletiva, deixou ele se expor e aí amanhã demite. Se a decisão já está tomada, exatamente. Teria que já ter comunicado e aí ou o Toninho Cecílio ou o Danilo Silva ter vindo para a entrevista coletiva. Eu concordo com você. Se realmente se confirmar esta informação de que ele não vai ser mais o treinador do Guarani, eu tô de total acordo com você. Isso já teria que ter sido feito hoje. Caso contrário, a gente aguarda então essa continuidade do técnico Júnior Rocha. Uma entrevista coletiva pelo tom de voz dele, né? Já percebe que está completamente cabisbaixo, né? Desanimado. Eu só discordo, Pio, quando ele diz que os atletas estão dando o máximo. Pelo amor de Deus, né? Se isso for o máximo, aí vai ter que trocar os 22. É impossível o máximo do Guarani ser isso que a gente está assistindo. Não é o máximo do Matheus Bueno, não é o máximo do Caio Dantas, não é o máximo do Diogo Matheus. Tem muito jogador aqui que tá devendo. Então, os jogadores não estão dando o máximo. Então, isso eu discordo dele. E também frases padrão, né? O tempo inteiro falando que ele assume a responsabilidade, que a responsabilidade é dele. Mas isso não adianta, que a responsabilidade é dele. Tá, e daí? A responsabilidade é sua, mas o que tá fazendo para mudar isso? Então, assim, fez as justificativas dele e tal, mas falta muito, né? Demais. E o que ele disse, dá para perceber. Eu tô tentando achar os 11. Essa é uma aspas, assim, que eu tô tentando achar os 11. Não encontrou. E pelo jeito tá longe. Adriana Almeida tem como um destaque final, Dri? Claro, Pio. Destaque final fica por conta aí, né, dessa expectativa até o final deste final de semana. Ou seja, o domingo eu acho que vai ser fundamental para a gente concretizar se o Júnior Rocha realmente terá mais uma semana de trabalho no Brinco de Ouro. Eu ainda tenho dúvidas porque essas informações de demissão pipocaram muito fortemente. Mas é o que vocês falaram, né? É uma conduta que a gente até já tá meio... A gente abriu falando, né? Que estamos aqui desde 2005, né, Pio? Exato. Você ainda conhece o Guarani um pouquinho melhor do que eu aqui, as entranhas do Brinco de Ouro. Então a gente fica nessa expectativa aí se realmente o Júnior Rocha vai seguir no comando do Guarani. Amanhã folga, o elenco volta a trabalhar na segunda-feira, porque na sexta-feira enfrenta o Avaí fora de casa, na ressacada, jogo dificílimo para o Bugre. E aí vamos ver se já com o novo comandante eu ainda vou lançar as fichas para isso, Rafael Pio. Bom final de semana, bom resto de sábado, bom domingo, até a próxima, Dri. Obrigada, e amanhã estou de novo nesse fortíssimo microfone para América e Ponte Preta. Ei, que coisa boa, é assim, em dose dupla. Bom descanso, Dri. Obrigada, Pio, beijão, ótima noite. Gabi Castro, até a próxima, Gabi. Até a próxima, Rafael Pio. Rafael Pio, um grande abraço, sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado. Eu que diga. E fim de semana estamos aí. Fica tranquilo amanhã, tá tudo certo. Tudo certinho, Você a gente acha que acompanhando os noticiários. Um pitaco, mais um bolão do que um pitaco. Mais um palpite. Amanhã, Ponte volta de Minas com pelo menos um ponto? Eu acho que não. Acho que a Ponte é derrotada pelo América. Acho que a diferença é muito grande. A América é muito forte. Se tiver que palpitar aí, eu acho que o América vence. E tá tudo bem em casa, papai Gabi? Ah, tudo certinho, baby crescendo, em breve. Que coisa boa. Filhote aí. Bom demais. E aí sim, vai torcer pro Chicago Bulls, que maravilha. Los Angeles Lakers, por favor. Valeu, Gabi, até a próxima. Bom fim de semana. Aquele abraço, Pio, pra você também. Agradecendo a Naldo Araújo por esse sonzão direto lá do estádio Brinco de Ouro. A Nilson Belisário, aqui no comando técnico da nave da CBN Campinas. Obrigado, gente. Amanhã, hein, a partir das 18 horas, tem a abertura da jornada esportiva para América e Ponte Preta. Com Guarizo, com Dri, com Carlão de Freitas e toda a equipe. Valeu, até a próxima. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,9